Olá, gente, bom dia! Bom dia, bom dia, vamos chegar, quem estiver aí fora pode se acomodar aqui dentro, porque começamos oficialmente, nesse exato momento, o segundo dia de programação aqui no Main Stage Blockchain.RIO 2026. A gente também está ao vivo, transmitindo o nosso pelo canal do Blockchain.RIO no YouTube. Muito prazer, eu me chamo Carla Fiorito, sou jornalista, apresentadora, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, conduzindo aqui, costurando a nossa programação, que assim como ontem, hoje também vai trazer muito conteúdo ao longo do nosso dia, da nossa manhã e da nossa tarde. Então a gente vai contar aqui nesse palco com uma série de palestras e de painéis focados em inovação, em tecnologia, trazendo especialistas renomadíssimos. Então, sem mais delongas, a nossa programação por aqui começa com o seguinte tema: Cross-border payments and settlements, building the next generation of global payment infrastructure. Quero convidar aqui para comandar essa conversa de agora, a primeira de hoje. Por favor, vem para cá, Rafael Castaneda, ele que é co-founder e CEO na Oxus Finance. Seja muito bem-vindo, bom dia, Rafael. Junto com a gente, Rossello Lopes, ele que é Chief of Digital Currency Initiative at Resolve AI, Trusted by Resolve Pay. Bom dia, seja muitíssimo bem-vindo também, Rossello. Também convido o Frederico Sutti, Vice President of Products and Innovation da Visa. Seja muito bem-vindo, Frederico. E também, para completar aqui o nosso palco desse momento, Guido Messi, Head of Corporate Development da Ripio. Seja muitíssimo bem-vindo também. Todos apostos, a audiência aqui é toda de vocês. Rafael, no comando. Aproveitem. Good morning, everyone. Esse painel vai ser em inglês. It's very nice to have you all here, to have our guests, and kickstart the second day of Blockchain.RIO at the Insight stage. We're going to talk about cross-border payments, and I'll just go ahead and ask for our guests to introduce themselves, tell a little about their companies, and how are they currently operating with cross-border payment and settlements using stablecoins, if they are so. All right, thank you very much. We are starting by the youngest to the oldest, right? Okay, good to know about it. It's a very a pleasure to be here. I'm been on this business, cryptocurrency and blockchain since 2013. And so I've been through the entire process, but I would say probably on the last 3 years, we've been seeing that stablecoin especially has been used as a cross-border payments, settlements, and all that. Before, they tried to do that with the Bitcoin, but I were there, and I think the biggest problem was the price and the volatility that the Bitcoin have is not going to be the best one to do it. So then I saw shifting to USDT, to a stablecoin, and was nice to see since 2013, seeing this industry growing so much, and now we can see banks using this technology, and most important for us, for my company, we've been doing that for the past 3 years, exactly this using global payments and helping companies from overseas to be doing payments in Brazil and helping Brazilians to do payments overseas. So it's a very good to see that, and especially seeing big companies such as Visa and such as MasterCard and big banks doing that. It's very, very nice to see that. But we're going to be talking about it, what else we can do it, and how can we kind of solve small problems that is still in the market to do global payments. Hello, good morning, everyone. It's a honor to be here to share the stage with all of you. It's a pleasure to be in Rio once again, this wonderful city. We at Visa, we are
really excited with the opportunity ahead of us. It is amazing to see stable coins conquering the big stage, gaining momentum, and we strongly believe that this is going to change how consumers pay globally, and we want to collaborate and build the infrastructure, help building the infrastructure and the trust layer to unlock the full power of stablecoins for the end consumer. So excited to be here. Thanks for the invitation. That's it. Good morning. Excellent. I gotta say, Federico, I was surprised on Tuesday night. I was listening to Antonia talking about Visa being already 11 years in crypto with its first card. I didn't know that about Visa, so it was a nice surprise, actually. So good morning to everyone. I'm Guido Messi. I work at Ripio. Ripio is a company that has been a little bit more 13 years old in the crypto space. Funny enough, we started as a payment, as a cross-border solution, but through Bitcoin, Rosero, actually. It all started when Sebastian, our founder, found Bitcoin, and then he was already a software company, a software factory. And in Argentina, we had capital controls every 10 years. It's, you know, the new fashion. You get capital controls somehow. And through Bitcoin, that didn't have exchanges, they did it all peer-to-peer, one country to another one. He started doing like cross-border payments, just using Bitcoin as an asset, going back and forth. So before Bitcoin was an investment vehicle, it was a cross-border solution for Argentinians. But that's like ancient history. Right now, Ripio is a company that serves most Latin American countries. We're in 7 different countries. We started as a wallet, we had an exchange, but the truth is, once the business evolves, you see the evolution of your customers, and you see the evolution of what the proposition of blockchain and crypto has become, and stablecoins have actually become a huge part of our business. Not only our business, but also our revenue and the way we start, you know, evolving in the products, you know, through Visa as a card, QR payments, DeFi solutions embedded in the wallet. So there are many things that have matured in the last couple of years, but you know, the industry keeps pushing and pushing, and I see the future that keeps growing. It's insane. Nice. Let's begin like delving into the topic of stable coins. And I would like to start that with a reflection that I'll share with you guys and hear your thoughts on it. But not always, but usually when you have the consequence of a dramatic technological revolution or disruption, several times in the case, the disruption happens not because of the first idealized vision of why the technology was born. And it seems to me that stablecoins may be such a case, because the first use cases of stablecoins were not international payments, were just a means like to stabilize the crypto market where people were buying and selling out coins and stuff. Bitcoin was the first reserve of value of the crypto world. You would buy Bitcoin and then buy Ethereum or Solana or Ripple or something. And then stablecoins took that stage. You want to stabilize your crypto investments, stablecoins. You want to take risks, altcoins. And you would be shifting between those. The cycles would see the dominance of stablecoins and altcoins versus stablecoins. And suddenly, stablecoins are not majorly used for that, but they are used to settle payments with banks all over the globe. I would like your thoughts on why that happened and what are the characteristics of stable coins that have made them like fly out of the crypto bubble and take part in the mainstream global financial system. Yeah. I was thinking about the question, and do you remember, this is kind of a strange comment, but do you remember like Jurassic Park? There was a phrase that says, nature finds its way.
when you have a technological advancement and a product that actually users use it and they see that it was great and it's a far better experience, that eventually becomes mainstream. I mean, you can't block the sun with your hand, every single day in your life. So it was a matter of time to see big institutions adopt this new technology. And in crypto, it usually happens that retail and the most riskier investors and customers actually test new products and new tokens and new rails for the first time, and then become adopted by the other part of the retail industry, and then small businesses, and eventually institutions, right? So I don't know why, but it's the way crypto works. It started with Bitcoin, then Ethereum, then every single product. But the truth of the matter is, once you do a transaction with stablecoins, you just can't go back. There's just no way. I mean, I think everybody has done this at a personal level, and the way you can move money around and do transactions internationally is just so superior to what we are used to. And it's just not about the cost, right? Because let's say you're moving, I don't know, $1 million, right? $1 million. If you pay $1 or $50, I mean, it doesn't really matter. You're looking for security, transparency, the system has to be robust. You have to trust the institution that you do it. And that is provided by stablecoins as a rail. So I wouldn't say it's pricing. It's much more like the experience of doing it faster, more transparent, and you can send $10 and just check on the other side because it takes a couple of seconds. So, they just send you their wallet. You send $10. Did it reach out? Yeah. Okay, I'm sending a bit more, and that's it. So it works. So no one is discussing if blockchain as a rail works. We all know that. I think the discussion now is why it's not, adopted by bigger institutions in a faster way. If I may, really good comments, but I would add the concept of the job to be done, right? Because the technology per se is amazing. We all know about you all know how wonderful is the technology, but the history is full of examples of incredible innovations that took its time to scale because it was waiting to find the job to be done, including in the how can I say, the medicine, the drug industry, right? Because sometimes someone develops this medicine, it has medium success. Someone sometimes invests a lot of money to develop this drug. It has some kind of success, but then someone finds another usage for that drug. Amazing. So it is the same thing here. I mean, we have this amazing technology. The value, it has different values for different use cases, right? But some of its fundamental benefits are it settles instantly, so you can have like immediate confirmation that the transaction was settled. It operates 24/7. To some use cases, this is like it is like unmatchable, right? So, but it will take some time to get the reach, the scale that we all want that to get, because it will take time to find the use case to solve the different jobs that are still pending to be solved. That's my take. Well, it's, how can I put it? I think
what we've seen in the market today, a stablecoin, I remember the day that the guys from Bitfinex in 2015, 2016, I was in Hong Kong, and I had a quick chat with Jean-Louis, which used to be the CEO of Tether. And then they said, I think we found a way to solve the problem of doing arbitrage and not between 2 or 3 exchanges. And we're going to do a stable coin, something called USDT, that's going to be paired to the dollar. So, wow, that's amazing. How are you guys going to do it? And then he told me, like, yeah, we are buying this company, these guys, that they have an idea to do this Tether thing, which is USDT, and it's backed by the dollar. And now our users can deposit money on OKX and can send money to us. Oh, wow, fantastic. Now we can do a real arbitrage, because if it's using blockchain, we know it's instant. So yeah, we're using this layer 2 Omni network. It's built on top of Bitcoin. And that moment, it says, like, good, man, these guys, they finally did something amazing, right? So that was Tether born, right? That was more than 10 years ago. That, I saw that, when I saw that coming, I remember, I also was talking at the same moment, I was talking also with Visa to do the first card, that was in 2015, to do the first card to users that they have Bitcoin. That time we already did something to allow Bitcoin users to pay bills in Brazil. And I said, but if I can allow the users to load a card and be able to use it, there you go. Yeah, they have the problem of the volatility, but I know USDT is coming. So then the next move is going to be say, okay, don't worry about the volatility. Now you can exchange to USDT, and then you can load your card. That was in 2016, right? And I remember the guys from Visa says, I think the market is not ready for us, 10 years ago. And we have the card ready. But I understood at that time, I says, yes, I think the market was not ready for that. And then we saw the entire technology shifting to stablecoins and stablecoins. Now, on the last 3 years, all we've seen is, yes, now the market is ready. Now we see people using USDT or the other one that I'm not allowed to say their name, right? Visa used them a lot. And we see the other stablecoin also being used. And just for you guys to see, took almost, like, I would say probably 8 years, let's put it this way, 8 years to all the big companies move to blockchain. It's not about the stablecoin. It's now people are moving to stablecoin, to blockchain, because it's fast, and like Guido said, it's really, really cheap, especially some blockchains such as Polygon or even Solana or Plasma. They are very, very cheap, right? So now we have the infrastructure. Now the companies are coming to that infrastructure, which is amazing that we're possible to do that, but it's still missing one thing, actually 2 things. Privacy. When I send USDT from my wallet to Frederico, he's going to be able to see my balance. Even like say, well, Visa is receiving the other stable coin, no, I can check the hot wallet. I can check how much actually Visa is doing. Is that safe? Like if I send money from my wallet to Guido, is he be able to see my balance? I'm going to be able to see his balance. Is that safe? So now we are in a moment in the market that we need to take care of the privacy. Which blockchain can we do that? None. None of the blockchains in the market today. Well, I think a liquid, you can do that. It's pretty much safe, but it's too much expensive, have some issues, some problems that need to be fixed. So this is an issue that we need to address right now in order to make sure we can go actually globally, right? And the last one, and then for me to finish my speech here, the last one is, can the stable coins or can the actual blockchains, let's say, support the volume of Visa, 85,000 transactions per second on the peak? I don't think so.
None of the blockchains in the market can handle that volume. So we also need to address that one. So for us to say the global infrastructure is built, I don't believe it. It's not built yet. It's in the way to be built, but we are missing the proper blockchain, and we are missing the few things that we need on the blockchain, starting with the privacy. So we are in the way. Like 10 years ago, Visa said, we need more time. Now I think the guys from MasterCard, Visa, banks, they will definitely say, we need just a little bit of more time to fix those issues. And really good comments. If I may add for discussion, another layer that I think it is still to some extent missing is regulation, because especially the largest or the larger companies, they won't take like big moves until they feel comfortable that the rules are clear and for everyone. So this is something that is still needs to evolve. Yeah, you make a very good point. Regulation is really important too, especially because we need regulation on this thing. Otherwise, we're not going to take off. So I think everybody's agree. I was the guy that was fighting regulation, but I understood a few years ago that without regulation, we cannot actually take this to big corporation. Imagine the investors from Visa. They say, yeah, guys, don't get involved in this thing because it's not regulated. We need a very good regulation, and we need the big countries to start to talk it and to see how we can go in that one. But you're completely right. Regulation, I think, is one of the keys. I think going to a bit of regulation is that I think the central bank in Brazil, even though the new regulatory environment is a bit tough and expensive, they did a good move. They started talking about FX transactions. And I think that was something that everybody knew, but no one wanted to actually press on that issue and talk about it and see how eventually it could get done. Because, for example, every single crypto company that works locally, usually when you ask them, what are your clients doing, they would say 90% stablecoins. And when you ask them, but why are they doing that? The short answer is going to be they like the dollar. Latin American currencies are a bit risky. But I think, it's kind of like the polite answer. The truth is they are doing transactions, right? I mean, regular retail customers or companies, they're doing transactions. And authorities look at those transactions as payments. Because they're canceling what they owe to someone in some other country, or even the same country, but that's a payment. So they're using some proxy of money to do a payment. And I think the central bank did a bold move into talking about how stablecoins actually belong to the FX market and need to be reported as that. And I think for banks, for example, and remittance companies, that is a good thing. Because they were like, they were hesitant. Is this something that is going to get me into trouble because the central bank is going to regulate me? Am I doing something wrong here, or is it just an asset? Because if I talk to a crypto company, they would just say, don't worry, it's an asset. And once you sell it, it's on your customer's hand. He can do whatever he wants. But the bank wasn't really satisfied with that answer because he was like, I know what he's doing with this. He's doing a payment. So let's talk about how we do payments with stablecoins under a regulated, environment. And I think that it's a good move. I don't know if everybody's happy about it, but it's a good move to push the industry forward. And I'm guessing, some banks are going to take a look at this and say, we should dominate this. We should be the first ones to fully embrace stable coins as a means to provide, our customers international payment solutions. And I think, as I said before, customers already know this. They already use it either through banks or exchanges or some other, players. Once you can do it through Itaú, Nubank, BTG,
Santander, all of the big banks, once you can do it through those, I think they're going to find that the adoption of this product is going to be very, very, very good. And with adoption, Rosel, I think those companies are also going to take care of the infrastructure, right? I think that's one of the things that, for example, Visa, MasterCard, Stripe are doing. You know, they're seeing the potential of this business case, and they're saying it is a good idea, it's a great product, but we need to step in here and provide more infrastructure and robustness to the process. Because once you open this door, I think customers are going to rush in, and then you're going to have like an operational problem there, but you need to get fixed. That's a nice thought, because we are talking about the next generation of global payment infrastructure, not global payment experience. End users and retail does not usually interact with the infrastructure. Companies interact with the infrastructure on behalf of the customers. And when we talk about why are stablecoins challenging the current infrastructure, why are they reshaping it, why are we going towards a next generation of such infrastructure? Of course, we usually start this kind of conversation talking about it's fast and it's cheaper. And these are like the main attention points we give to stablecoins. But when we talk about infrastructure, and you guys are all about infrastructure, I would like to provoke you to give your thoughts on some other aspects of stablecoins that are not related to cost or to speed. And the main one would be a stablecoin infrastructure or a blockchain infrastructure. It provides standardization and atomicity, which are two factors that are really important. Because what is the current state of banking payment systems? Each bank has their own system. Sometimes a COBOL system from the 70s. And the way we thread these together, it's by a mesh of end-to-end integrations. So you're going to do a SWIFT payment. It can travel up to 5 banks. Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, Bank E. What are these bank doings? They are coordinating updates on their ledgers. 5, 6, 7 different ledgers. And by each time, it's a peer-to-peer arrangement where Bank A updates its ledger, Bank B updates, and the money is not moving. It's the ledgers that are being updated. And when you talk about, well, let's all settle that on blockchain, we all migrate from 7 COBOL ledgers to 1 unified ledger. And we all use the same communication protocol, which would be Solidity, perhaps, or a blockchain transaction to update this ledger. And this is perhaps why it becomes cheaper. That's why it becomes inexpensive. But this doesn't make a difference for the end user. The guy is using a QR code like he uses on Pix. Pix does that for Brazil. And stablecoins and blockchain perhaps are promoting these values. Let's do atomic transactions between Brazil and Turkey, which would not happen on the traditional banking system. And let these banks be relieved of the burden of keeping updates on these hundreds of COBOL 70 systems. So I'd like your thoughts on that. Do you feel that can happen to infrastructure? Do you think these are good points that we can bring and try to improve the global financial infrastructure? You touched on some really key aspects here, and the main point is the end consumer is ready to use this amazing innovation without friction, and what we as industry need to solve for that, right? My take on that, first, if you analyze the technology per se, it is still like we still need to build additional interoperability among chains, among different solutions. If I'm looking 5 years from now, I see a future where the end user doesn't even need to think about which rail that his purchase is going
to be settled, because we, behind the scenes, are solving for that. One possible way is to use, I mean, I'm representing Visa here, is to use stablecoin linked cards, because you can use the existing acceptance infrastructure to sort of translate or neutralize all that friction to the end consumer and to the merchant, right? But this is one possible way. Moving money, it is not a simple thing. It is really hard. However, building trust is much harder. And building acceptance that unlocks that kind of trust, I think this is the next level. I mean, your question has different angles. My angle would be this. We need to facilitate for the end user the adoption of this technology. Yeah, there are many angles to your question, but I like the idea that we're talking about tough issues, you know, at this point in time. I think the implementation of different technologies is going to be a whole business. It's like, you know, remember those companies that implemented Salesforce? There are going to be a lot of companies implementing different blockchain environments and solutions for financial industries. So there's an opportunity there. And I think blockchains are going to be, pushing companies, subsidizing and fomentando companies to be doing that. So if I were Solana, if I were Ethereum, I would be building those companies in every single country and saying, okay, you are my representative in Brazil, go and talk to every single bank and teach them how to implement a solution with blockchain. The other thing is, I think banks eventually are going to realize that they need to play a role in blockchain. Not in, as a consumer of that technology, but within the technology. Who owns each blockchain? Who is the developing team? Who are the validators? That is something that in a different technology now is done by banks, right? SWIFT belongs to a network of banks, and they not only they take a fee out of that, but they control the network and they design that network. I don't think they're gonna just let go of that, because not only because of the income that you can get out of that, but also because the financial system at a global level is still pretty much like a centralized industry. So I think eventually the BIS, central banks, big banks are gonna say, okay, if we're gonna do something about blockchain, if we're gonna really go into this new technology and build products on them, we need to participate in this. And that's why, for example, I think blockchains that have been born out of companies that resonate with financial industry are very are being adopted, like for example like Base, right? I think coming from Circle and being a public company, I think it has an edge with the financial industry that makes it a bit more clear how to talk about and who to speak about these issues. But I don't see banks just consuming blockchain and just watching from a side what's going on with that. But I think they're going to jump in and not take over, but be part of what's going to be built in blockchain. It's I think it's amazing to see everything changing. But if you just have a parallel, and then when we compare, for example, with the internet, right? 1995, when the internet was picking up here in Brazil, we saw a lot of banks saying, we're not going to jump on that one. It's too much risk. We don't want to be involved with that because it's a lot of risk. Then, can you guys imagine a bank without internet today? No. It's impossible, right? A dead bank. It's a dead bank, right? So we saw a lot of people talking back in the day in 1995
people using those machines with the carbon thing, to the credit card, calling a 800 number to approve the credit card. And then today we just type the number and that's it, right? So we see this whole thing is evolving, right? Same thing like Guido was saying. The banks, they were there just looking, and now they're going to get involved in some moment. And then we're going to see this thing actually working. So we need those big banks. We need Visa. We need MasterCard. We need those guys to jump on it. And then we're going to make this thing really, really professional. Because right now it's just kids playing with blockchain. That is the truth. The blockchain market, what is it out there, it's not professional yet. We need the big guys to come, and then we'll be, and then we're going to be something real. So, and you can see that happening. Look what Visa is doing. They are providing the infrastructure for wallets because we need those guys to do that. So I think the entire market is seeing that is a very good opportunity, and they saw that the blockchain can help to fix some problems. I remember doing a wire transfer from one country to another was taking 3 to 4 days, 4 to 5 banks involved, and we do not know what's going on between the transactions. Even when you're using Western Union, which is supposed to be 24 hours. But you see, you have to go to a place, present yourself, document, fill out a form in order to receive a transfer from your relative, your family, or a friend from the other side of the world. Now, look what we're having. Within seconds, we have that. And then the Western Union now is also jumping on blockchain. Western Union is doing their stablecoin. So we are seeing the technology. But again, I'll go back to the point to say, we know the way to go, but we need to build. The rail are not there yet. We need to build. And I was a guy that was against most of the banks. I have a case against all the banks. And now I have to say, from the t-shirt written, fuck the banks, I'm using the t-shirt now, I am in love with the banks. Because it is, we need them. We do need them. We need the big companies actually to help us to build the entire thing. My company, we have a wallet, self-custodial wallet that is connected to the financial system. And just to finalize, what I see, for example, Visa, MasterCard, all those guys in the near future, they have the infrastructure. How they were going to do it? They will shift the actual infrastructure to a blockchain infrastructure, and they're going to help to build this. I see Visa only signing transactions in the future. They will build that. Banks are going to use, people are going to use, but Visa is signing transaction. Visa is not giving credit. Visa is not giving the users money for them to spend. No, just building the infrastructure so banks can use it, people can use it. So that's what I see. But again, I think we need the infrastructure. The infrastructure, we know how to do it, but it needs to be done. Great. Thanks a lot, Federico, Guido, and Rossello for your presence. Please, audience, a round of applause for our guests. Thank you very much, guys. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
bem, gente. Já então abrimos os trabalhos e já vamos emendar com o nosso segundo conteúdo do dia. Tema da vez: Proactive Security for On-Chain Finance. E o nosso palestrante, nosso speaker convidado é o Guilherme Venceloski. Ele é Latam Director na Hyper Native. Então seja muitíssimo bem-vindo, Gui. O palco é todo seu. Aproveite e divirtam-se. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do Blockchain.RIO, o Francisco, acho que por permitir falar um pouco mais desse tema que tem sido bastante recorrente, acho que nas últimas semanas, nas discussões, dado os cenários de diferentes regiões, e especialmente aqui do Brasil, que tratam um pouco mais de segurança em blockchain, e mais especificamente uma segurança que visa ser proativa e preventiva nesse novo ambiente que a gente chama de on-chain finance. Acho que um breve contexto sobre mim, uma intro. Eu sou diretor Latam da Hyper Native. No meu dia a dia eu trabalho com as empresas, com os bancos, organizações, reguladores da região, buscando enfrentar esses desafios de segurança, de prevenção à fraude para as operações on-chain. E a Hyper Native é uma plataforma que foi desenvolvida para ser um monitoramento contínuo dos riscos nas blockchains, nas operações on-chain, ajudando as organizações a atuarem de forma preventiva nas suas operações. Entrando um pouco no gap que fundou a Hyper Native, a tese que criou a Hyper Native foi basicamente que, no primeiro momento, quando a economia e o sistema financeiro passasse a adotar cada vez mais a infra de blockchains, as estruturas on-chain, existia um gap de compliance, visto que o compliance e as infraestruturas de AML sempre atuaram, não fui eu, sempre atuaram muito de forma reativa. Ou seja, sempre após o fato de incidentes, após o fato ali ocorrido de eventuais ações maliciosas. Também traz o desafio de como que se opera on-chain transações que são muito rápidas, instantâneas e imutáveis. Nesse ponto, os custodiantes, que são importantes players desse ecossistema, eles acabam trazendo a visibilidade de quem assinou a transação, ou de quem pode assinar aquela transação, autorizar aquela transação. Mas não necessariamente, e na maioria dos casos, não informa o que tem sido assinado, o que foi aprovado. E aqui tem um risco enorme de superfície nas operações on-chain, uma vez que você pode assinar transações maliciosas que acabam permitindo a atuação ali a atualização de hackers e atacantes nesse papel de drenar fundos, de fazer com que você opere algo que não está dentro daquele escopo que você esperava quando assinou a transação. E dado o cenário de 2026, dos crescentes ataques, da sofisticação dos atacantes, dos incidentes que a gente tem acompanhado, 2026 já mostra que a superfície de risco das operações on-chain ela é muito maior do que simplesmente você ter controles no formato de checklist, no formato pós-evento. Hoje, na Hyper Native, a gente opera já observando mais de 300 tipos de riscos on-chain, nas blockchains, oriundos das transações que estão ocorrendo dentro dos blocos, para identificar de forma em tempo real
tem ocorrido naquelas transações que podem afetar a segurança e o compliance da sua operação. E aí tem um fator também que converge, que é a parte o cenário regulatório. Não só aqui no Brasil, mas em outras regiões, todas as regulações, por diferentes caminhos, diferentes direções, convergem num mesmo entendimento. A segurança e o compliance reativo já não são mais suficientes para uma escala da adoção institucional da economia do ecossistema on-chain. E acaba sendo nesse cenário que a Hypernative passou a atuar, olhar para a prevenção à fraude, cada vez mais, sempre numa forma preditiva, preventiva, buscando mitigar incidentes financeiros e também ações ilegítimas, ilícitas nas infraestruturas, nos ecossistemas on-chain. Trazendo um pouco a conversa, acho que para o Brasil, a gente tem visto bastante as discussões da regulação, todo mundo correndo para cumprir com os pré-requisitos daquilo que é necessário para operar no mercado brasileiro. E tudo isso conversa com uma postura que demanda um compliance muito mais ativo, muito mais preventivo e resiliente, no sentido de mitigar e evitar com que fraudes financeiras acabem ocorrendo via esse novo ecossistema on-chain que tem crescido no Brasil nos últimos anos. E aí a gente fala desde ter a responsabilidade de identificar a origem dos fundos, entender exatamente da onde vêm aqueles fundos que têm passado pela sua operação, conseguir avaliar o risco das transações, do comportamento daquilo que tem sido operado e o destino daqueles fundos numa forma de prevenir com que a sua operação seja utilizada de forma ilícita por atacantes que querem utilizar esse caminho para lavagem de dinheiro. E esse é um desafio regulatório e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para que o próprio mercado passe a mover e faça parte desse movimento de ter uma operação muito mais proativa e preventiva. E também não é um desafio apenas de quem é supervisionado, de quem está operando o mercado. É um desafio que passa também por aqueles que olham todo um sistema financeiro. Nesse cenário, o Banco Central avançou com a contratação da Hypernative após uma prova de valor bem-sucedida, executada nos últimos meses com o mercado, e se torna o primeiro banco central do mundo a utilizar a ferramenta conosco para esses fins. A prova de valor buscou, basicamente, comprovar que a lavagem de dinheiro pode ser detectada e identificada em tempo real, com sinais preparatórios durante a execução de atividades ilícitas que visam fazer ali a drenagem de fundos com origem também com origem ilícita. Dentro da metodologia, durante a prova de valor, foi construído um sistema de multicamadas que olha e monitora o mercado brasileiro e que permite a geração de alertas relacionados a comportamentos atípicos no mercado brasileiro que potencialmente apontam para uma ação coordenada, oriunda de um eventual incidente financeiro
no mercado brasileiro. A metodologia ela combina agentes múltiplos que conversam entre si e validam e identificam a anomalia que está ocorrendo, desviando ali do baseline. O ponto importante dessa prova de valor foi confirmar a tese de que a lavagem de dinheiro via cripto ela pode ser identificada através de sinais comportamentais on-chain. Isso nos levou a criar, através dessa metodologia, uma forma de identificar comportamentos relacionados ao mercado brasileiro que poderiam ser informados em tempo real, de forma que, com uma alta confiança de que um incidente poderia ocorrer ou que estaria acontecendo uma atividade atípica relacionada ao mercado on-chain brasileiro, ao mercado de criptoativos aqui da região. Acho que o ponto principal aqui foi utilizar informações de comportamento nas blockchains que foram processadas e nos permitiram criar essa janela de atuação tanto para operadores quanto para supervisores, que, num segundo momento, pode ser utilizada não apenas para identificar, mas sim para começar a interceptar esse tipo de ação e aparelhamento da nossa economia on-chain. Hoje, a prova de valor ela evolui para um sistema operado que permite o monitoramento contínuo do sistema on-chain brasileiro, do ecossistema on-chain brasileiro, visa manter ter uma manutenção dessa metodologia, ou seja, continuar com a dinâmica de monitorar, de criar meios de identificar ações maliciosas, atacantes que visam drenar fundos no mercado brasileiro, gerando inteligência para que todos os envolvidos no mercado on-chain tenha a inteligência e a capacidade de identificar ações maliciosas nas operações, criando ali uma forma de inteligência e para avançar, principalmente nessa camada de prevenção à fraude, de aumento de segurança nas operações brasileiras. E eu acho que isso não é nada novo, né? Como eu mencionei ali no início, a Hypernative ela é uma empresa global. A gente atua em diversas regiões. Eu, liderando a parte da América Latina, tenho conversado com outros países que também avançam na regulação. E esse é o desafio nas mais diversas jurisdições de criar um modelo que seja cada vez mais proativo e preventivo, para dentro das suas operações vocês conseguirem mitigar o risco que vocês estão expostos e, em certo nível, interceptar e prevenir com que a sua operação seja usada para fins ilícitos. E tudo isso hoje não é teoria. A Hypernative ela é uma empresa que atende mais de 350 organizações globais, do espectro de finanças tradicionais até blockchains, grandes protocolos, grandes participantes do ecossistema on-chain, que permite com que essas diversas organizações hoje que lideram a adoção de blockchains, que lideram a adoção de uma economia on-chain, também tenha essa capacidade de uma segurança, de um compliance mais proativo, preventivo, garantindo a legitimidade
dos casos de uso e a proteção dos usuários e dos sistemas financeiros que elas estão inseridas. Bom, era isso, acho que consegui ser bem breve, bem rápido. Deixo aqui o convite para conversar, para a gente aprofundar um pouco a discussão. Acho que as últimas semanas está todo mundo muito preocupado com todos os aspectos regulatórios. E aqui fica o ponto de que existem hoje mecanismos de vocês moverem de uma forma muito bem assistida por um posicionamento proativo e preventivo na operação de segurança, de cibersegurança e de prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro, quando se diz respeito a finanças on-chain. Muito obrigado. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
Muito bem, pessoal. Vamos então para o nosso próximo conteúdo. Agora, nosso tema é o Bitcoin Infrastructure, Self-Custody and Global Adoption. Para essa conversa aqui, eu convido mais uma vez nosso moderador, o Rafael Castaneda, ele que é co-founder e CEO da Oxus Finance. Chega mais, Rafael, o palco todo seu novamente, por favor. Pode bater palma, gente, não precisa ficar tímido, não. Rafael, vou pedir para você sentar aqui, ó, na sua imagem. Isso aí, faz teu registro. Boa. Convido na sequência o Guilherme Afonso Ferreira, ele que é CFO da Orange BTC. Vem para cá, Guilherme, seja muitíssimo bem-vindo também. E também convido Felipe Santana Pereira, fundador Paradigma. Vem para cá, Felipe, seja super bem-vindo. E ainda com a gente o Jason NG, ele que é Senior Product Growth. Welcome. Muito bem. You can sit here, please. É isso aí, gente. Aproveitem. Hello, guys. English? Yeah, sure. Well, let's start talking about Bitcoin infrastructure, self-custody, and global adoption. Thanks a lot for our guests to joining us for this panel. And I would like to, infrastructure, self-custody, and global adoption are kind of not the same thing, but I think we could go around all of these topics. But I would like, we cannot start this panel if it has the name self-custody on it. It is impossible for us to start talking about that without addressing the cold card issue. Perhaps you could share with our audience what has happened in this case of a fragile self-custody on Bitcoin. Is it the fault of the user? Is it the fault of the wallet? Is it the fault of Bitcoin itself? And I would like for you to tackle on this issue, addressing an important separation of concerns for the audience. Because usually when we talk about Bitcoin in the common sense of the common people that interact with Bitcoin are not like, did not really understand the ecosystem, they usually tend to transfer the confidence that they have on Bitcoin to the adjacent projects, be it wallets, Liquid, Lightning Network, or projects that deal exclusively with Bitcoin. And perhaps what we are learning today is that we should not automatically transfer the trust we have on the protocol itself to other things that are built on top of it. So please share our thoughts with us on that. I would like to start with Philip. Explain to us what happened. We do not need to explain what happened lots of times, but once Philip explains and put his thoughts, our other guests can also share their thoughts on the cold card issue. Good morning, guys. Are you all awake? Yes? Who knows what happened with cold card a couple of weeks ago? Most of the room. For those who don't know, what happened was one of the most serious incidents in the recent history of self-custody in the Bitcoin world, in my opinion. And I'm going to try to summarize it. Then I'm going to pass the words to my colleagues. Cold card was one of the most praised hardware wallets in the Bitcoin community. A hardware wallet that was extremely focused on security and in theory on auditability as well. It had a translucent case such that people could in theory inspect what was inside the device. And it had as its main slogan the phrase, "Don't trust, verify." But among the main functions of a hardware wallet is that of generating a secure seed phrase, or a secure private key, to be more specific. A private key is a huge number whose randomness actually secures the Bitcoin that's controlled by it, that lives in the addresses derived from it.
But to make a long story short, the seeds, the private keys that a specific model of this device generated were not actually indeed truly random. Instead of a huge search space, a huge space of possibilities, inside which this huge number could be found, the search space was actually much smaller. In technical terms, instead of a lot of bits of entropy, which was what was advertised, the number of bits of entropy of the private keys generated by this device was much smaller. And in practice, what this means is that attackers or malicious people with sufficient compute power can brute force, can make a lot of guesses, and with enough time and compute, they can actually find collisions. They can actually find your private key if it was generated by these compromised devices. And the worst part of the problem for me, going beyond the fact that this hardware wallet was advertised as extremely focused on security, the worst part of it for me was the fact that this bug, this issue, was out in the open for the past 5 years. So the community had a lot of time to audit all the pieces of the source code of this wallet, had a lot of time to inspect it, to question it, to poke it, and basically nobody found the issue until a couple of weeks ago when Bitcoin started being moved unauthorizedly, and then people traced the incident back to this issue. And it seems like AI, specifically the newest Chinese models, distilled from American models, were used to conduct this attack. So this is a summary of what happened. I would love to hear from Jason and from Guy, their perspectives and how their audiences dealt with the issue and what they think is going to change in the world of self-custody from this incident onwards. Yeah, thanks, Felipe, and good morning, everyone. First, I agree with you that probably was the most relevant hack that happened ever. It was really sad. I mean, it's sad to see people who trusted and who had all their savings sometimes on that and lost it all. So first thing, it's sad, and I wanna, and it's something that we really felt, like all the community really felt, I think. Second, and talking a little bit about consequences of that and getting into global adoption, how that influences global adoption. What we heard a lot, and I think I agree with that, is that because of that incident, and we saw that on chain, you know, a lot of people, there was a lot of migration from self-custody to institutional custody, through ETFs, through treasury companies like Orange, like my company, the company I work for. So yeah, I think this accident, this hack, kind of incentivize the migration from self-custody to other types of exposure to Bitcoin. And one could argue that this is good because institutional adoption is necessary, and once this grows, the adoption will grow. And I agree with that. I think institutional adoption, it is necessary for global adoption and to Bitcoin establish itself. But there's a counter argument for that, which I think it's also super relevant, that self-custody is on the ethos of Bitcoin, you know? So that's why Bitcoin grew, because it is possible for people to do self-custody and to keep your coins with you no matter where you are, and you know where I'm going. But so if this is challenged, you know, if this assumption that self-custody is possible for anyone and you don't need to be a software developer or you don't need to run the dice 100 times, then yes, then that's a big problem for Bitcoin, you know? So again, I'm more like asking questions here than answering anything, than coming to a conclusion. But that's kind of like the pros and cons, or like consequences, more than pros and cons, consequences that we expect from that.
And then, oh, so do you believe that self-custody is dead? And that's, no, of course I don't believe that. I think that those hardware companies, those wallet companies, self-wallet companies, they will come up with easier solutions. I mean, we can use AI for the good as well. It's not only to hack, we can use on the other way. So I'm pretty confident that there will come new solutions that will offer the possibility for self-custody for anyone, that you don't need to be a IT expert or, again, a software developer to run your self-custody. So, but it was definitely something meaningful, super meaningful, and that will have impact on Bitcoin in the near future. Hey, hi guys. I do agree with Guy, right? So looking to self-custody is something that for everyone. So it makes easier for everyone to adopt it. So that's what Bitget Wallet is doing as well. So that's why we are building the infrastructures for users to use it. And in the overall global adoptions, looking into the past half of the year's transactions data across our companies, right? We also do see that the payments across self-custody is growing, even more than the self-custody trading volume. Yeah. So looking into this, I think the global options is growing, and more users do prefer they hold their own self-custody wallet. Yeah. So they can protect themselves, and they do not need to leverage their asset to protect by the exchange, where they do prefer themselves to hold their assets. Yeah. So in terms of my view, I think this is the trend, and it's going to be happening. And I believe the global adoptions across the world is growing very fast, especially in Asia and Latin and Europe as well. Yeah. So what do you think, right, Rafael? Yeah. Yes. From a long time, even though I am a crypto advocate and I've been in the industry, and people criticized me a lot because I was never a sole defender of self-custody. Including in my channel, in my live streams, I always said, if you are doing self-custody, you are trying to perform some kind of risk mitigation. You are scared of the government, scared of the bank, or scared of an exchange. Well, what if the exchange goes rogue? What if the exchange is commanded to freeze my funds? What if some exchange is hacked? So we're talking about risk mitigation. But it's not like self-custody. It's risk-free. It has its own set of risks. Well, you can forget the seed phrase. Even if it was generated by a hard wallet, you can forget it. You can leak it. So what I always said is that the investment market, it's always about risk diversification. So what always made sense to me was to split my custody between third-party custody and self-custody. Because the odds of both my exchange going rogue or hacked and I losing my private keys, this will not happen at the same time. Like, I would be very unlucky. So that's the kind of risk mitigation approach that I take. But I think that when you talk about self-custody, generally speaking, people are not self-responsible. They are not self-responsible with money, with their families, with their lives, with their job, with anything. And how can we think that we would be able to emancipate billions of people in self-custody if it demands so much responsibility from them? We are not up to save people by making them being more responsible. It's not going to happen. We should ease things for them. And that's when some other risks are on the table. I think the risk of your exchange going rogue, perhaps today, if you choose well, is lesser than you misplacing or doing some wrongdoing with your own keys. But there is a midterm in which I would like your opinion. MetaMask, for instance, now, it allows you to set your own wallet up by using your email. Soon enough, we'll have some fingerprint stuff so you can make your wallet using your fingerprint. Do you guys find that a good approach? Because the guy is still
having his own set of keys, but I'm not troubling him with that. And am I using his email address? So if his email is hijacked through social engineering or through a keylog, then also his keys are stolen because someone will log as him on the wallet. So I would like your thoughts on what kind of solutions can we explore once we understand that self-custody may not be for everyone, and self-custody may not be a silver bullet that you can put all your money on it. What kind of approaches would you guys like to explore for yourself or to give hints for our audience? I think that the design space for wallets is huge, and we haven't even begun exploring it fully. I do like the approach of partially custodial multi-signature wallets. I don't think the UX is there yet, but I do like the idea of you being responsible for one key, then a friend or a parent of yours being responsible for other key, and a third party being responsible for a third key in a setup where you need 2 of these 3 keys in order to move your coins. I do like that. I don't think the UX is there yet. I also agree with Casta when it comes to this idea that everyone must be able to self-custody if they want to. This is a very powerful feature of Bitcoin. You need to have that escape hatch, the possibility of moving your coins off exchanges or wherever they are into your own control. But not everyone is actually going to need to do that, nor should they. But it's important that we keep this door open always, and that we strive to explore the design space in order to reach decent UXs that people feel comfortable in using. So I do think that we are about to see a lot of development in this design space, specifically in the case of multi-signature setups. And I do believe that the percentage of Bitcoin users who self-custody their wallets, their coins, has reached a peak. Maybe this peak was near the launch of the first Bitcoin ETFs in the US. And I do believe that in the long term, this number of users who actually are fully responsible for their coins, I do believe that this number, this percentage, is going to trend down over time. I don't know where the equilibrium is. I will strive to educate people and to explore this design space which I was talking about, and to help people evolve the UX of multi-signature setups. But I don't think that we are going to have more people self-custodying their coins than we've had a couple of years ago. Not sure if you guys agree with me. Yeah, I agree with you totally. And again, going back to my initial comment, I don't think it's, in agreeing with you, I don't think it's one or the other. I mean, it's not self-custody or another way of getting exposure. It's one and the other. And yes, I mean, again, self-custody is part of the ethos of Bitcoin, as Felipe mentioned. So it's part of the founding value of Bitcoin. So it must be necessary. And again, I think there will come up multi-sigs and other ways to still make that safe and possible for anyone. But yeah, but again, the adoption through different instruments, through, again, exposure through ETFs, through treasury companies, through 100 other different ways of getting exposure to Bitcoin, that's probably the next phase of growth for Bitcoin. You know, I think that's how adoption will grow, you know, mostly, you know, so. Yeah, I do agree with Guy, right? So looking into self-custody, I think for most of the crypto users or even traders, I think they're not going to park all of their monies in one self-custody wallet. And looking into exchange as well, when users is doing tradings, they will park some money in tradings, some in self-custody wallet, I think. Mainly they won't put all eggs in one basket. They will split out the risk. Yeah, so it will lower down the risk in the overall. And looking into self-custody, I think self-responsibility is something that we are building up in the crypto adoptions across global, right? Just like, 100 years ago when we just have the traditional bank account, we also have like
when we go to banks, we go with fixed deposit with papers, and then we withdraw the money with the paper, which is the self-responsibility that we built up, right? But today's in crypto markets, self-custody wallets, I think we are, all the platforms around the market, we are educating a lot to the users how importantly is the private keys, and how importantly is the self-custody, how you're able to access it. Yeah, but anyhow, I think the technology is improving. In the world, like last time we don't have fingerprint, we don't have Face ID, but in future, maybe we can do it with DNA, why not? Yeah, so I think this is it's a technology transition period where it's keep improving. Yeah, that's why I think we have a very bright futures for crypto as well, yeah. I share with your optimism. I also believe that. Going beyond self-custody, let's get a more broad discussion. Something that I said at the beginning of the talk, and I'd like to get it back now, is that this is not exactly related to Bitcoin. You mean, I don't even know if I could classify that as a hack, because nothing was hacked. The source code was read and interpreted, and all of the rules of both the source code of the wallet and the Bitcoin protocol itself, nothing was hacked. Everything performed as it should. The thing is that the source code of the wallet did not provide enough entropy to generate a safe wallet. The code was not hacked, it was just interpreted, and the consequences were exploited. So it's more of an exploit than a hack. That being said, should we transfer the fear, and not like, I'm not talking about FUD, justified fear. You should fear something that threatens your financial security. That happened with the cold case wallet, cold card wallet. But should we transfer this and other things that are going to happen? Satoshi wallets are going to be hijacked. It's just a matter of time. We know they will. Abandoned wallets whose people lost their keys will be hijacked. And all of that, or perhaps nothing of that, messes with the Bitcoin protocol itself, which will keep pushing blocks as it was before, and independently from these events. So, up to which point should we transfer these happenings to the Bitcoin protocol itself, or should we separate the concerns and say, one thing is Bitcoin, it remains solid and sound, and it will remain solid and sound. What we should do is improve the ecosystem that is built around it, and that should be, perhaps, as you said, something that is being developed. We are learning what to build on top of Bitcoin. Wallets, Bitcoin treasury companies, future Bitcoin banks, new ways of using Bitcoin, all of that is an emerging market. So I think you guys think we should know how to separate these concerns better, and Bitcoin remains solid and sound in your vision despite of what's happening right now? You touch on very interesting philosophical points. This incident was definitely not a failure of Bitcoin. It was an exploit, not a hack. I love this definition, but if we adopt it, there was never a hack in smart contract land, only creative interpretations and exploits. And it was basically a mismatch between what was advertised and what was happening in terms of code. And it's kind of a failure on us communicators, because not us specifically, but many people propagated the message that Coldcard was one of the most secure wallets, and in fact it wasn't. And the deepest question here is, are people actually interested in learning about how the hardware that they use works under the hood? And the answer is no, people are not interested. People don't want to understand how the internet works, how packages are transmitted from hardware to hardware, how satellites are involved in this process. We don't want to learn about that. We just want to click and send files from one place to another. We trust that most of the protocols on which our lives and our works depend on, we trust that they're secure. But this
trust does not come from a place of understanding. It comes from a place of credibility. It comes from third parties. It comes from certificates. It comes from... the trust does not come from inside ourselves, if you know what I mean. And most of the people don't want to most of the people cannot even differentiate between this actual real trust that's built from first principles, from understanding, from trust that's derived, that's inherited from what other people speak. The beautiful thing about Bitcoin is that its foundation is mathematics. The safety of a private key is derived from the fact that you can generate a huge random number and claim a little spot of virtual land in this cyberspace where you can keep your coins safe for eternity, if the number was random enough. But very few people, even inside this room, I bet, have a proper deep understanding of how that works mathematically. So I think it's a bit of a burden on us communicators to do a better job and to explain to people how things work under the hood, even in situations where they don't really want to go that deep into it. And in the long term, since people do not want to learn by themselves and to generate trust from this place of understanding, I think in the long term what's going to happen is that people are going to migrate to custodial solutions and all these other types of vehicles that we have discussed here. In the end, I think it all comes down to that powerful sentence by Uncle Ben Parker in the story of Spider-Man, where he says that with great powers come great responsibilities. Yeah, no, I totally agree with you both again. It's not a problem of Bitcoin, of the network. But again, remember that we are too locked in within our universe. We discuss Bitcoin every day. Our algorithm in the social media shows us about Bitcoin. So again, we are totally biased, so we understand that. And to Felipe's point, again, the regular audience, so we can move forward with global adoption. They don't really care to understand about that, or they won't understand about that. They won't differentiate that. So they were communicated, if you have your this wallet and you have your own keys, that's 100% safe. And suddenly they hear, this was stolen. So it wasn't safe enough. So what happened? And they don't care if, that wasn't a problem on the Bitcoin network, it was a problem on this specific hardware. They don't understand that, or they don't care about that. So it is important for us communicators to do a better job in explaining that to them, but without our bias that, again, there's no problem, because it wasn't a problem on the network. No, there is a problem, there was a problem. And we have to develop better self-custody instruments. We have to develop better self-custody solutions, because otherwise people won't adopt, people won't trust again, so it is a matter of trust. And again, I think that they are not experts and they will never be experts. As not experts because, no one knows enough about Bitcoin. You're always learning. We know little, but we already know much more than the average Joe. Looking from my point of view, I think as a users, there's a transitions period, right? Like Bitcoin, at the starting of the period, Bitcoin is like holding values. Yeah, so nowadays, looking into global adoptions and even self-custody, now we tend to look where can you spend the Bitcoins? Yeah, so that's why all the platforms we are looking ways to doing off-ramp for allow users to spend their cryptos, right? So it's not about Bitcoin is the issue. Yeah, I still highly hold the confidence in Bitcoin. I believe in the long run, it will touch a very high value in overall. Yeah. So looking at this, as you mentioned, right, some wallets get hacked. Yeah. So although not just self-custody wallet, right, even traditional bank, their savings account also get hacked like daily. I think sometimes self-custody wallet, the technology is a transient period where all of us is working very, very hard to build
more protected self-custody wallet for users to protect users' fund. That's why I have a very high confidence with Bitget Wallet. That's why I'm there as well, to build up the infrastructures. And we have 100% confidence with the users' funds, and users feel safe with us as well. Yeah. Like, what do you think, Rafael? Yeah. I share with the opinion of you guys. We should not transfer the fault from the wallet to the Bitcoin protocol, but we should not make that as an excuse to do nothing. Because Bitcoin is not everything on itself. It is a basis for something. And if we build nothing on top of Bitcoin, then we'll just be like a giant Excel spreadsheet with some nice features that keeps changing magic numbers between itself. And that may have some value up to a point, but it's nothing like the current state of the world, where we have so much complex financial instruments, companies, entrepreneurs, importation, exportation, and lots of complexities of the real socio-economical life. So if Bitcoin is going to be a part of the world, we should have stuff built on top of it to make an integration between the needs of the world and the main core features of the Bitcoin protocol itself. And so we should improve. We should find better ways to make Bitcoin benefit people without requiring people to understand Bitcoin, as we do with several other technologies, with internet itself. People should not understand HTTP or TCP/IP or stuff like that. But I think we will eventually get there by learning. Internet had its flaws and its learning curve, and it's all sort of oddities that happen and hacks and stuff. When we started with credit cards on the internet, it was a mess. People were losing their credit cards on every site that they did an e-commerce transaction, and we learned how to make that safe. But the cost of learning to make things safe is learning where they are unsafe. So I think Bitcoin will be something important, and we will keep doing our jobs to make that happen in the future. Thank you, guys. Thank you, guys. A round of applause for them. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
bem-vindos e bem-vindas. Quem chegou agora, quem estiver aí fora, estiver nos escutando, pode entrar, que a gente tem mais um conteúdo imperdível aqui no nosso palco principal do Blockchain.RIO 2026. O nosso assunto da vez, Brazil's Base Framework from Draft to a Regulated Markets Future. Eu tenho o prazer de convidar agora ao nosso palco o Marcos Rocha. Ele é partner na Veirano Advogados e o nosso moderador da vez. Seja muitíssimo bem-vindo, Marcos. Vou pedir para você sentar aqui embaixo da sua foto, por favor. Convido também Jason Jung, ele que é CBO da Certicabe. Very welcome, Jason. Welcome to the stage. Também com a gente, o Nagel Paulino, ele que é Head of Unit no Banco Central do Brasil. Seja muitíssimo bem-vindo também. Por gentileza. Microfones de vocês. Marcos no comando, um ótimo painel. Bom dia, obrigado a todos por terem vindo. Good morning. Thank you all for coming. Today we're going to have a very interesting discussion about the involvement of the regulation in Brazil, the vast virtual asset service provision regulation in Brazil. And we have two excellent panelists to discuss this matter. Jason, which is from the CBO from Certic, the largest blockchain certifying the world's largest blockchain security auditor, and Nagel Paulino, who you probably know, who is an auditor and the chief of the division of the regulatory department of the Central Bank of Brazil, the DENOR. Well, in the early days, the Central Bank of Brazil approached crypto with very significant reservations. In 2014, the BCP, the central bank, issued a comunicado, the communique number 25306, which made clear that virtual asset currencies were not electronic money and were not issued, guaranteed, or supervised by any monetary authority. In this document, the central bank flagged volatility risks, lack of convertibility to legal tender, to fiat, potential use in illicit activities, and exposure to cyber attacks. 3 years later, in 2017, as you might recall, that was the height of the ICOs. The central bank issued another comunicado, the communique number 31379, which doubled down on those warnings. The central bank reiterated that crypto assets were not issued or backed by any monetary authority and that companies operating in the space were neither regulated nor supervised by the Central Bank of Brazil at the time. The communique reinforced the distinction between virtual currencies and electronic money and warned of capital loss, volatility, custody risk, and potential misuse for illicit purposes. And finally, which is something that haunted the industry for a long time, it clarified that any virtual asset currency transactions involving cross-border transfers referenced in foreign currencies had to comply with the foreign exchange regulations, including being conducted through institutions authorized by the Central Bank of Brazil to operate in the FX market. Then fast forward to 2022. After a long discussion in Congress, Brazil finally enacted Federal Law 14478, establishing a legal framework for virtual assets as payments and investment instruments. This was a total landmark shift. However, the law at the time did not designate which government body would regulate and supervise the virtual asset service industry, because since this law was the bill of law was an initiative of Congress, Congress could not invade the jurisdiction of
of the executive branch and designate a body within the executive branch that would supervise the industry. So it was only later in June 2023 that the President of Brazil issued the executive decree number 11563, which officially designated the Central Bank of Brazil as the regulator and supervisor of the virtual asset service provision industry. 6 months later, in December 23, the Central Bank launched a public consultation with 38 questions addressed to market participants, seeking input on critical regulatory design issues. And I think it was the first time the Central Bank ever did this in a format of questions. Approximately 1 year later, in November 2024, the Central Bank issued public consultations 109, 110, and 111, which ultimately formed the basis for resolutions 519, 520, and 521, enacted in November of 2025, and which are the current regulatory framework for virtual asset service provision in Brazil. In the wake of this framework, the Central Bank also issued several other pieces of regulation. So just over 3 years, Brazil went from a broad legislative mandate to a detailed operational VASP regulation. The conversation shifted from, is crypto legal at all? Remember in 2014 and in 2017, the comunicados were very hesitant, to say the least, about crypto, to who is fit to operate. And today we will explore this journey with two exceptional panelists. We'll discuss how the framework came together, what's worked and what's being adjusted, and where a mature, trusted, and market goes from here. I will shoot my first question to Nigel, who have actively and deeply participated in the regulatory process. Please take us through this central bank journey in building the VASP framework. What were the key decisions and turning points that shaped the regulation that we have today, especially coming from 2014 until today? My apologies, I will speak in Portuguese. I saw here a translation. So, please. Bom dia a todos, obrigado pela presença. A descrição que você fez foi muito bacana, assim, toda essa trajetória, evolução de consultas públicas até chegar na regulação, que é assim, a primeira regulação. Essas são as primeiras assim, linhas regulatórias que a gente tem desse mercado, e ao longo do tempo isso tende a evoluir bastante. Tá? Mas, assim, contando a história do processo, foi muito... Desculpa. Parece que ele foi muito harmônico, foi uma linha contínua, mas foi bem... No final... Acho que não pode pegar aqui embaixo. Foi um processo bem desafiante do lado do Banco Central. E, assim, eu acho que a gente conseguiu chegar na evolução dessas regras muito em função da própria percepção do mercado de que ele precisava ser regulado, por incrível que pareça, né? É um mercado que nasceu com características assim de posições ideológicas, mais libertárias, etc., etc., mas eu acho que em algum momento as próprias instituições reguladas pelo Banco Central e as instituições nativas desse segmento, elas passaram a nos procurar para tentar ter regras definidas para elas poderem operar no ambiente brasileiro sem que houvessem predadores nesse mercado de alguma forma. Tá? Então, acho que a postura do lado do mercado e a nossa postura de recepcionar essas manifestações, ela acabou conduzindo a esse resultado, que não é perfeito, mas é o resultado que a gente tem agora. Tá?
Em relação às referências, assim, o processo regulatório ele consiste muito em você estudar alguns paradigmas, tá? Então, naquela época a gente tinha regulação europeia já posta, regulação japonesa. O regulador ele tem que seguir algumas recomendações de organismos internacionais, então tanto o Financial Stability Board quanto o GAFI, esses órgãos eles foram decisivos para a gente constituir as primeiras linhas regulatórias. Agora, os aspectos foram mais sensíveis de mudança nesse decurso, eles decorreram exatamente daquele movimento entre as consultas públicas dos textos normativos e as últimas, as resoluções que saíram. Eu lembro até de uma reunião, vou fazer uma inconfidência, uma reunião que a gente chegou a fazer com você. Aí você comentou, mas essa consulta pública aí não tem muita coisa que muda, vocês têm um quantitativo que muda, alguma coisa assim. Eu pensei, cara, ele não está entendendo o que a gente está pretendendo fazer aqui, né? Então, quando você olha num comparativo que veio na Revolução, na CP 109 e o que saiu na 520, você vê que tiveram algumas modificações bem significativas. Entre elas, a gente teve que criar processo específico de comunicação das instituições reguladas de um lado e das instituições especializadas, que são as SPSAVs, do outro. Por quê? Exatamente por causa da capacidade operacional do Banco Central de lidar com processos de instituições novas e com um grau de sofisticação significativo. Então, essa separação foi um dos pontos mais, mais complexos da gente tentar constituir. Aí a gente cai, até na própria participação do Jason aqui, que o que aconteceu em outros processos foi a instituição comunicava ao Banco Central, por exemplo, que ia operar moeda eletrônica, e a partir dali não tinha necessariamente um aprofundamento na operação da instituição em relação àquilo que ela iria executar, tá? A gente acompanhava dentro dos processos de supervisão, monitoramento, etc., etc. Mas agora, com a incorporação desse mercado, que é um mercado com características muito distintas ao de pagamento, ao de crédito e outros mercados que o Banco Central regula, a gente entendeu que essas instituições precisariam passar pelo crivo de alguém que entendesse aspectos específicos da operação, política de custódia, segurança cibernética, entrasse também na questão de gestão de risco, que é natural de todas as instituições reguladas pelo Banco Central, e, a partir daí, essa instituição chegasse até o Banco Central. E decorreu, inclusive, da própria construção da Lei 14.478, que trouxe um período para as instituições se ajustarem. Então, a janela de ajuste ela acabou recepcionando, instituição se ajusta, mas você não necessariamente se ajusta sozinho. Você passa pelo crivo de alguém te auxilia a você conseguir ter governança, etc., etc., e o Banco Central entra em seguida com a sua parte. Não, maravilha, isso realmente ficou muito nítido, inclusive a 109, da 109 para 520, 520 é um documento muito melhor, muito bom, muito mais bem pensado. Now going to Jason, and Jason, you see a lot of jurisdictions. How do you see, from your industry perspective, seeing this, the evolution of the Brazilian VASP regulation? How do you see, what is good and what is challenging, so to speak? Yeah, thank you. So for CERDIC, we had the luxury to work with, we had the chances to work with the different jurisdictions around the globe for several years. I have to say that Brazilian Central Bank is doing a great job because they're leading the innovations and they're putting a lot of details into the regulations for the Brazilian market. This, sometimes saying, I received some feedback saying that, oh, this is a lot of details, but I think it from a more positive way, that it really lays out a clear path to how to be regulated. So kudos to the central bank and also the law firms like Venero for doing a lot of jobs to it. From a CERDIC point of view, we provide the security services in this industry, and
part of the security services are the compliance. Help our clients to stay compliant. And this is quite crucial in our opinion for mass adoption and for institutionalization in the process of in adopting the digital assets. This is definitely a positive effect for the whole industry, because only through the getting regulations done and staying regulated, and also with the institutions' involvement, we can see the mass adoption for it. And Brazil, we think that it's a perfect fit for virtual assets, for digital assets. Why is it? It's a very natural resource rich country, and large economy size, a lot of populations. Many underbanked. Yeah, absolutely. Large population, many underbanked. Yeah, and all of this create a lot of challenge because blockchain technology is innovative first, right? It went through the first 15 years being innovative. Now we wanted to fit it for institution use, for the mass adoptions. And this created a lot of challenges, not only for us, but also for the lawmakers and also for you guys who's trying to create the policies for it. And it's not easy. Thank you. Nagel, o que te surpreendeu? Depois que a regulação entrou em vigor, foi efetivamente, né, editada, o que te surpreendeu positiva e negativamente? E o que você acha que a gente precisa fazer, o mercado precisa fazer e o Banco Central também, para melhorar os prós e contras? A receptividade foi muito favorável, fiquei até surpreso, achei que a gente ia apanhar bastante na época, né? Porque, sei lá, você fica preocupado se o trabalho que você desenvolveu ele está suficientemente adequado, até em função das características desse mercado, né? Então, tem perspectiva de evoluções, sim, porque a gente deixou muita coisa para trás. A gente tinha que soltar, se a gente continuasse desenhando da forma que a gente não acaba pretendia, nunca. Assim, eu acho que as pressões internas elas vieram naturalmente, porque a gente precisava concluir algum momento do trabalho. Mas se a gente fizesse o desenho que a gente pretendia, o Mica, por exemplo, o Mica é monumental, né? É do tamanho do mundo. A gente chegaria mais longe, bem mais longe, teria uns 200 dispositivos, pelo menos. E isso é um problema da regulação, que é a superregulação também, né? O excesso de regulação ele traz dificuldades do outro lado. Então, ao mesmo tempo que a gente pretendia lidar com muitas coisas, a gente teve que tentar sistematizar melhor e deixar algumas coisas mais sintéticas, tá? E para começar a trabalhar e desenvolver agora. Por exemplo, tem o caso das operações de staking, que a gente fez um aprendizado interno em relação a esse tipo de operações. A gente pretendia avançar no primeiro momento, mas, por si só, isso sugeria uma regulação talvez mais densa, mais profunda. Então, a gente deu uma segurada um tempo. No mesmo período, saiu a conjunção da regulação do BAS, a gente contribuiu lateralmente com essa regulação, mas as duas coisas se conectam em algum momento. Então, é outra preocupação que vem com complementar a edição dessa regulação. Como é que ela vai conversar com operações de outras características que o Banco Central também está aprendendo nesse momento como regular. Então, é mais ou menos. Muito obrigado. E pegando esse gancho, and going to Jason, well, Nagel said that there's still a lot to do. What do you think that Brazil, vis-a-vis other jurisdictions, still needs to implement, and how do you see this? Do you see anything missing that is clearly missing that should be implemented? What is your take on it? Like I said in the last discussion topic, I think Brazil is in the leading pack of staying, pushing out the regulations. What I
see is that we're on this path to make the participating institutions and entities to stay regulated. And along with this way, there will be we'll be seeing many challenges or obstacles. And what I would encourage all of us to do is to form a great communication channel, which that's to be very honest, this is the most surprising but also inspirational aspect of what I got from the Brazil market is that I'm able to contact Nigel through email, through WhatsApp on some of the discussions we can always form directly, and this is not happening anywhere else, and this is so special. And I would encourage this kind of a clear communication to be happening all the time. We will maintain this kind of communication channel. Because why? Because we'll always see a lot of problems about implementing solutions per regulation, and we need to stay flexible and and this will be good for the mass adoption. Well, thank you. And this is a very good point. And I think this is really unique in Brazil. O Banco Central, isso é uma característica única do Banco Central, parece que mundialmente, como o Jason falou. Quer dizer, o Banco Central está aberto, se comunica discute com o mercado, cada ponto, chama para reuniões, várias das quais eu participei, quando pretende soltar alguma coisa que pode criar um certo rumor. Então, realmente, o Banco Central é único e está fazendo um trabalho muito, muito bom. Bom, gente, a gente está aqui realmente premido pelo horário, porque realmente a matéria é maravilhosa e never ending, como a própria regulação. Enfim, eu queria fazer, então, uma última pergunta. Nigel, olhando para frente, o que um mercado maduro precisa? O que você acha que vai acontecer com o mercado brasileiro? Você acha que você está de acordo com uma percepção geral que é muito repetida, né, de que os trilhos dos mercados financeiros e de capitais vão eventualmente, em algum momento, migrar para a tecnologia blockchain em função das suas características de transparência, rapidez, auditabilidade, imutabilidade. Como é que você vê isso? Recentemente, a gente passou pelo processo de avaliação específico do FSAP, né? E quando eles vêm até aqui, vem o FMI, Banco Mundial, eles discutem com o Banco Central, eles pegam diversos aspectos técnicos, eles falam de macroeconomia, de mercados, de regulação de produtos específicos como derivativos, os mais sensíveis, né? E aqui no nosso caso eles trouxeram particularmente a discussão sobre cripto, acho que foi uma de ativos virtuais, acho que foi uma das primeiras jurisdições que eles fizeram essa avaliação específica, tá? E assim, o que eles trouxeram como manifestação nas primeiras linhas em relação à regulação é que, de fato, a convergência aqui já está ocorrendo. As instituições financeiras já começaram a modelar seus produtos para essas características mais digitais, para aproveitar oportunidades de adventos como tokenização, etc. Mas o processo ele tende a ser um pouquinho mais longo, até porque, pelo menos o Banco Central, ele tem que operar dentro dos limites da competência específica dele. Então, se a legislação ela não define essa competência e a gente ultrapassa esses limites da legislação, a gente comete um delito assim, como órgão. Então, quando eu falei do MiCA, por exemplo, o MiCA é uma lei, né? Os europeus tiveram espaço e condição necessária para desenvolver todo aquele arcabouço, criar condições para avançar em temas como a tokenização. Agora, aqui a gente tem algumas amarras ainda.
que decorrem primeiro da legislação, ser desenvolvida a partir de diálogo, etc., etc., e a partir daí os reguladores entrarem e fazerem esses desenvolvimentos que são, assim, há muita ânsia do mercado em avançar muito rápido, de forma célere, etc. Do nosso lado também a gente espera que esses avanços aconteçam, mas as coisas precisam acontecer não numa velocidade tão rápida. Por quê? Porque algumas exigências que aparecem no Banco Central estão relacionadas aos aspectos institucionais, como o mercado está estruturado, como é que as instituições estão operando, se aquelas operações estão equilibradas financeiramente. Então, são esses os pontos que são relevantes para pensar em alguma futurologia agora. Maravilha. Muito obrigado. Jason, last question for you. So, we were exploring with Najel, and Najel was explaining the issue on if the rails of the capital markets and financial markets will eventually migrate to blockchain. What is your take on this? How do you see, and do you see that this is something that will happen anytime soon, or it will happen slowly, then all at once, as Bill Gates likes to say? So from our experience, we're seeing that at least 70% of the larger institutions are having some digital assets initiatives already. Some more advanced ones, they've been developing their applications for the past 5 years. I think it's the adoption of the blockchain technology is inevitable. What's the final form, whether it's a mix of the private chains versus the public chains, and how the tokenization is going to end up with, this is not determined yet, but we really think that the blockchain technology will be here as we're speaking. And this is happening globally, yeah. It will happen. Yeah. It will happen. Well, thank you. I keep getting this. We keep getting this. Time is up. So we really exceeded our time. But thank you very much for being here. It was a pleasure. I think just as a closing remark, just to say that a well-regulated Brazil doesn't just benefit us Brazilians or non-Brazilians. It can set the benchmark, especially for Latin America, and signal to global players that this region is serious and compliant in terms of innovation. Well, thanks again for joining, and enjoy the rest of Blockchain.RIO. Thank you. Obrigado. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
Seguindo em frente, gente, porque tem muito mais até o nosso fechamento de conteúdo hoje. E o tema da vez, como é que a IA pode elevar o Brasil a uma superpotência global? Bom, hein? Para falar sobre esse assunto, eu convido aqui ao nosso palco principal, Bruno Pessoa, ele que é Head of Strategic Partnerships na Chiles Sócios.com. Venha para cá, seja muitíssimo bem-vindo, Bruno. Não precisem ficar com vergonha, podem bater palma para o Bruno para recebê-lo, por favor. Senta aqui na sua foto, Bruno. Convido também o Antônio Vanderlei, ele que é CEO na Ibope. Seja muitíssimo bem-vindo, Antônio, também. E para completar o trio, eu chamo ao palco o André Montenegro, ele que é founder na Liquid e na Cultura Builder. Seja muitíssimo bem-vindo também. Todos acomodados? Então aproveitem. Bom painel, pessoal. Muito obrigado, prazer estar aqui. E primeiro, parabenizar o Blockchain.RIO, agradecer o convite do Francisco para poder ter esse primeiro painel falando sobre inteligência artificial. A gente também tem o nosso palco aqui no segundo piso, focado em IA, dentro do evento do Blockchain.RIO. Então, é um movimento bastante interessante, muito por conta, claro, do crescimento da inteligência artificial, do ganho de relevância da inteligência artificial. Então, a gente tem tido vários debates sobre a importância da inteligência artificial, seja ela em interseção com o blockchain ou não, como que isso pode impactar. E hoje eu estou aqui muito feliz também de estar ao lado de pessoas muito relevantes e amigos também, falar muito sobre como que a IA pode elevar o Brasil a ser uma superpotência global. Existem vários desafios para que isso possa acontecer, mas existem caminhos também que a gente vai discutir aqui e vamos tentar chegar a um denominador comum. Antes de começar e antes de passar a bola para vocês se apresentarem, a gente faz esse painel num momento bastante oportuno. Ontem, o presidente Lula fez uma reunião com os seus ministros no Planalto e disse que nós vamos entrar na era da inteligência artificial. Não tem volta, palavras do presidente. Então, reforça a importância e o momento desse debate. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e também introduzir vocês como líderes de empresas brasileiras. Como que a inteligência artificial como é que ela está funcionando dentro do negócio de vocês atualmente? Queria que vocês começassem dessa forma. Primeiro eu, né? Obrigado, Bruno. E junto ao agradecimento e à felicitação para a organização do evento incrível e ter a oportunidade de falar de inteligência artificial, acho que é algo bem especial, porque toca na vida de todo mundo, seja profissional, seja pessoal, e como sociedade. Sou Antônio Vanderlei, sou CEO do Ibope, lidero o Ibope para a América Latina e somos parte do grupo 55 Blue, que aí eu tenho atuação também nos Estados Unidos, Espanha, na Ásia, Pacífico, Oceania. E dentro disso é super interessante porque eu vivo praticamente nesses dois mundos paralelos, de ser, de uma certa forma, guardião de uma entidade tão forte como o Ibope no Brasil, tão intrínseca da sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, ter a visão de uma holding que controla esse asset e tem, obviamente, o interesse de maximizar tudo possível, assim como nós fazemos nas outras regiões. Então, a AI, eu acho que está em tudo no nosso negócio, está em grande parte do negócio dos nossos clientes. O Ibope, temos um foco na mídia muito grande, então, basicamente, todos os clientes de mídia e as adtechs, das que viraram laboratório de AI ou não, são os nossos clientes, o que traz um nível de complexidade ainda maior para como a gente faz a gestão de dados, quando a finalidade desse dado é ser comercializada para muitos dos laboratórios que controlam LLM, né? Então, tem muita preocupação e discrição na forma como a gente toma a decisão, e vai ser um prazer explorar isso daqui. Bem, bom dia, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Tanto na Cultura Builder, atendendo empresas,
como na LIC, né, que é uma tokenizadora, do mercado blockchain. A gente atende os bancos, né, o mercado financeiro, institucional, além do mercado realmente B2C. E, bem, na LIC, a gente fez uma revolução usando o AI. A gente hoje tem centenas de agentes, né, que são geridos por subagentes, agentes e a gente chama de cérebros, né, que são as estruturas supervisoras, que, na verdade, fazem o contato de tudo. E hoje, para a gente, é fundamental, né? A gente consegue ter uma escala de atendimento, né? Que no começo foi até vista de uma forma que levantava vários aspectos do uso da AI, né? Da segurança, até para os nossos sócios, Itaú, Patrick, né? Era muito questionada, né? Como seria feito e como seria criada essa proposta. Mas hoje, realmente, depois de bastante insistência, a gente conseguiu criar um ecossistema super dinâmico. A gente tem agentes para RH, comercial, para atender os institucionais, para atender a B3, para ver como é que estão os cálculos dos contratos. A gente, para cada contrato, a gente libera diversos agentes e cada cláusula é administrada por um agente. Então, é super interessante, assim, é uma nova visão, né, de como será essa ideia de agente-centric, né? Acho que a gente veio aqui para bater um pouco de papo sobre isso. Muito bom. Quando a gente pensa em inteligência artificial, normalmente a gente pode dividir o que a gente recebe no final do dia, né? Quando você coloca um prompt num chat GPT, numa Anthropic, você está recebendo ali o output dessa informação, né? Você está recebendo a resposta desse modelo. Mas para você chegar nessa resposta, existe uma complexidade bem grande, né, para você conseguir chegar naquele resultado final, vamos dizer assim. E eu posso dividir aqui, talvez, em 5 camadas para a gente conseguir chegar nesse resultado. A primeira delas é a energia. Nenhuma inteligência artificial vai conseguir performar se não existir energia. A outra camada de baixo são os chips, são os GPUs que a gente fala, que são extremamente importantes para você conseguir chegar no nível também das inteligências artificiais. O outro de baixo é a infraestrutura, são os data centers que são necessários, que é basicamente a combinação dos GPUs com a energia, utilizando essa tecnologia. Embaixo você tem os modelos, que são necessários para você conseguir rodar dentro dessas infraestruturas. E no layer de cima você tem as aplicações, que são construídas utilizando toda essa infraestrutura. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, chamado de PBIA, ele tem é um investimento, um documento que diz que você tem cerca de 23 bilhões de reais de investimento para ser utilizado em inteligência artificial pelo Brasil nos próximos 4 anos. Para a gente ter uma perspectiva, parece um valor relevante, mas quando a gente coloca isso em perspectiva com o universo global, os investimentos feitos por inteligência artificial ao redor do mundo, a Amazon, uma empresa americana, gasta isso a cada 8 dias. Então, a gente realmente tem um déficit de investimento muito grande para conseguir competir em determinados layers, né? Num determinado layer de chips, por exemplo, que você tem a NVIDIA, que é talvez a mais relevante empresa do mundo e a maior empresa do mundo atualmente em capitalização de mercado. Em termos de modelos, você tem bilhões, trilhões de investimentos sendo feitos em empresas como a OpenAI, como a própria Anthropic também, que está muito próxima de abrir seu mercado, abrir capital. Mas nos layers de aplicação, talvez no layer de energia, a gente tem um caminho, né? Temos 200 milhões de pessoas no Brasil, energia sustentável muito maior do que boa parte do mundo. E onde é que vocês acham, como é que vocês acham que o Brasil pode vencer? Qual que é a visão de vocês pensando no cenário brasileiro, pensando nessa divisão? Onde é que o Brasil vence? Onde é que a gente pode ser competitivo de verdade nesse cenário da inteligência artificial? Começar fácil de resolver o problema do Brasil com inteligência artificial. Tem um campo que eu acho que
não é exclusivo do Brasil. Acho que qualquer entidade que queira competir por Frontier Model vai ter um desafio gigante. O Leadway, que talvez as top 5, top 6 chegaram, torna muito caro e até, não sei se ineficiente. A gente olha até uma estratégia da China, muito diferente, de tentar puxar o Frontier, ou ela puxa o Frontier de outra forma, né, via modelos econômicos. Então, acho que o Brasil nem deveria tentar entrar no Frontier Model. Acho que, como você falou, a energia é óbvia, microprocessador é um desafio, embora a gente tenha uma capacidade industrial muito única, mas é um desafio. Aplicação, eu acho que deve ser controlada pelo Brasil, pelo menos aplicações essenciais. Mas tem uma outra coisa que permeia tudo, que talvez seja o mais importante atributo, que é a soberania. E, obviamente, isso daqui eu acho que pode abrir todo um capítulo, mas, independente de ganhar em algum desses 5 campos, e eu acho que tem right to win em vários, pelo menos para o mercado doméstico, eu acho que tem uma coisa que talvez seja mais urgente, e eu ainda sinto falta da conversa, como soberania de nação, é como a gente se assegura a nossa relevância, contínuo desenvolvimento, sem precisar, eventualmente, se afiliar a alguma outra estrutura. Eu achei muito bom. Eu acho que a soberania é um assunto, é uma camada super importante de falar, que hoje mesmo a gente teve uma situação que, na época que quando lançou o Fable, somente muitos americanos poderiam usar, né, tinham que se identificar, e o Brasil ficou ali numa situação de refém, e depois foi mudado, né, mas isso pode ser repetido. Isso foi uma prova de que você não ter acesso a um tipo de capacidade, e nem sempre está com o melhor modelo, mas com um modelo competitivo, né, algo nacional mais competitivo, eu acho que é muito importante. Em relação às camadas que foram faladas em relação à energia, o Brasil é muito competitivo, principalmente pela questão de sustentabilidade, né? A gente tem uma das maiores fontes de energia renovável do mundo, então é isso que está trazendo os data centers para cá também, então a gente é bem competitivo nisso. A parte principalmente na aplicação, a gente acho que é a grande questão do Brasil, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal agora lá embaixo, lá no espaço do Cultura Builder, estava o pessoal do Lovable, e o Lovable falou que o maior mercado deles do mundo é o Brasil, né, hoje, de usuários. Então, passa da Índia, passa todo mundo. Isso é incrível, né? Então, mostra que o brasileiro, ele realmente é inquieto, né, e é empreendedor nato, né? Então, eu acho que, muito mais das camadas que a gente está falando, eu gosto muito de pensar no uso. Acho que se o Brasil não se preocupar com as camadas e se preocupar de educar, né, criar uma cultura para que as pessoas usem, já é algo transformacional para o país. Se a gente conseguisse fazer as pessoas entenderem, usando, né, o impacto que isso pode ter na sua vida, na sua saúde, na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, eu acho que isso já é revolucionário, né? Não, muito interessante. Eu acho que vamos tentar aprofundar um pouco nesses 2 temas que vocês falaram, porque eu acho que eles são temas bastante profundos, bastante interessantes. Vamos começar pela parte da soberania que você mencionou. Eu acho que é importante a gente talvez debater, falar um pouco sobre o que a gente está falando de soberania, né? Por que a gente traz esse tópico? Porque o Antônio trouxe esse tópico de soberania e era o meu próximo tópico na minha lista aqui, exatamente. Então você já se antecipou sobre isso, né? Um ponto que você mesmo falou sobre a questão do Fable, né? O Fable é um modelo da Anthropic, é o principal modelo atualmente da Anthropic, que é uma das principais, se não a principal empresa no desenvolvimento de inteligência artificial atualmente, e é o modelo mais potente, é o modelo que requer mais capacidade computacional, é o modelo que tem o maior custo e tudo mais. Em determinado momento, o governo americano exigiu que esse modelo fosse utilizado apenas por americanos, que outros países não poderiam acessar esse modelo. Foi um dia muito importante para mim. Desculpe interromper, porque dentro da minha jornada, há 26 anos eu moro nos Estados Unidos e sou cidadão americano. E teve um dia que eu realizei que eu tinha uma vantagem competitiva contra a minha área de TI.
esse dia foi uma luz que acendeu na minha cabeça, porque quando você extrapola isso daí para o nível organização, significaria que naquele dia a minha análoga americana teria uma vantagem competitiva sobre mim. E se eu penso sobre nação, isso daí não termina. Então, foi muito interessante, o Deco trouxe isso daí, você voltou. Esses foram um dos dias que, na minha cabeça, foi muito transformacional de como eu vejo inteligência artificial, porque passou de eu ficar lendo a respeito para ver na prática como aquilo dali pode matar uma empresa, uma sociedade ou o que fosse, simplesmente com uma decisão de acesso ou não acesso. E algo nunca antes visto, né? Você nunca teve a capacidade de inteligência sendo controlada por um país, né? Seja pelos Estados Unidos, seja pela China. Então, a importância do Brasil e das empresas brasileiras, né? Existe uma controvérsia se os Estados Unidos está controlando eles ou eles estão controlando os Estados Unidos, mas o ponto é que nenhum dos dois a gente tem uma voz, né? Exatamente. Então, acho que a gente não pode, não só o Brasil como nação, mas as empresas brasileiras, os empreendedores brasileiros, eu acho que eles não podem ficar reféns dessa situação, porque você nunca sabe que tipo de... Um termo técnico que a gente usa na era no espaço da inteligência artificial são os guardrails, são as limitações impostas daquilo que você pode ou não perguntar para a inteligência artificial. Quais são os limites? Você pode entrar na inteligência artificial e pedir para ela construir, sei lá, uma bomba atômica, ela vai dizer que não pode por conta dos guardrails. Mas esse é um exemplo talvez extremo, mas quais são os outros exemplos que ela pode chegar e falar, não, você nessa região não pode talvez construir, ou não pode perguntar tal coisa. Quem que define os limites dessa oportunidade, né? Então, eu acho que essa é uma discussão bastante ampla e muito importante, né? Porque se o Brasil, se o país, qualquer país, não só o Brasil, mas qualquer país se contenta com essa limitação, acaba ficando muito limitado no final do dia. Embora o termo que mais se fala é sovereign AI, etc., você tocou um ponto que não se está falando tanto, mas que vai direto, é o agente, né? Que é, ao ter transferido para a tecnologia a agência de decisão, quanto a agência sobre você mesmo, quanto a empresa que você está trabalhando, que você lidera, quanto a nação que você vive, você está tirando deles a agência, o poder de decisão, o poder de manutenção, por estar criando uma dependência com alguém mais. E me preocupa não é necessariamente só o frontier model, tá? Dentro dos nossos papos, eu acho que depois a gente tinha que falar um pouco como a gente tem trabalhando junto, né? Porque a cultura builder foi o pilar fundamental de transformação do Ibope. Dentro da nossa conversa, a própria definição do que é soberania, né? A soberania é ter o acesso ao melhor, a soberania é ter o poder de decisão, soberania é portabilidade. Tem várias vertentes e que podem se aplicar de formas diferentes, mas o principal que eu acho que eu trago é que dentro do mundo de AI, em tudo, desde do núcleo pessoa até o núcleo nação, e espero que no núcleo humanidade, a gente nunca pode perder a agência sobre o nosso futuro. Acho que tem uma coisa interessante para pensar quem é empresário, né? Quem tem dados, quem tem empresa, quem tem funcionários. Às vezes a demora da escolha, né, de como será a governança de seus dados, né, o uso da antrópica e do cloud, enfim, essa demora é um problema, porque os seus funcionários, eles vão para casa e eles têm que fazer um documento, eles vão pensar, pô, eu vou ficar com meu filho, eu vou usar aqui o cloud para facilitar aqui de fazer em 10 minutos. A pergunta é se seus dados já não estão lá, né? E eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada e trazida para a realidade, né? O que realmente é confidencial e o que é, né, sigiloso. Enfim, existem muitas questões que têm que ser pensadas. Eu acho que isso foi uma das primeiras conversas que a gente teve lá no Ibope. E eu até vou subir isso daqui, que essa conversa trouxe uma reflexão importante quando a gente estava fazendo um assessment, né? Exatamente isso. Putz, vamos procurar um modelo melhor, menor, como é que faz? O mundo já estava acontecendo. E aí, eu me lembro de uma conversa, teve uma luz também que acendeu, que foi interessante, que era
eu posso ter 2 problemas na minha empresa, eu ainda não sei qual dos 2 ele existe. O primeiro problema é que, pela falta de eu estimular uma ação deliberada e organizada sobre AI, os meus dados já estão em AIs pelas decisões de cada um dos colaboradores que precisaram resolver um problema e tinha o chat GPT ali. Esse era um tipo de problema. Eu tinha um problema mais grave ainda, que era o outro cenário. Se eu tinha uma força de trabalho que não se preocupou em fazer isso. Se eu chegasse e descobrisse que dos meus 2.000 colaboradores, ninguém explorou AI, é um outro tipo de problema ainda mais grave. E, obviamente, as empresas vão navegar no meio. Mas a conversa de eu vou escolher a governança, enquanto você está tendo essa conversa, você fez uma outra escolha de não ter governança no dia. E essa outra escolha, para mim, é a que hoje não é sustentável. Eu trago essa conversa pensando, essa casa da empresa é super relevante, mas pensando no próprio país, né? Como a discussão aqui é como que a IA pode levar o Brasil a uma superpotência global. Esses dados, imagina, você trabalha para o governo, você, de alguma forma, você também está compartilhando dados relevantes do próprio país, de defesa, de infraestrutura, enfim, são várias discussões que você tem. E aí, dentro do universo de inteligência artificial, existem duas opções, né? Ainda bem que existem 2 opções. Existem os modelos fechados, os modelos de fronteira, das empresas ali como a OpenAI, como a Anthropic, que oferece esses modelos, mas você é um usuário dessa ferramenta, mas você não controla, você não entende muito bem o que está ali dentro. Do outro lado, você tem, atualmente, o crescimento bastante acelerado dos modelos open source, os modelos onde você tem acesso ao código, você pode literalmente baixar os pesos desse modelo e você pode rodar esses dados de forma local. O que isso quer dizer? No fim do dia, você não tem a necessidade de compartilhar os seus dados com nenhum laboratório que vai, de alguma forma, reter aquelas informações ou aprender ou treinar os seus modelos com esses dados que estão sendo imputados. Então, essa diferença é muito grande de como que a gente pode... Só que aí exige um investimento muito grande do outro lado, né? Exige uma necessidade de investimento, porque você precisa ter data centers, você precisa ter incentivo local, nacional, para as empresas poderem construir. Porque hoje é muito caro você adquirir as peças que são construídas lá nos Estados Unidos e importar para o Brasil. Você tem uma taxa de imposto ainda muito grande. Existe um debate no Senado atualmente, inclusive essa semana está acontecendo um debate no Senado para redução da taxa de impostos desses GPUs para a construção de data centers local. Então, acho que é esse caminho que a gente está indo, né? O caminho de permitir com que as empresas e até mesmo o Brasil tenha a possibilidade aí de rodar, eventualmente, modelos locais e até mesmo, eventualmente, criar os seus próprios modelos open source para o futuro também, né? Acho que a conversa hoje está vindo para esse caminho pelo simples fato de que há um ano atrás a gente não considerava que seria proveitoso você sair de um modelo privado para um modelo aberto, né? Era muito longe. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo vários testes lá no Ibope com o modelo do Ibope, né? Uma LLM aberta, que foi criada, desenvolvida para o grupo, totalmente segura, né? Com dados do próprio grupo. E hoje, a gente fazendo testes, né, é um modelo que roda uma capacidade incrível, né? Ele roda a nível de segurança, por exemplo, acima do Opus. Então, cara, é uma surpresa muito grande você ter um modelo tão potente, e aí que vem o outro lado. Quando a gente fala de um open source rodando dentro de uma estrutura sua, você está falando de ilimitável número de tokens. Então, imagina que você tem 4.000 funcionários, e muitas empresas fazem, você pode gastar $20 por dia. Cara, como é que você pega um cara que está criando algo e fala assim, para aí, amanhã a gente começa de novo, né? Você continua a sua ideia, a sua criatividade, né? A partir do momento que você libera essas 4.000 pessoas a desenvolverem coisas e de forma ilimitada, e sem falar da velocidade, que é inacreditável quando você tem um modelo local, né, seu. Então, assim, abre uma grande porteira assim, de possibilidades e que realmente te dá mais um nível de competitividade, né? O fato de você adotar AI,
culturalmente na sua empresa, já é uma camada de competitividade que você ganha em cima de qualquer pessoa. Quando você cria um modelo que agora você não limita, né? Porque muitas vezes você limita, não é porque você quer limitar, mas por uma questão de custo, né? Então, eu acho que são essas conversas que são importantes estar rodando dentro de um conselho, né? De a nível de decisão das empresas hoje em dia, né? E elevando, eu acho que a política nacional tem que ser além, né? Quer dizer, sem dúvida. Eu não sei nem se a palavra é incentivo ou retirar qualquer desincentivo que tenha ou desvantagem competitiva com outros países, mas eu acho que a conversa como sociedade disso, porque, como o Deco falou, é o grupo empresariado, é a sociedade, é a proteção até da cultura brasileira, eu acho que disso, né? Tem para quem assistiu o show Pluribus da Apple TV, tem uma cena lá que tem a destruição de uma cultura peruana e quão trivial é a destruição, que é simplesmente via inteligência, né? Quando você equipara a inteligência de todo mundo, a cultura deixa até de fazer sentido. Vamos voltar nesse ponto que o Deco falou sobre a usabilidade, né? As pessoas usarem, de fato, a inteligência artificial, que eu acho que está muito linkado com o ponto da cultura que você falou. Eu, na primeira vez que eu comecei a utilizar a inteligência artificial, eu não sou uma pessoa com background técnico, não sou um desenvolvedor, não sou enfim, não me formei em ciência da computação, sou muito mais focado no lado de negócios do que no lado técnico. Mas a primeira vez que eu utilizei, o sair do 0 para o 1, no meu caso, ele foi muito importante, porque ele me deu a sensação de que a inteligência artificial podia, de fato, me ajudar a construir coisas que eu nunca tinha construído e nunca imaginei que eu pudesse. Me deu um sentimento até de super-herói, né? Agora, o que eu posso construir? Eu posso fazer o que eu quiser realmente, e o mundo não tem mais limites. Qual que é o desafio para a gente ter mais pessoas no Brasil saindo, seja nas empresas ou seja empreendedores individuais? Assim, como é que a gente pode incentivar a pessoa a ter esse sentimento assim, de, sabe, cara, eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar isso daqui e ter esse sentimento de sair do 0 para o 1? Porque eu sinto que depois que a pessoa sai do 0 para o 1, o crescimento dela é exponencial com essa nova tecnologia. Não sei se vocês concordam. Eu tenho uma visão que até o próprio motivo de criar o Cultura Builder foi de uma visão de que se você fizesse um curso de Harvard sobre AI, só para o curso entrar online, ele demora, né? E acaba que ele tem que ser revisado. Quando esse curso é lançado, ele já está atrasado, né? E a ideia, eu acho que é muito além de você usar, é você se atualizar com a velocidade que a AI ela demonstra, né? Se você pegar um ano para trás para hoje, ficou muito mais fácil, né? Mas não quer dizer que a pessoa que aprendeu um ano para trás não aprendeu várias camadas que ajudam ele hoje a estar muito mais na frente quando surge algo novo. Então, eu acho que a gente tem essa visão de cultura, porque você está com a cultura de que você pode fazer, você tem que pegar, começar a mexer e você começar a tentar ver o que está saindo de novo e adaptar no que você está fazendo. Eu acho que isso é muito rico, né, para uma empresa e tudo. E aí, a partir do momento que você faz esse estresse com a empresa, né, que eu acho que o Antônio pode falar muito bem, quando se bota várias cabeças para aprender e deixa mexer, aí aparecem surpresas, né? E tem esse desafio, Bruno, que parece até dissonante, né? A gente passou um terço do painel falando do cuidado, para depois virar por que o pessoal não está usando. E eu acho que instintivamente a gente entende o quão perigoso isso é e gera esse medo inicial. Mas como você falou, eu não sei se a gente consegue ir de 0 para 1. Eu acho que você pega o 0, a primeira experiência já te leva para 10. Você abriu o aplicativo ali, testou alguma coisa, você não vai para 1, você já vai para 10. E se você insistir um pouquinho, você não vai 11, 12, 13, você pula para 100. E depois vai para 1000. E uma vez que você passa por essa jornada, a gente brinca, né, passou pelo portal, gera uma urgência, porque você tem momentos que parece até que é injusto a vantagem competitiva que você tem quando você está de frente para uma pessoa que não está preparada e suportada com AI. Quando você fala de trazer para a empresa, esse foi o segredo. Pensa, para simplificar, uma empresa pré-spell check. Tá?
a correspondência daquela empresa acontecia de uma forma. Uma vez que a primeira pessoa adotou o spell check, agora você errar um spell no e-mail passou a ser preguiça. Porque existe uma ferramenta para resolver isso. E quando você começa a levantar a barra, você ressignifica aquele comentário. Ué, mas esse documento foi escrito por AI. Como se não tivesse valor. Se a pessoa usou AI para tirar o máximo da informação e comunicar da melhor forma, aquilo dali virou a barra mínima. Então, se você não usar AI e resolver fazer uma carta manuscrita e não ficar tão boa, foi uma opção sua, porque aquela ferramenta está disponível. Então, acho que essa corrida por excelência, que é um imperativo que as organizações têm que ter, torna inevitável a adoção de AI. Aproveitando essa deixa, qual que é a dica que vocês deixam? O que é mais importante para alguém que está numa empresa hoje? Qual que seria, cara, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer ontem para poder não ficar para trás? Uma empresa que talvez não seja o que a gente chama de AI first, né, que são as empresas que já são nativas de inteligência artificial. Qual que é a dica que vocês deixam para o empreendedor brasileiro que não quer perder competitividade e quer se manter nessa nova era? Eu sou um pouco controverso, acho, no meu conselho, e que eu tenho dado bastante. Se você ler grande parte dos consultores e tudo, falam do perigo da AI virar videogame. Né? O cara entra ali, você fica brincando com aquilo, tem 1000 coisas que você pode explorar. O meu conselho para os outros líderes tem sido o contrário. Vira videogame. Passa um mês, porque um mês você explorando a AI como videogame, vai mudar a tua vida para sempre, porque você vai descobrir todas as capacidades e transponer ela para o seu dia a dia, aonde for, pessoal, trabalho, fica muito óbvio. Então, se o que você precisar para entender a capacidade da AI é entrar num gamification, lá, eu tenho um outro companheiro que é líder de uma organização maior que a minha, e ele entrou em AI pela paixão dele com relógios. As viagens dele pelo mundo, ele gosta de ir procurar os deals, etc. E uma vez ele conseguiu, para quem gosta de relógio, ele conseguiu comprar um blues da Rolex num duty free. Um blues do Rolex, um projeto de 15 anos, para você entrar na lista do Rolex, conseguir comprar. E ele conseguiu, via AI, localizando os tracks de estoque e tudo, e criou. E o dia que ele conseguiu aquilo dali, ele falou, acabou, minha empresa tem que mudar, porque se isso daqui gerou essa oportunidade para mim, pessoa física, se eu tiver a minha equipe trabalhando isso daqui, então cada um tem uma experiência diferente, e como conselho, baixa essa barreira que pode existir, de, não pode virar game, não pode, isso daqui tem que ser... O importante é você passar pelo portal. Uma vez que você passa pelo portal, você vê tudo diferente. Eu acho que você conseguir... na verdade, você chegar para a AI hoje e perguntar o que eu devo aprender para mexer com a AI, ela te ajuda, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é que você vai sair batendo na parede, vai achar o caminho, bater na parede, achar o caminho. Então, você realmente tentar achar informação, uma comunidade, algo que te direcione a você pensar em coisas novas, né? Que te direcione a entender qual é o caminho mais fácil, como é que eu estruturo melhor a nível de segurança. Então, eu acho que é um dos grandes usos que eu acho, sabe? Eu acho que você ser cutucado para testar coisas, né? Pô, tenta fazer uma landing page, tenta fazer um texto, tenta fazer alguma... Eu acho que esse uso é exploratório, sabe? Porque a partir do momento que você começa a entender o que dá para fazer, sua cabeça abre de novo. Fala assim, cara, quer dizer que eu consigo fazer isso? Então, peraí, se eu fizer isso aqui, quando vai ver, né, você já está fazendo tudo, né? Você entendeu como é que funciona. E a partir disso, vira mais uma questão de criatividade. Você tem uma hora que você entende o quê? Cara, eu sei fazer. Agora você fica buscando, cara, o que faz sentido fazer? Né? Porque dá para fazer tudo. É isso. Eu acho que o princípio... Eu escutei de 2 empresas das hyperscalers, que chamam, né, os líderes falando. Uma vez que eu removi o bottleneck de codificação, e hoje a empresa pode fazer tudo, a empresa hoje enfrenta uma coisa muito mais importante, que é o que vale a pena fazer uma vez que você pode fazer tudo.
A gente podia ficar aqui, acredito que a semana inteira nesse palco falando sobre o impacto da inteligência artificial, mas recebo a notificação. O tempo encerrou, infelizmente, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando dos avanços da inteligência artificial, da oportunidade que a gente tem como país, como empresas, como empreendedores, como colaboradores, um tema tão complexo, que envolve tanta coisa, né, cara, mas que está aqui, é agora, e a gente precisa se antecipar a isso, senão a gente vai ficar para trás como país. Então, é um tema super importante, mas agradeço demais vocês pela participação. Foi um prazer estar aqui falando sobre inteligência artificial. Obrigado. Bom só avisar que toda quinta-feira a gente tem uma live do Cultura Bio falando sobre AI. É um papo bem aberto e sobre novidades, então quem quiser participar está convidado. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. Estou hoje aqui para estabelecer um novo conceito de autocerimonialista. Nossa, até esquisitão num palco desse tamanho sozinha, mas vim aqui contar um pouco, né, recebi esse presente desse espaço para contar um pouquinho para vocês do que é o movimento Juntos por Cripto, contar um pouco do que a gente tem construído para o ecossistema no debate regulatório, né? Acho que muitas pessoas estão acompanhando esse evento e estão entendendo que o mote, acho que a grande tema do Blockchain.RIO esse ano está sendo regulamentação, né, de cripto no Brasil, exatamente porque, primeiro, é o primeiro ano que tem as normativas vigentes, a gente está chegando ao fim do prazo de conformidade, né, de alinhamento de conformidade regulatória, e, ao mesmo tempo, é um ano de eleições, né? Então,
nada mais importante do que a gente lembrar o que significa ir às urnas e o que significa atuar politicamente em prol de uma pauta que nos é tão cara quanto é a pauta cripto no Brasil. Então, me apresentando, antes de mais nada, muito prazer, eu sou Marina Fagali, sou diretora do movimento Juntos por Cripto no Brasil. O Juntos por Cripto é um movimento global de mobilização popular política que nasceu nos Estados Unidos, cresceu para o Reino Unido, para a União Europeia, para a Austrália, para o Canadá, e agora chegou ao Brasil, há mais ou menos 2 meses, sob o meu comando. Num ano de tanto debate regulatório, né, acho que era fundamental que a gente conseguisse trazer representação da comunidade nessa discussão, e é para isso que esse movimento existe. Ao redor do mundo, a regulamentação tem avançado, e o que a gente entende é que, muitas vezes, na discussão de como essas regras são desenvolvidas, como elas vão funcionar, o que faz sentido para a gente desenvolver esse ecossistema ou não, acaba esquecendo a principal ponta, que é a comunidade. Ontem também eu tive algumas conversas muito interessantes em que a gente falou, poxa, há 10 anos atrás, quem começou em cripto lá atrás, e eu não estava nessa época, que fique claro, mas eu me apropriei disso com muito carinho. Quando você falava cripto, você pensava automaticamente em comunidade. Mas, com o passar do tempo, isso foi mudando, e hoje, quando você fala cripto, você escuta stablecoin, porque é, na verdade, o maior caso de uso que a gente tem. Durante muito tempo, eu escuto ainda, é criptomoeda, mas tudo isso são casos de uso, são formas de aplicação de um ecossistema muito mais plural, muito mais complexo, e que, muitas vezes, quando falta um aprofundamento técnico, quando falta o entendimento e a participação dessa comunidade tão plural e diversa, que usa essa tecnologia de tantas formas, a gente acaba tendo uma regulamentação um pouco desequilibrada, né? Um pouco cegada em algumas outras aplicações. E quando eu regulamento algo tão complexo por um único caso de uso, eu acabo deixando de fora e, portanto, sufocando, eventualmente matando, outros casos de uso e outras possibilidades de tamanho impacto que o ecossistema cripto tem desenvolvido. Então, o movimento Juntos por Cripto, ele nasce dessa necessidade de dar voz para esses múltiplos casos de uso, de dar voz para essa comunidade. Hoje, quem participa do debate regulatório no Brasil são as grandes empresas, através de modelos associativos. Mas a representação institucional, apesar dela ter o seu valor, ela não entrega na sua completude o que é essa pluralidade, que é a comunidade cripto, o ecossistema, com tantas pessoas. Cada uma dessas empresas tem centenas, milhares, milhões de usuários, e cada um deles usa cripto de alguma forma diferente, né? E como é que a gente garante que esses interesses também estão sendo entregues? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que o movimento Juntos por Cripto dá voz para a comunidade no debate regulatório? Como que a gente, de fato, mobiliza, né, a população para lutar por aquilo que a gente acredita, que é o desenvolvimento do ecossistema cripto no Brasil? A gente tem uma plataforma, convido todos que ainda não conhecem a entrarem, conhecerem e se identificarem, e se o que eu falar aqui fizer sentido para vocês, se cadastrem juntosporcripto.org. Tá? Nós somos um movimento sem fins lucrativos, e essa plataforma, nosso site, além de ser a plataforma onde a gente faz a mobilização, então, o Banco Central soltou uma normativa recente que até agora eu não vi ninguém que concorda muito nesse evento, né? A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Se a associação sentar e debater com ele, se a associação sentar e debater com ele, pode até ser que ele concorde, mas talvez amanhã ele vai fechar a porta e ele não vai fazer nada com isso. Agora, se a comunidade começar a pressionar, e o que eu digo pressionar? A gente pode assinar uma petição com centenas de milhares de assinaturas, a gente pode mandar e-mails para a Caixa do Banco Central, até ele cansar de receber um e-mail com aquele tema. Nesse momento, ele vai entender que existe uma comunidade muito forte, realmente não engolindo o que eles estão fazendo. E aí eles vão ter que repensar a conduta, né? Outros pontos, a gente monitora todos os projetos de lei que discutem cripto que estão correndo na Câmara e no Senado. Atualmente, a gente tem uma média de 100 projetos de lei monitorado que vão desde registros on-chain de prontuários médicos ou de identidade unificada, até stablecoin, reserva soberana. Todos esses projetos que tocam o que é a tecnologia cripto de alguma forma estão sendo monitorados e são classificados como projetos
mais pró-cripto ou mais contra-cripto, né, dentro de uma escala de mais pró-cripto, parcialmente pró-cripto, neutro, parcialmente contra-cripto e totalmente contra-cripto. Além dos projetos de lei, e aqui eu acho que é o mais interessante, a gente monitora todos os políticos, e quando eu digo todos, são todos os 513 deputados, 81 senadores. E o que eu monitoro? O discurso e a prática. Então, eu vejo como eles falam sobre cripto, como eles falam sobre a gente, redes sociais, imprensa, eventos, e eu monitoro a ação, porque é muito fácil falar, né? Mas eu não quero que o cara fale e ache que ele vai convencer todo mundo, eu quero ver o que ele está fazendo lá. Então, eu monitoro quais os projetos de lei ele apresentou, ele relatou, ele votou contra, ele votou a favor, né? E com isso, eu consigo munir a comunidade de informação para que ela possa cobrar os seus representantes de endereçar essa pauta e de endereçar corretamente dentro da política brasileira. Então você vai me perguntar, poxa, Marina, então tem um candidato lá mais pró-cripto, é nele que eu tenho que votar? Não necessariamente. Na verdade, o que eu quero é mais políticos pró-cripto. Eu não quero sempre os mesmos. Eu quero quanto mais gente, e inclusive quanto pessoas de visões distintas discutem essa tecnologia que é neutra e que ela pode estar por um lado ideológico ou por outro, a depender de quem pilota ela ali, mais profundidade técnica eu levo para o entendimento e para a construção das regras que como esse ecossistema vai se desenvolver. Então, quando eu monitoro esses políticos, quando eu monitoro esses projetos, eu conto para a comunidade e eu deixo de forma muito transparente o que está acontecendo ali, para que a comunidade também possa se organizar e se mobilizar. E aí assumir esse protagonismo de dizer, poxa, as coisas estão acontecendo, eu estou não apenas alheio ao que está acontecendo, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu brigo com o Banco Central? Como é que eu brigo com o Congresso Nacional se eu não acredito, se não é esse o caminho que eu acho que cripto tem que ir? Qual é o caminho que você acha e como você está levando isso para o parlamentar que te representa? Nós temos valores e princípios distintos e a gente coexiste e está tudo bem. Então, o que a gente precisa? Que o parlamentar, que o político que dialoga com os seus valores e princípios, que está alinhado com o que você acredita, também debata essa pauta de acordo com o que você acredita. E, com isso, a gente consegue construir uma regulamentação com profundidade técnica, que hoje é um dos grandes desafios que a gente tem, né? E que realmente leva em conta como que a gente usa cripto, como é que a gente... Alô? Como é que a gente transaciona no dia a dia. Está falhando um pouquinho o microfone aqui, gente, desculpa. Bom, então isso é um pouquinho do movimento, isso é um pouco de como funciona. Eu tenho convidado todo mundo a passar, a gente está com um stand aqui saindo na direção do palco cripto ali, com uma urna eleitoral. Exatamente por quê? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que é importante a gente votar, né? É importante a gente participar dessa construção. Então, eu apresento as 7 propostas iniciais do nosso manifesto. A gente criou 7 linhas de políticas públicas com base no que já está em andamento no debate regulatório ou premissas básicas que a gente precisa discutir no processo regulatório para realmente desenvolver o ecossistema e não sufocar a inovação e tentar botar uma regra de um mercado em outro, né? O mercado cripto ele é um mercado particular, ele não é um mercado financeiro. O mercado financeiro é um dos maiores casos de uso dessa tecnologia, é quem tem colhido mais os frutos de benefícios de usar essa tecnologia, mas o mercado financeiro ele é mercado financeiro. O mercado cripto é mercado cripto. E tem muitas coisas sendo construídas. Hoje à tarde eu vou falar, inclusive, no painel da Unicef, também para mostrar um pouco como a gente tem gerado impacto positivo para crianças em situação de vulnerabilidade usando essa tecnologia, usando essas plataformas. Nas nossas propostas de políticas públicas, a gente fala em adoção de infraestrutura e tecnologia blockchain pelos serviços públicos, aprimoramento do marco regulatório, né, para a gente discutir segregação patrimonial, para a gente discutir tipificação de ativos que ainda não estão claros e, portanto, acabam sendo reféns de uma interpretação, né? Você entende que stablecoin é uma moeda? Ela é um ativo. Ela é uma operação de câmbio ou ela não é? Deveria correr IOF? Não deveria correr IOF. Todas essas discussões. Educação, gente, básico de educação financeira e Web3, a gente precisa tanto levar a educação para a base escolar,
quanto educar os nossos parlamentares sobre o que é cripto, sobre como isso funciona, qual é o potencial que a gente tem de construir algo melhor. Inclusive, o nosso manifesto chama como o Brasil pode assumir o protagonismo de potência dentro da economia digital no mundo. Né? Porque a gente entende que o Brasil tem uma capacidade muito grande e que essa tecnologia tem tudo para entregar de valor, mas a gente precisa que os políticos entendam isso também. Então, educação é básico para todo mundo. Aí tem outras pautas de segurança, neutralidade tributária, um marco regulatório específico para stablecoins, que é um dos maiores casos de uso e é uma grande dor que a gente ainda tem no ecossistema. Convido todos a conhecerem o nosso manifesto, se cadastrarem no nosso site, votarem na nossa urna e ajudarem a gente o quê? Eu vou auditar esses votos e vou levar, de fato, as pautas para os parlamentares mais votados, mostrando que existe uma base eleitoral que espera que eles tomem uma ação sobre esse tema. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, de contar um pouquinho desse movimento, é tudo muito novo, a gente está começando. Ah, Marina, mas o que significa se cadastrar? Primeiro, você vira um número. E se vocês ainda não entenderam que a gente está falando de política, o número é muito importante na política, ele é o meu capital político. É o que faz com que o político, de fato, me escute, sente à mesa e fala, opa, eu tenho uma base eleitoral aqui. Importante dizer também, o ano passado a gente teve a primeira pesquisa nacional das criptomoedas no Brasil, feita pelo Instituto Datafolha, em parceria com o Paradigma, e nessa pesquisa, muitas pessoas caíram para trás quando se depararam com um número, 25 milhões. São 25 milhões de brasileiros que, em algum momento da vida, já operaram e talvez ainda operam cripto. Só para ter uma referência do tamanho desse número na política brasileira, eu não sei se alguém aqui lembra qual foi a diferença de votos entre o candidato eleito e o segundo colocado à presidência da República. 2 milhões de votos. O que são 25 milhões? Não é um nicho. A gente realmente tem capacidade de construir algo e a gente espera politicamente que essa pauta seja debatida. Por isso, de novo, a gente é um movimento suprapartidário. Eu não tenho lado, eu não estou fechada com político nenhum, eu não quero influenciar em quem vocês votam. Eu quero que vocês me ajudem a levar para o seu representante essa pauta. Quanto mais políticos estiverem discutindo cripto, maior o aprofundamento técnico, melhor vai ser a regulamentação para todo mundo. Esse é o propósito do nosso movimento. É isso que eu estou convidando vocês a participarem comigo. Eu não vou fazer nada sozinha. Eu estou dando aqui a ferramenta na mão de vocês, para que a gente possa construir juntos o que é, de fato, uma regulamentação equilibrada para a cripto no Brasil. Então, estou muito à disposição. Meu LinkedIn também, Marina Fagari, para quem quiser conversar um pouquinho mais. A gente também está levantando muitas parcerias institucionais, e a parceria institucional ela é simplesmente uma parceria de co-marketing, de apoio. Por quê? Porque eu entendo que hoje o universo cripto de comunidades, né, cada um tem as suas comunidades, cada um tem os seus meios de comunicação, e eu preciso de ajuda para levar essa mensagem para mais pessoas. Então, se isso fez sentido para vocês de alguma forma, convido vocês novamente bater um papo comigo lá no stand, votar nas nossas urnas, né, levar de fato essa pauta para quem ela deve ser levada e fazer parte desse movimento. Vou salvar uns minutinhos, que acho que todo mundo merece ter um break, fazer um xixi, tomar uma água. Muito obrigada, conto com vocês. Seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
trocar para mim. Mas futuramente consegue trocar. Tá vindo um dos SDIs consegue trocar para o outro. Ganha um dos processos. Beleza. Aí eu já vou ter que trocar. O sinal tem 25. Não tem como identificar no 4-2. Eu cheguei? Só com precaução, vai cair. Chegar só com precaução. Beleza, obrigado. Teste. 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 Valeu. Alan, desculpa aí a confusão, pô. Tá boa a minha imagem? Teste, teste. Teste, teste. Espera aí. Espera aí só um pouquinho que ele tá pedindo. Ué, ele tá me dando. Espera aí. Ah, não, ele pediu pra.
Não, tem que estar na mesma janela. Então, ele está dando seu compartilhamento está pausado. Ah. Não, porque ela está dando que seu compartilhamento está pausado. É. Eu interrompi agora. Eu vou entrar e sair, tá? Vamos lá. Agora foi. Vou dar o play aqui, tá?
Ele vai entrar remoto. Vou passar logo a bola, então, para o nosso caro Gil Giardelli. Ele é CEO da Five Era e vai contar um pouco mais sobre os robôs maravilhosos que eles fazem. Então, sem mais delongas, Gil está conectado com a gente? Estou conectado, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, pessoal? Posso ir? Então, uma honra a todos vocês. Primeiro, um abraço do meu querido amigo Francisco. Mais um ano de Blockchain.RIO. Eu tive um problema com a minha conexão, que eu estava em Joinville, e aí estou por aqui. Vou falar para vocês dessa nova era do Physical AI. Nós estamos falando o último prêmio Nobel, de 10 de dezembro de 2025, foi a destruição criativa da destruição criativa. 3 cientistas da área econômica provaram que o conceito de Joseph Schumpeter, que foi, se você não destruir criativamente o que você faz hoje, alguém faria isso por você, agora ela foi colocada, né, de ponta cabeça e não existe mais a destruição criativa. Ou seja, os processos estão se encurtando e o que antes demorava 50 anos, em um ano está acontecendo. Por isso que nós estamos falando de locais onde as grandes empresas de inteligência artificial estão contratando prêmios Nobel, famosos laureados Nobel, famosas pessoas desse mundo, né, da economia, para entender sobre, são economistas-chefes da superinteligência. Porque, como disse a presidente do Banco Europeu, está vindo um tsunami e nós estamos discutindo qual vai ser, se a gente vai usar maior, biquênio ou suga branca. Então, bem-vindo ao capitalismo sem capital, né, onde nós estamos discutindo a ascensão da economia do intangível, que é muito dos bastidores, né, do que é chamado, né, tudo que vem do blockchain e tudo que está em volta. Vamos entender esse processo acelerado quando você tem uma Schaeffler criando as suas fábricas do futuro, Bosch, Siemens, aonde já é uma criação e correlação entre seres humanos e máquinas trabalhando. Para vocês terem uma ideia, a Otis foi a primeira na década de 20 a fazer um elevador para um grande prédio em Nova York, e hoje ela já tem prédios para empresas, para indústrias, aonde eles são para seres humanos e robôs. Então, a gente está vendo essa aceleração que todos os empregos repetitivos serão substituídos, né? E aí, só para a gente entender um pouquinho como isso está acelerado, hoje são 8.000 empresas da Physical AI, que são aquelas que criam robôs, que trabalham com o físico da inteligência artificial. Eu lidero a Five Era, que tem aí um grande trabalho, né, ligado a robôs que produzimos aqui e muitos trazemos de fora. Já são 8.000 empresas, o que é preocupante. 35% estão na China, 30% nos Estados Unidos, 20% na Europa e apenas 15% no mundo. Hoje, a indústria automobilística está investindo, sim, no conceito de criar robôs. E com isso, só para vocês entenderem a profundidade do que está vindo aí, nós estamos falando de vagas na Universidade de Stanford. Eu estive lá no laboratório recentemente, aonde para um recém-formado em ciências da computação em graduação, ele está tendo um pouco de dificuldade de arranjar emprego. Mas se você for um pós-doc com especialização em Physical AI, né, em aprendizado de robô e manipulação, salário de $75.000. E aí, né, bem-vindos à economia da inteligência artificial, a maior janela da nossa prosperidade. Aqui vocês estão vendo cenas de uma corrida, já está no seu 4º ano, depois que é dada a largada, todos os carros são movimentados por algoritmos avançados. O objetivo não é tirar o emprego de pilotos de Fórmula 1, mas é criar cidades inteligentes, locais, ambulâncias, carros de bombeiro, né? E aí eu quero só, antes de falar dos robôs, dessa mudança. Estive em Carrara, na Itália. Michelangelo viveu ali durante 2 anos para fazer a famosa Pietà. Ele só conseguia esculpir 13 centímetros por dia. A Carrara, além de belo, ele é muito forte. E agora, dentro de Carrara, uma empresa de Physical AI, de robótica avançada, onde, sem a genialidade de Michelangelo, de renascentistas, eles estão criando essas obras que antes demoravam 2 anos. Ou seja, em todas as áreas do conhecimento, a gente está vivendo esse mundo muito claro. Quero trazer um exemplo do futebol, que é caro para nós, mas por que meninos e meninas brasileiros abaixo de menores de idade
estão sendo comprados por clubes europeus por milhões de euros ou de pounds, porque hoje, se você tem alguém da sua família que está numa escola de futebol, aí no Rio de Janeiro, qualquer parte do Brasil, tem uma IA entendendo quem é o próximo craque. Então, a gente está falando da datacracia, que é uma nova economia dos dados. Quero também trazer os dados egocêntricos, né? Nesse paradoxo de Moravec. Aqui vocês estão vendo as cenas de profissionais da área da indústria da construção civil. Os dados egocêntricos é muito mais profundo que isso. Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, já tem uma empresa que ela fala assim: se cadastre aqui e peça para que um ser humano limpe a sua casa. Você não vai pagar nada, mas em troca, esse ser humano está com várias câmeras e sensores, e tudo que ele faz de lavar a louça, de lavar a roupa, limpar a casa, varrer, está sendo indo para a IA, para que depois isso seja colocado para os robôs. Então, nós estamos vendo essa substituição de empregos nobres, mas que serão substituídos. E quero falar de uma Dyson. A Dyson é famosa pelos seus secadores, né, que são muito famosos, mas agora, eles, quando comemoraram 50 anos no ano passado, eles falaram: o que nós sabemos de conhecimento tácito que podemos aplicar em outros negócios? Eles são donos agora das maiores fazendas verticais de frutas vermelhas, morangos e outras frutas, e fizeram o preço na Grã-Bretanha reduzir quase 30%. Ou seja, nessa nova economia, né, nenhuma empresa, nenhuma pessoa vai poder jogar todas as suas fichas num único lugar. Teremos que ter várias formas de gerar essa nova renda. E aí, porque também, né, se você, o nosso Brasil do agro, está olhando com muita preocupação, usando satélites, visão computacional, modelos de inteligência artificial, drones, biotecnologia. No ano passado foi a primeira safra de grãos, legumes e verduras do maior deserto chinês. Utilizando segurança, captura de carbono, soft power ambiental, eles estão agora tendo uma nova independência, né, sobre o seu cinturão verde. Algo que era inimaginável há alguns anos, mas nessa evolução da inteligência artificial. E aí quero falar de Garfield AI. Ele é criado por um cientista da computação quântica e por um famoso advogado britânico. Ela é a primeira ferramenta totalmente autônoma de inteligência artificial por direito, autorizada naquele país, na Inglaterra, e ele já ganhou o primeiro caso. Ele devolveu 7.000 pounds para uma reclamante. Ele cuida só de pequenas reclamações, com 5 pounds você pode colocar a sua reclamação ali, e eles estão envolvidos agora em mais de 600 milhões de pounds de devolução sobre esse novo mundo. E quero falar sobre esse fim da intermediação, onde se antes era difícil fazer filmes, agora estamos usando máquinas que estão fazendo, né, com um simples celular e um pouquinho de conhecimento, gravo qualquer pessoa, por exemplo, meu amigo Francisco, e transformo ele no que a minha criatividade imaginar. Então, estou falando de um futuro que já está entre nós. Sempre que se falou de futuro, as pessoas, a grande maioria, achou que isso não aconteceria. Por exemplo, a primeira ligação de um celular entre 2 técnicos da Motorola falaram: celulares nunca serão meios de comunicação. Ou quando Santos Dumont e centenas de inventores nos campos de Bagatelle em Paris diziam: esqueçam os aviões, não serão meio de transporte. Ou quando ele vira para o seu amigo, né, que fala, o Cartier, e fala: me faça o primeiro relógio de pulso. E por que eu estou falando isso? Vivemos o mundo da pós-startup. As startups são importantes, mas agora são as deep techs. Elas têm uma base científica e tecnológica muito sólida, né, um longo ciclo de desenvolvimento, precisa de muito dinheiro. Se derem certo, elas vão realmente mudar, não a economia delas, mas a economia de todo o planeta. Quero trazer algo aqui que faz um impacto muito grande. Vocês estão vendo cenas aqui da Colossal Lab. Ela é uma empresa de desextinção de espécie, já trouxe várias espécies que estavam extintas. Tem um debate ético ali, um debate científico, mas eles estão conseguindo. O debate também podemos brincar de Deus? Qual é o reflexo de você ter, né, trazer seres que não são mais vivos? Mas eles estão trabalhando. Trouxeram agora 2 lobinhos, chamado Remo e Rômulo. Eles são lobinhos que não uivavam há 10.000 anos, e agora eles estão entre nós. Eles estão trabalhando em 2 indústrias, a de carne cultivada e também a fonte da vida eterna, que é viver 150 anos com qualidade de vida. Já trouxeram o antílope azul, tão próximo de trazer o dodô. Então, um impacto como nunca visto na relação que nós temos com a nossa natureza.
E aí, as carnes cultivadas, aqui é um exemplo do que eles fizeram, uma carne cultivada que foi servida em vários jantares do mundo, feito de mamute lanoso. O mamute lanoso foi encontrado na Sibéria intacto, né, estava morto, evidentemente, tiraram o DNA e agora ele vive nesse novo mundo. Mas o que mais me surpreendeu, numa parceria com uma grande marca de moda francesa, eles produziram pouquíssimas bolsas por enquanto, mas essa bolsa vem do código biológico de um T-Rex de 67 milhões de anos, né? Porque o luxo está falando, quanto mais exclusivo, melhor. E aí, por enquanto, é um mundo fashion, mas são experiências de como nós estamos reconstruindo o laboratório do passado. Mas uma inovação traz outro desafio. E aí, nesse conceito de conversar, né, do a era da pós-inovação, também pós-smartphone, pós-lei de Moore, pós-startup, pós-IA. E quero trazer algo que impacta nós. Primeiro, os cientistas começaram entendendo que as baleias azuis conversavam entre elas, utilizando o banco de dados do aquário de Monte Rey, na Califórnia. Depois começaram a compreender que os elefantes conversam entre eles, da região sul do continente africano, de Namíbia, Botsuana. E agora, há menos de um mês, na China foi lançada, utilizando o mesmo conceito. São coleiras. Essas coleiras, elas têm um IA avançado e elas conseguem compreender o que o seu gato e o seu cachorro estão compreendendo com quase 95% de assertividade. Para vocês terem uma ideia, os 10 mil primeiras coleiras esgotaram em menos, né, de uma hora. Aí a pergunta que nós deixamos é: qual o impacto da gente falar com inúmeras inteligências simultaneamente? E aí, né, quero cair no mundo do pensar o futuro. Aqui vocês estão vendo uma escola de Physical IA. Antes você tinha que ensinar um braço de robótica de cada vez, e agora eles se aprendem de forma coletiva. O que um aprendeu vai compartilhando com outros. Então a pergunta é: como ficar inteligente em um mundo que é extremamente inteligente? Quais são as inteligências que nos diferem das outras, né? E aí, Physical IA. Aqui vocês estão vendo as cenas de vários esportes. Embaixo, um robô que ele já está no livro dos recordes. Ele acertou mais de 2.000 arremessos de 2 pontos sem errar. Vocês estão vendo cenas lá em cima da primeira e da segunda meia maratona de humanoides em Pequim. No início, parecia que eles tinham tomado alguns drinks no primeiro ano a mais. No segundo ano, eles conseguiram ficar o vencedor 7 minutos abaixo do tempo de um ser humano. Eles não querem substituir os seres humanos, mas eles querem fazer estresse de máquina para que brevemente esses robôs estejam entre nós. O esporte mais complexo para a robótica e para o físico IA avançado é o tênis de mesa. Por quê? Porque a bolinha chega a mudar 2 vezes de rotação e chega a mais de 100 quilômetros. E agora ele já tem a visão de máquina e braços robóticos pronto para isso. Não venceram ainda campeões mundiais, tentaram, mas já ganharam alguns sets. Percebe para onde a gente vai caminhar para esse novo mundo? E aí, no Physical IA, nós estamos falando, né, de uma Tesla que já declarou para os seus investidores que sim, eles vão ser a primeira empresa a entregar 1 milhão de robôs sociais para trabalhar ao lado de pessoas. Se você for agora para a Califórnia, tem ali algumas lanchonetes, por enquanto é uma, estão abrindo 2, aonde você vai em Los Angeles, você carrega seu carro por 15 minutos e fica esperando num tipo de uma lanchonete de arte deco futurista. E quem vai te atender são os humanoides servindo hambúrgueres e também pipocas. Eles não querem vender naquele momento robôs, eles querem entender como as pessoas estão reagindo a esse novo mundo. E aí, Disney fazendo o mesmo conceito com o seu Olaf e a sua inteligência artificial, e mais de 300 deles nos parques. Mas um ponto que eu quero pegar é o Vale da Estranheza. Para nós, roboticistas, o Vale da Estranheza é quando nós temos um momento onde se faz robôs muito parecidos com os seres humanos, as pessoas não queriam. E agora, as 2 novas gerações não têm esse problema. E aí, Deep Techs na China estão desenvolvendo rostos robóticos que são quase iguais aos rostos humanos. Brevemente, isso já vai estar acontecendo entre nós. Já tem robôs para entretenimento adulto utilizando essa tecnologia, mas, de novo, o debate é ético. Qual o impacto, né, de não saber se você está falando com um robô ou com um ser humano? E aí,
lembra do filme Hair, aonde o protagonista pergunta para sua IA: você você me ama? Ela responde: te amo muito. E ele pergunta: você só me ama? E ela responde: nesse exato momento estou amando mais de 7.000 pessoas. Então, preparem-se para esse mundo onde a robótica vai entrar. E eu quero pegar 2 exemplos que eu vi lá fora. Fui para Tóquio, fui nesse café, eu que gravei esse vídeo. Veja só que o robô tem ali um tipo de um crachá corporativo. Por trás dele tem uma menina muito simpática. Ela trabalha um dia sim, um dia não. E nesse café ela tem uma ELA muito avançada, uma doença que paralisou os movimentos dela. Ela trabalha da casa dela, na cama, utilizando seus movimentos do seu globo ocular. E eles falam: conversem com os nossos atendentes. E ela me disse: eu me sinto incluída. Eu me sinto realmente sendo útil para a sociedade. Eu estou aqui na cama, presa, mas estou realmente, né, vivendo um processo de inclusão quando eu converso com pessoas do Brasil, da Itália, da China. E por último, nessa parte do Physical IA, estamos falando de Índia, onde são 4 castas. Essas castas, elas são castas, uma delas é obrigada a fazer os trabalhos que eles são chamados de trabalhos sujos, e literalmente esses profissionais tinham que mergulhar no esgoto. Agora eles são roboticistas e não precisam mais mergulhar, eles utilizam esse conceito de utilizar os robôs. É sobre isso que nós estamos falando, de curar essas injustiças, né? E então, para eu finalizar nesses últimos minutos, bem-vindo à era pós-IA, um lugar onde o seu repertório vai ser cada dia melhor, aonde você sabendo sobre, por exemplo, histórias de cadeiras, você vai realmente criar esse novo mundo. Não precisa mais ser um programador para criar conceitos, né? Então já não é mais o Zé, como você usa e com que repertório cultural. Porque o que está vindo por aí é algo fantástico, que são 10.000 fábricas que já existem na China, dark factories, ficam o tempo todo apagadas. Só 2% do tempo para fazer uma manutenção, uma limpeza. Percebe isso que estamos vivendo? E aí, bem-vindos, né, aos Dark Labs, grandes laboratórios farmacêuticos, muito trabalho intelectual das pessoas por trás, mas lá no laboratório apenas seres sintéticos, seres feitos, né, de silício. Então, né, bem-vindos a essa explosão da inteligência. Né? Podia falar aqui um pouquinho do fim da lei de Moore, dos agentes de inteligência artificial que estão fazendo coisas fantásticas nesse novo mundo, né? E aí, quantos agentes já estão trabalhando entre nós, né, essa nova era. Uma frase de Sam Altman que foi muito impactante, onde ele disse: brevemente teremos uma empresa que vai ser de uma pessoa, 2 e centenas ou milhares de agentes de inteligência autônoma. Isso ele falou em dezembro, e essa empresa vai valer $1 bilhão. 8 meses depois, já está acontecendo isso. Deixa eu pular aqui direto para essa case. Medv começou com uma pessoa, vários mini-Macs e muitos agentes. Foi fundado em dezembro de 2025. No ano passado, atendeu 480.000 pessoas no mundo. Ele é uma nova tipo de farmácia. Rurumo, Arvey são empresas. Quem quiser esses cases, manda uma mensagem, eu compartilho com vocês. Então, vivemos um lugar que a IA agora já administra lojas pelo mundo. Então, nesses últimos 2 minutinhos, a minha tese para vocês é chamado a educação à prova de robô. Brevemente fabricaremos um robô de trabalho a cada 4 minutos. As fábricas já estão prontas. A pergunta é: o que você sabe que os robôs não sabem? A palavra nunca na tecnologia é complexa, mas eu posso assegurar que nós temos muitos conhecimentos que são intrínsecos humanos. Na parte de baixo, inteligência lógica, matemática, espacial, linguística, de reconhecimento de padrões, é intrínseca humana. Não, já fomos superados pelas máquinas, desculpa, essas inteligências. As de cima, filosófica, autenticidade, emocional profunda, intrapessoal, espiritual, ética, moral autêntica, ela é intrínseca humana. E a longo prazo, talvez nunca, é perigoso, as máquinas não chegarão a nossas inteligências. Por exemplo, se você tem um filho, uma filha, a primeira vez que você viu ele, aquela inteligência, aquela forma, né, é irreplicável em máquinas hoje. Então, meus queridos amigos, vou ser pontual com vocês, que vocês tenham
uma vida longuíssima, um abraço fabuloso no Francisco e em toda a equipe, né? Mas se Alvin Toffler disse um dia que o problema não era o problema, né? Alvin Toffler disse que o analfabeto do século XXI não seria aquele apenas que não soubesse ler e escrever, mas aquele que não soubesse aprender, desaprender e reaprender. Agora tudo mudou. O mais difícil não é apenas aprender coisas, é desaprender modelos que não cabem mais. Longa vida ao Blockchain.RIO, longa vida a essa nova era que nós estamos vivendo. E deixa eu interromper aqui a minha apresentação, né? Que vocês tenham um evento fabuloso e que brevemente eu esteja aí no Rio de Janeiro. Volto para minha querida amiga que está cuidando aí do nosso palco. Uma honra. Obrigado. Tchau. Seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. Gente, que apresentação sensacional, hein? Estou me sentindo um tanto mais inteligente depois de ouvir o Gil aqui nessa apresentação fantástica. Curtiram? Boa demais. E vai seguir bom demais agora. A gente vai falar sobre a digitalização da jornada do crédito privado e o nosso convidado de agora é o Rodrigo Cajano. Ele é founder da Captares. Seja muitíssimo bem-vindo. Vem para cá, Rodrigo. Pode se acomodar e arrasar, que o palco é todinho seu. Valeu.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre por que o crédito não escala, né? Queria dar uma visão geral hoje para vocês, porque apenas 1% do mercado, né, até menos que isso, tem acesso ao dinheiro do mercado de capitais, né? E olha o tamanho do mercado e como esse mercado não é assistido, né, que são os PMEs, né? Então, os PMEs hoje representam 95% das empresas no Brasil. São mais de 24 milhões de empresas. Elas giram 26,5% do PIB nacional. E a demanda de crédito está em 29% só atendida. E o que acontece, né? Por que esses caras não são atendidos? Porque o crédito no Brasil é muito caro. Então, ele tem um spread predatório, toda a validação do fluxo de crédito é manual, os trilhos são fragmentados, são empresas que fazem partes separadas, e a originação disso sai caro. Então, imagina se vocês tiverem 40 mil médicos para antecipar plantão médico. Como que você vai atender esses médicos? Por telefone? E se você tiver que antecipar cartão de crédito para esse povo, recebendo planilha, recebendo e-mail? E se você também tiver uma operação que depende de uma aprovação na mão? Isso acaba acontecendo o quê? Ela não escala, né? Então, o gargalo nunca foi a demanda, sobra médico, sobra lojista, sobra empresário querendo antecipar. O gargalo sempre foi operacional. Porque eu mostro aqui para vocês quanto custa, né? Quanto fica na última linha para quem está antecipando. Então, imagine só que tem um ticket de R$300 para antecipar, tá bom? A gente vai antecipar 2,2. O valor que vai ficar no final, para quem está antecipando, é R$2,55. Então, isso não escala, é muito caro. Né? E o valor, o spread, é muito pequeno. Então, por isso que o pequeno e médio empresário no Brasil não é assistido, né? Então, quando a gente fala de democratização de acesso ao PME, a gente tem que pensar diferente. E o mercado até pensou um pouco diferente. Aqui a gente está no Blockchain.RIO e há muito tempo se fala sobre tokenização de ativo. Mas a tokenização também ela foi usada de forma não tão eficiente. Ela foi focada no final, na distribuição. E o spread bancário, através da tokenização, caiu? Não caiu. O custo do capital para o PME caiu? Muito pouco. Originar um recebível ficou mais barato? Não ficou. Todo o processo é manual ainda. E validar o lastro deixou de ser manual? Também não. Aumentou a segurança para o investidor? Também não. A gente focou na tokenização no lugar errado. A gente focou na distribuição. Por que a gente focou na distribuição? Porque tem um apelo bacana, né? Mercado 24/7, fracionamento, e com isso, teoricamente, a gente estaria o quê? Trazendo o PME para acessar esse dinheiro que é para tão poucos. Então, essa é a minha frase, pessoal. Não tokenize ativos, digitalize jornada. Em vez de tokenizar o ativo no final, digitalizar a jornada inteira. Ao invés de inventar instrumentos novos, usar instrumentos clássicos e atrelar essa jornada digital embaixo. Tokenizar ativo cria um registro. Digitalizar a jornada ganha eficiência. Quais são as 5 etapas hoje para a estruturação de um ativo, né? A gente tem a originação, onde o ativo nasce, é um gargalo, tem uma fricção para você validar esse ativo. Daí depois a gente tem a validação, então se o ativo existe e a quem pertence, também é um gargalo, é uma diligência manual e documental. Depois a gente tem a estruturação, o veículo que vai comprar, se é uma debênture, se é uma nota comercial, o que seja. Isso também vira um gargalo. A execução do dia a dia, né? Aquela troca do ativo, aquele spread que eu mostrei para vocês, e depois você tem a gestão de tudo isso. Como que você faz a gestão hoje? As grandes gestoras fazem via Excel. Você imagina se isso escala, se alguém errou. Então, quanto maior o volume, mais pessoas eu tenho que ter para cuidar dessa operação. E aí, pessoal, que nasce a Capitale.
a gente digitalizou a jornada. Vou contar aqui alguns cases para vocês entenderem, mas a gente tem a originação digital, a validação automática, o motor de elegibilidade, né? Que eu simulo um fundo sintético sabor FDIC. Eu faço essa piada porque se alguém ouvir falar que eu estou fazendo um FDIC, eu vou apanhar. A estruturação, a liquidação automática e a gestão contínua. Hoje, a gente consegue reduzir o custo operacional em mais de 50%. 90% a gente consegue através do Rails de blockchain. Vou contar um case. A gente está antecipando o CTE, que é o Certificado de Transporte Eletrônico. Tá? E como acontecia isso? Está mudando um pouquinho, mas como acontecia isso? O motorista, quando enche o caminhão, emite essa CTE, tá? E ele, nesse momento, ele recebe 30% do valor do frete. Só que qual que é a dor desse momento? Tá? Qual que é a dor desse mercado? Ele só pode receber os outros 70% quando ele tiver o canhoto assinado que aquele pedido foi entregue. O que nós fizemos? Usamos os tais contratos inteligentes, usamos a blockchain, o rail de blockchain, e a gente consegue hoje, automaticamente, a partir do momento que recebe o canhoto assinado, tirar o dinheiro do nosso fundo e enviar diretamente para a conta corrente do motorista. Sem ligação, sem e-mail, sem um operador mandando aquele Pix. Tudo automático. Aqui é um outro case. Né? A gente tem uma grande indústria de refrigerante, onde todos os pontos de venda dela pagam hoje, em média, 3,5% a 4% para antecipar cartão de crédito. O que a gente fez? A gente fez uma versão da nossa tecnologia, onde o dinheiro desse fundo é da própria indústria, e ela antecipa os recebíveis para a sua cadeia. A sua cadeia paga menos spread. Com isso, ela gasta mais da indústria. 2, a indústria consegue gerar uma nova fonte de receita. 3, a facilidade. Esses pontos de venda são bares e restaurantes. Antecipam o recebível através do WhatsApp. Através do WhatsApp, a gente conecta as IMFs, a Núclea, a CERC e a B3, a gente verifica se aquele ponto de venda tem ou não recebíveis. Se ele tiver, a gente manda para o nosso motor de elegibilidade, e se aquele ativo estiver na tese do fundo, a gente simplesmente pega o dinheiro do fundo e envia diretamente para a conta do ponto de venda. Resumindo, o ponto de venda que pagava 3,5% para antecipar, hoje paga 2%. Muito mais barato, muito mais ágil, e ainda a gente criou uma nova fonte de receita para a indústria. Essa é a beleza de usar o Rails de blockchain. Não é só tokenizar o final, e sim você usar uma infraestrutura onde você tem split, você tem comissionamento, você tem cálculo de juros, amortização, entrega contra pagamento, liberação condicional de forma nativa. Você cria uma infraestrutura onde tem todas essas regras e um smart contract, de fato, faz a execução dessas regras. A liberação condicional que eu falei é exatamente a questão do motorista. Pagamento contra entrega. E o que já está rolando hoje, só para vocês saberem, tá? A gente já consegue antecipar a agenda de cartão conectado com a Núclea, duplicado escritural, que é a nova revolução do mercado, começou a iniciar esse mês. Mas o que é a duplicado escritural? Cada nota vai ser igual um registro de cartão de crédito. Essa nota, nós vamos ter o controle se ela foi cedida para outro player ou não. Nós vamos ter um banco central, que é a Núclea, a CERC e a B3, que vão falar, essa nota pode ser comprada. É um mercado, pessoal, de 12 trilhões de reais. CTE, que eu estava falando aqui, que é transporte eletrônico, FGTS, plantão médico, para vocês terem ideia, hoje existe um mercado gigantesco onde os médicos antecipam o seu plantão e chegam a pagar um spread predatório de 9%.
Ele não faz conta, ele simplesmente antecipa. E através da Capitalis você consegue criar esse fundo via tecnologia e criar também a jornada da antecipação, onde o médico vai entrar no portal, no WhatsApp, onde for, e vai solicitar essa antecipação. E a gente, via os nossos conectores, vai ao RP do hospital e vê se, de fato, aquele médico tem direito a antecipar esse dinheiro ou não. Royalties musicais, integrados com o ECAD. Então, artistas que vão receber royalties musicais já conseguem, através da nossa plataforma, também antecipar com um preço muito mais justo. Lembra que eu falei para vocês dos 2,55 que sobrava para casa, que estava antecipando, que não parava de pé? Agora, com uma infraestrutura de tecnologia, esses 2,55 vira volume. Você imagina no WhatsApp você oferecendo uma taxa muito mais acessível e ganhando no volume 2,55. Aí sim, pessoal, a gente está falando de democratizar acesso. E a gente usou o conceito da Web3 para, de fato, reduzir intermediários e, de fato, criar um arranjo fechado onde a gente consegue fazer essa execução de antecipação de recebível. Eles não estão fora porque são ruins, estão fora porque a conta nunca fechou. Tokenizar o ativo não faz a conta fechar. Digitalizar a jornada faz. O que o Pix fez pelo dinheiro, estamos fazendo pelo crédito. Mais segurança para o investidor, menos custo para o captador. Muito obrigado, pessoal. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. Vamos que vamos, minha gente. Quem estiver aí fora pode ficar à vontade para entrar e acompanhar nosso próximo conteúdo aqui do palco principal. Vamos em frente agora com a presença de Juan Carlos Reis, ele que é presidente da Comissão Nacional de Ativos Digitais de El Salvador, e ele vai trazer para a gente o tema El Salvador de Bitcoin a regulador. Então, você será muitíssimo bem-vindo, por favor. Um prazer receber-te outra vez. Buenas, ¿qué tal? Pregunta, ¿cuánta gente aquí entiende el inglés o la prefieren en español? ¿Inglés, español? ¿Inglés? Ok. Creo que hice la presentación en español, así que mejor la hacemos en español. Pero creo que hay traducción, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias y a toda la gente que me está viendo virtual, porque no hay mucha gente aquí. Un gusto estar con ustedes de El Salvador. Les quería compartir hoy en día la jornada salvadoreña, cómo nosotros hemos llegado de la adopción del primer país que adoptó Bitcoin como moneda legal a ser ahora el regulador número 1 mundial en activos digitales. Esto no es algo que es opinión, esto es algo que ha sido calificado por el calificador CoinCov,
que hizo un análisis entre todos los países basados a entendimiento, reglas claras, ley, creo que son como 40 puntos que tomaron en cuenta, y El Salvador quedó en primer lugar en los rankings. Entonces, ¿cómo hemos llegado a ese nivel? Les voy a presentar hoy en día lo que hemos aprendido de El Salvador y también algunas recomendaciones para la industria, que son ustedes, de Brasil, de cómo moverlos adelante. El viaje número 1, comenzamos con la adopción. En Brasil existe una adopción masiva de activos digitales, como es evidente con la participación de este evento. Los activos digitales, incluyendo cripto, es algo que no es algo nuevo, es algo que ya tiene más de 10 años de estar en circulación, de estar en crecimiento. Y en El Salvador, si se recuerda, en el 2021 el presidente Bukele decidió adoptar Bitcoin como moneda legal. Entonces nosotros fue una adopción gubernamental impuesta por el gobierno para la población, que nos dio una oportunidad también de dirección de gobierno, crear instrumentos educativos que hoy en día son los instrumentos educativos más avanzados sobre activos digitales y específicamente Bitcoin. Al entender lo que estábamos haciendo, creamos una regulación especializada que es la Ley de Emisión de Activos Digitales, que le da nacimiento a la Comisión Nacional de Activos Digitales, un ente regulador único. Esto no es una jornada del día a la noche. Junio de 2021, el presidente Bukele nos anunció a todos en la conferencia de Bitcoin que Bitcoin iba a ser adoptado en El Salvador como moneda legal. Rápidamente también nos movilizamos en crear aplicaciones e instrumentos de gobierno para la población salvadoreña para que tuvieran acceso a Bitcoin y también a una moneda estable. Entonces, el malentendimiento global es que piensan que nosotros forzamos a la población a usar Bitcoin, pero no es así. La billetera Chivo, que es la billetera nacional, tiene la opción de ser configurada. Yo solo quiero recibir dólares, vos me querés pagar en Bitcoin, automáticamente cambia todo a dólares y yo solo transacto en dólares. Entonces, hoy en día todavía es un experimento único en el mundo donde nadie más ha logrado hacer. Se habla de la adopción de monedas de CBDC, de monedas de Banco Central, pero nosotros optamos de adoptar algo que es descentralizado, Bitcoin. Noviembre 2022, de darnos cuenta, de meternos a fondo el estudio de lo que es Bitcoin, entendimos mucho más allá de que necesitábamos empezar a liderar el movimiento de Bitcoin y crear más información, y se creó la Oficina Nacional de Bitcoin. Ya en el 2023 también aprobamos la Ley de Activos Digitales, que es una ley ya entendiendo la tecnología. Lo que vimos nosotros es que toda esta bulla de cripto, y le digo bulla porque es productos muy especulativos, productos que no son instintivamente financieros, no nos queríamos meter en eso y creamos la Ley de Emisión de Activos Digitales. Creo, y mi portugués no es muy bueno, pero creo que el que presentó antes estaba hablando de tokenización, y eso es lo que venimos haciendo en El Salvador ya desde 2023. En el 2025 ya El Salvador lideraba y habíamos traído compañías globales, líderes globales a El Salvador, y la mayoría de compañías grandes globales, incluyendo Binance, Tether, Bitfinex, están en El Salvador para ser supervisadas. Ya avanzando, y por eso yo siempre repito que esto no es algo nuevo, esto es algo que ya nosotros estamos avanzando. Tenemos una ley bancaria de inversión que también da acceso a crear una ley bancaria de Bitcoin. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto y dónde es la diferencia entre El Salvador y los otros reguladores tradicionales? Nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en tus herramientas de antilavado de dinero, en tus herramientas tecnológicas, en tu fortaleza financiera y también en tu aplicación en general
cómo aplicas el marco legal. En El Salvador, yo por veces digo, tenemos una tasa de rechazo del 80% de compañías que entran, pero también está el otro lado de la moneda, que también somos el país que posiblemente recibe más aplicaciones para licencias en el mundo, porque somos el único país que de verdad hablamos el lenguaje de activos digitales. Ahora, nuestro lenguaje no es compatible con toda la industria de activos digitales. Si nosotros no podemos supervisar finanzas descentralizadas, entonces no podemos ser parte de eso en el aspecto de supervisión. Entonces, el marco regulatorio de El Salvador es único, pero es basado en la tecnología, es basado en poder entender qué es lo que se puede y lo que no se puede supervisar, y así lo implementamos. Nosotros en El Salvador creamos esto de cero, no venimos pensando que, hey, mira, esta industria se parece a la industria de valores tradicionales y metámosle las mismas regulaciones. Comenzamos de cero, comenzamos con gente de la industria y comenzamos a crear algo que iba a ser el número uno desde el principio. Le metemos todos los estándares de FAREF, colaboramos bastante con Gafi, porque al fin del día el regulador de reguladores es Gafi, y Gafi está poniendo los estándares para los cuales podemos reducir globalmente el lavado de dinero. Esto es algo muy importante para El Salvador, dado que por mucho tiempo nosotros fuimos víctimas del lavado de dinero, y esto es por las guerras y las maras. Entonces las leyes y la fundación de antilavado de dinero en El Salvador es muy fuerte. ¿Qué son los números que importan? Bueno, El Salvador todavía es Bitcoin Country. Todavía la promesa del presidente de comprar una Bitcoin todos los días. Hoy en día estamos casi llegando a 7,750 Bitcoins. Y el compromiso de seguir comprando Bitcoin es para siempre. Siempre se va a comprar una Bitcoin al día. Y por veces cuando el presidente encuentra más dinero y compra la DIP, compra más de una al día. Entonces, nosotros de país estamos comprometidos con la estabilidad y el crecimiento de Bitcoin. Pero encima de eso, también en el otro lado de la ecuación, viene el crecimiento de activos digitales, que es bajo la tokenización. Hoy en día ya hemos aprobado, creo que estamos a más de 150 compañías, emisiones, reguladores, certificadores y estructuradores aprobados en la comisión. Estos son, nosotros no miramos globalmente, aquí también se dice VASP, virtual. Nosotros no somos virtuales, somos digitales. No hacemos nada que es virtual. Virtual es mucha especulación. Todos son productos digitales, trazables, con una real world asset backing. Entonces, nuestras licencias y lo que hacemos es muy diferente a lo que está tratando de hacer el mundo globalmente. Lo más importante, y tal vez esto es el beneficio número uno, que todavía no ha salido a la luz de lo que estamos haciendo en El Salvador, es que activos digitales no tienen barreras geográficas. Y habiendo dicho, los activos digitales en El Salvador tampoco tienen impuestos. No hay impuestos en ganancias de activos digitales. ¿Qué significa eso? Que si tú de cualquier parte del mundo compras activos digitales en El Salvador, bueno, no es un activo digital que estás comprando en tu país, es un activo digital que se está comprando en El Salvador. Lo importante es de entender cómo vamos a colaborar globalmente hoy en día que tenemos instrumentos financieros reales que no tienen barreras geográficas. Por ejemplo, el levantamiento de dinero de una torre aquí en Brasil fácilmente se puede hacer en El Salvador por gente de Sao Paulo o por gente de Río, y el dinero se levanta en El Salvador y la torre se construye aquí en Brasil. El beneficio de eso es la tokenización, crea una manera transparente de poder ver cómo es que el dinero se está levantando. Segundo, cómo se está usando. Y tercero, tenés un activo en El Salvador que no tiene impuestos. Cuando tu token tiene ganancia, no hay impuestos en eso. Y si tú repatrias tu dinero de regreso, eso ya es problema tuyo en tu país, pero bastantes países no tienen impuestos en eso.
Esto va a crear una oportunidad global para que inversionistas vayan a El Salvador y levanten capital. Ya eso está pasando. Hoy en día estamos viendo en El Salvador más de 200.000 millones de dólares en activos tokenizados. Esta industria de activos digitales o Real World Asset Tokenization es el futuro que nos ponemos a pensar. Solo la industria cripto el año pasado llegó a 4.3 trillones de dólares. Esa es la industria cripto. Hoy en día, a corto plazo, se estima que el nivel de Real World Assets Tokenization está ya a más de 2 trillones de dólares, entre 2.1 y 2.3. Pero la visión que se viene, y esto estando ya tokenizando bastantes productos y viendo que BlackRock, y viendo que Fidelity, y viendo que todas estas compañías mundiales gigantescas están viendo la tokenización, la proyección de corto plazo es que fácilmente antes del 2030 estamos llegando a más de 3 trillones de dólares conservativamente de productos tokenizados globalmente. Yo, por ejemplo, mi meta de El Salvador es de llegar a 1 trillón de dólares antes del 2030. Y viendo todos los productos globales que están llegando a El Salvador, estamos bien en esa dirección. Para cerrar, les quería compartir una de las lecciones de compartir con lo que ha pasado. Hoy en día todavía se habla de esta industria como la industria del futuro, la industria que viene, pero yo creo que la narrativa tiene que cambiar porque la industria ya está aquí. Estaba en un país hace una semana donde en reuniones con el Banco Central les comentaba el crecimiento de esta industria y dicen que sus números son de 300 millones de dólares del 2024 al 2025. Les enseñé un reporte de una compañía que se llama Chainalysis, que Chainalysis dice el uso de activos digitales en ese país de 24 a 25 era 14.8 mil millones de dólares. Casi 50 veces más de lo que el Banco Central estaba estimando que el uso es. Este desconecte es muy peligroso no solo globalmente, porque significa que hay un desconecte del Banco Central no entendiendo cómo estos activos digitales funcionan. No hay supervisión y esto es una alerta para yo como regulador. A mí me asustaría esto, que me dijeran, mira, tú decís que tenés 300 millones, pero criptoanálisis dice que tiene 50 veces más. Eso enseña que no tenés los mecanismos suficientes para entender lo que está pasando en tu país con estos activos digitales. ¿Por qué? Porque todavía se habla el futuro. Esto ya no es el futuro. Solo en Brasil se estima que más de 318 mil millones en activos digitales el año pasado. Y esto también es del mismo estudio de Chainalysis. ¿Qué es el cuello de botella de la capacidad regulatoria y supervisoria? Es que los reguladores tradicionales todavía tratan de regular esto como que si fuera un activo tradicional. Activos digitales son programas de computación programados para tener una user interface como un instrumento financiero. Para darte el ejemplo más claro, que es el ejemplo que uso, si ustedes usan un carro eléctrico mañana, para ustedes es un carro, no hay diferencia. Pero ¿qué pasa si le llevas el carro eléctrico a tu mecánico tradicional? Tu mecánico tradicional no sabe qué hacer con un carro eléctrico, porque el carro eléctrico es una computadora programada a que actúe como un carro. No, señor, no se le cambia el aceite. Ya eso ya no existe en los carros eléctricos. Y lo que estamos haciendo hoy en día, y el cuello de botella, es que tenemos a los mecánicos tradicionales, a la super financiera, al Banco Central y a las entidades injustamente obligándolos a que trabajen en el carro eléctrico.
a que le traten de hacer un cambio de aceite, a que pongan reglas que ya no están en el uso de nuestra industria de activos digitales. Entonces, lo que se tiene que hacer es despertar, entender dónde está el atraso y colectivamente, la industria, ustedes, venir juntos y decir qué es lo que es necesario pedir para que cambie la industria y esto se pueda adaptar y existan reglas claras con altos estándares. Esto no es algo imposible de pedir porque es algo que ya lo hacemos en El Salvador. Para mí yo diría, y para cerrar los dejo con este mensaje, no solo creo que es posible, les diría que basado en lo que les acabo de relacionar, de falta de desconocimiento que existe en esta industria entre el regulador y el supervisor y la cantidad que se está comercializando, les diría que esto es urgente. Es urgente que ya dejemos de decir la industria del futuro, dejemos de decir la industria que viene y darse cuenta que esta industria está aquí ya y es una industria que sigue creciendo. Bueno, los activos digitales ya no son el futuro. El Salvador ya lo reguló como el presente y estamos todavía de primer lugar. Entonces, creo que Brasil no es justo decir que Brasil puede hacer lo mismo que hizo El Salvador. Brasil es nosotros ni llegamos al tamaño pulga comparado al tamaño de Brasil, pero al mismo tiempo no es una excusa para no avanzar y también al mismo tiempo no es una excusa para que la industria no se una y ustedes puedan entender cuál es el problema más grande y qué es lo que se tiene que hacer para poder crear reglas y normativas claras para poder avanzar esta industria en adelante. Yo sinceramente miro que Brasil puede ser, bueno, lo es una potencia global, pero bajo buena dirección y supervisión, Brasil puede llegar a ser una industria financiera global en activos digitales. Los dejo con eso. Muchas gracias. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. Cheiroso pra carregar tudo, não tá passando do fundo? Porra, tá querendo cantar corações, preto? Mas olha só, vai ter Não, duvido, vai velho. ter, É que a gente... vai ter palco com 5, né? Tô resolvendo a capinha. Deve estar fazendo até os outros, né? Deixa por enquanto.
Meus caros e minhas caras, vamos adiante agora. Vou fazer aqui formalmente o nosso convite para vocês seguirem com a gente, acompanhando nesse momento o tema regulação e liquidez, a vantagem que está fazendo o Brasil construir um mercado institucional de ativos digitais potente e líquido. E para esse bate-papo, tenho o prazer de convidar minha colega aqui de profissão, Aline Fernandes, ela que é jornalista e também a nossa mediadora da vez, ela é editora e também curadora de conteúdo. Seja muitíssimo bem-vinda, Aline. Pode tomar o seu posto aqui, para você ficar bem baixinho da sua foto. Isso. Convido também o Charles Abulafia, ele que é CEO da K-Invest Group. Seja muitíssimo bem-vindo, Charles. Gente, acho que eu não ouvi as palmas. Palmas em dobro aqui, por favor. Muito obrigada, Charles, aqui por gentileza. E também Tatiana Guazelli, ela que é partner na Pinheiro Neto Advogado. Seja muito bem-vinda, Tatiana, também deste lado aqui. E para completar, por favor, eu chamo ao palco o Pedro Nascimento, ele que é do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso palco, Pedro. E então, agora, Aline, é com você no comando. Um ótimo painel a todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao Blockchain.RIO por mais uma oportunidade, ao Charles, o CEO da K-Invest, que me convidou para mediar esse palco. E nós temos pouco tempo, então eu vou aproveitar ao máximo essas mentes aqui comigo. O tema do nosso palco, como a gente tem aqui, regulação e liquidez, né? A vantagem que está fazendo o Brasil construir um mercado institucional de ativos digitais potente e líquido. O Brasil já saiu na frente, o Banco Central, historicamente, é um banco que fez o PIX, fez o caixa eletrônico, e agora a gente está falando de ativos digitais aqui, né? Então, normalmente, regulamentação de ativos digitais e liquidez aparecem como desafios, mas as dimensões que a gente fala desse sistema podem funcionar, com certeza, como vantagens competitivas. Eu vou começar a pergunta para todos, tá? Vou começar aqui pelo Charles e a gente vai. O que ainda falta para a gente transformar o avanço regulatório e tecnológico em escala e liquidez? Obrigada, Charles. Boa tarde a todos. Obrigado, Aline, pela pergunta. Aproveito para cumprimentar meus parceiros de painel, começando com o Banco Central. Pedro, obrigado pela participação do Denor, agradece a equipe por mim, pelo pessoal aqui da K-Invest. E minha grande parceira de mais de 10 anos de trajetória, a Tati, da Pinheiro Neto, nossa advogada desde o começo da K-Invest no Brasil. Então, é realmente uma honra participar de um painel potente assim. Antes de falar do que falta, é importante reconhecer o que tem. E por que a K-Invest, como um banco de bancos focado em serviços financeiros para instituições financeiras bancárias, escolheu o Brasil. É importante que, quando você realmente olha a regulamentação, você precisa de clareza. O Brasil, óbvio, tem vários problemas no Brasil, todo mundo fala, mas nível de Banco Central, ele está na frente de quase todos os países do mundo. A K-Invest hoje é o maior banco institucional de Cayman e atende diversos países, incluindo instituições financeiras nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e você realmente vê a diferença do trabalho do Banco Central quanto se diz regulamentação e acompanhar realmente os regulados. Isso também se vê desde o reconhecimento da Receita Federal do Bitcoin como um ativo. Foi chamado de criptoativo antes que todo mundo. Isso ajuda, tudo chama clareza. E a segunda coisa que a gente vê é criar uma lei já referenciando a cripto. Isso foi feito em 2022. Antes das maiores potências mundiais. Finalmente, agora, a regulamentação que entra com a 519, 520, 521, uma clareza de como operar, como que os intermediários conseguem realmente atender o público do varejo com segurança, com atenção à prevenção de lavagem de dinheiro, antiterrorismo e todos os componentes que o mercado institucional, que é quem lidera realmente o volume no mundo, precisam. Agora, entrando aqui no que a gente percebe que falta, existe uma jornada muito longa até chegar no tão esperado outubro. Então, já vamos direcionar aqui, ver se a gente resolve no painel mesmo. O que falta aqui, pelo menos do nosso lado, como um prestador de serviços bancários, é reconhecer as instituições que já se movimentaram. Por quê?
como a gente está num sistema binário, ou a instituição ela não fez nada, ou tudo em outubro, se caso tiver que colocar uma prorrogação, hoje a gente está no escuro. É muito difícil, obviamente, a gente tem que fazer um trabalho imenso de entender quem está pronto para a regulamentação ou não. Isso não existe nenhum indicador, vamos dizer, no Banco Central, ou qualquer tipo de indícios, então a gente tem que fazer o trabalho o mesmo trabalho que eu faço em 2018. Eu preciso começar do zero, ver se tem prevenção de lavagem de dinheiro. Porque todo o trabalho do Banco Central, ele acaba caindo em nós. Por mais que é legal eu vender para qualquer instituição que fala que ele vai ser sabe, a responsabilidade é nossa. E como a gente tem, basicamente, muito a perder, caso que uma transação seja uma transação ruim, a gente acaba ficando realmente muito reticente de poder realmente atacar o mercado e, basicamente, a gente acaba trabalhando com poucos. Então, eu acho que o que falta, assim, resumindo, é clareza em quem caminhou e progrediu, porque não é a mesma coisa, não é tudo ou nada. Tem gente que fez muito e tem gente que não fez nada. E essa clareza, eu acho que seria importante passar para o mercado. Perfeito. Pedro? Bom, pessoal, primeiro agradecer o convite para participar do painel. Seria muito bom estar aqui pelo Banco Central, tentando dialogar com o mercado, entender um pouco melhor como é que o mercado funciona, para tentar moldar melhor a nossa regulamentação a realmente a como o sistema financeiro funciona na prática, né? Fazer um disclaimer inicial, né, que eu falo por mim, não necessariamente pelo Banco Central. O que importa realmente é o que está no papel, que é a comunicação oficial. Eu estou aqui para tentar esclarecer dúvidas, mostrar um pouco da nossa posição, mas no final do dia o que importa é o que está na norma, né? E eu acho que, tentando um pouco responder também a pergunta geral, a gente realmente está nesse ponto de transição em que a gente está agora esperando para ver quem vai até o final de outubro se manifestar e tentar iniciar esse processo de autorização já operando, né? Porque vai poder também, vão continuar podendo, outras instituições que não estão operando ainda vão poder participar do rito normal de autorização, né? Mas até outubro é o prazo para quem já opera buscar a sua autorização para poder participar desse rito especial de autorização enquanto já está operando, né? Que é diferente do comum, né? Que é ser autorizado antes de começar a operar efetivamente, tá? E a gente está nesse momento que um Banco Central ainda lida com um gap de informações grande ainda, né? A gente ainda não tem um acesso, um contato direto com quem operar no mercado. A gente não tem uma remessa de informação do mercado ainda que permita ao Banco Central, efetivamente, saber quem está operando e como está operando. Eu acho que isso, hoje, para a gente, ainda é a maior dificuldade. Porque até na questão de como é que a gente molda realmente a nossa norma ao mercado, a gente depende muito desse acompanhamento direto que a gente tem com o mercado, essa relação direta, de poder ter essas informações, de poder dialogar diretamente com os regulados, ou pelo menos em quem está em processo, saber com quem falar, saber quem é o responsável por cada empresa. E hoje a gente ainda está nesse ponto de transição. Eu acho que isso, para a gente, é uma dificuldade, né? E a gente tem dificuldade, que eu acho que a gente entende também que o mercado sente isso também, né? Nesse momento em que ainda não tem essa previsão, essa clareza de quem é autorizado, quem não é, quem está buscando para legalmente ou não, eu acho que também traz incerteza para o mercado inteiro, para o investidor, para quem opera, para o consumidor final também. E eu acho que esse é a nossa dor atual e que vai ser resolvida até o final do ano, né? Até o final do ano a gente vai ter pelo menos essa informação inicial, olha, de quem está buscando ser autorizado ou não, e quem pode operar ou não, e a gente vai também, tentando também endereçar um pouco das preocupações, o prazo inicial para envio de documentação e para comprovar esse mínimo, requisitos mínimos, né? Incluindo a comprovação da operação já em fevereiro, que foi quando entrou em vigor as normas, e quando se deu a criação do direito ou não de ter esse rito especial de autorização, né? E mas como em outros processos de autorização, o Banco Central sempre tem um diálogo também com o autorizado, né? Ninguém é negado, tem seu pedido negado de ofício, de maneira arbitrária. Sempre há um diálogo para conversar, para entender o que pode ser sanado ou não, o que pode ser corrigido ou não, e isso vai ser mantido também nesse processo, tá? O nosso objetivo sempre foi garantir uma transição tranquila, sem sobressaltos, porque a gente sabe quanto é traumático para uma instituição, para os clientes, para o mercado inteiro, quando a gente obriga uma instituição a sair do mercado, né? Não é uma coisa que a gente leva, que a gente considera leve, não é o que a gente faz sem uma motivação sólida, né? Então, acho que por isso a gente tenta passar também para esse segmento
essa é a mensagem, que a gente vai tentar fazer a transição da maneira mais tranquila possível, respeitando também o direito de quem já opera nesse mercado e dos clientes também que já operam nesse mercado, né? E, historicamente, o Banco Central também nunca fez tantas consultas públicas, né? Tanto a sociedade quanto os players, né, Pedro? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Sim, eu acho que a gente tem eu não posso fazer toda a história do Banco Central, mas eu acho que a gente tem, acompanhando os 10 anos, uma tentativa nossa de aumentar a abertura do Banco Central para receber contribuições da sociedade, tanto no processo formal de regulamentação, como da consulta pública, quanto no dia a dia de acompanhamento do mercado, para identificar como é que a regulamentação pode ser aprimorada, como é que a gente pode corrigir eventual falta ou excesso, para melhor atender a sociedade. Tati. Boa tarde, obrigada, Charles, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Aline, com o Pedro. Pedro, obrigada mais uma vez por ter aceito também o nosso convite de participar desse painel. Tão importante manter esse diálogo aberto com o Banco Central, como vocês têm feito, né, com toda a indústria. Eu acredito que a segurança jurídica do mercado de ativos virtuais evoluiu muito nos últimos 4 anos, né? Como o Charles bem falou, em 2022 foi publicada a Lei 14478, que deixou claro que é um mercado legítimo, que merece ser regulado. Em 2023, o Banco Central foi designado como a autoridade reguladora desse mercado e começou um longo trabalho da construção do arcabouço regulatório inicial, né? Então, como você comentou, Aline, de fato, foram muitas das consultas públicas, né? Pela primeira vez, o Banco Central, antes de publicar até uma minuta das normas, publicou um questionário, né, com 38 questões abertas para o mercado a respeito de como deveria ser a regulamentação desse mercado de ativos virtuais, quais eram as principais preocupações e pedindo sugestões, né, do mercado de como deveria ser a regulamentação. Muitas sugestões foram observadas pelo Banco Central na minuta da norma que foi submetida, então, à consulta pública, e a norma que foi publicada, né, as 3 resoluções que foram publicadas em novembro do ano passado, refletiram todo esse processo de diálogo com o mercado. É claro que tem preocupações legítimas do Banco Central que devem ser refletidas nas normas, mas o Banco Central ele buscou entender o mercado, né, e trazer uma regulamentação que permitisse o desenvolvimento do mercado de ativos virtuais no país. E eu acredito que o que falta agora é o amadurecimento regulatório natural, né, de um mercado novo que acaba de ser regulado. As empresas do setor vão entrar com seus pedidos de autorização até o fim de outubro. Hoje, o Banco Central não tem nem como saber quem vai entrar com pedido, quem não vai entrar com pedido, como cada um opera dentro desse mercado, né, como o Pedro colocou. Então, primeiro, acho que o mercado precisa, né, apresentar esses pedidos de autorização e passar pelo processo de autorização. A gente imagina que vai ser um processo longo, né? O próprio Banco Central já estima 1 ano para a fase 1, 2 anos para a fase 2 do processo de autorização, mas durante esse período, todas as empresas vão poder continuar operando. Isso, inclusive, um princípio que foi trazido pela própria Lei 14478, que está sendo observado. E eu acredito que, conforme as empresas forem sendo reguladas, algumas das preocupações que existem no mercado, que têm gerado algumas normas um pouco mais rigorosas, digamos, né, como a recente norma da retenção por 24 horas para operações acima de $10 mil, podem ser revisitadas, né? Porque o Banco Central vai passar a ter as informações, né? A partir de novembro, as empresas vão ter que apresentar a CAN 212 com informações sobre as transações transfronteiriças usando ativos virtuais, compra e venda de stablecoins, transferências para carteiras autocustodiadas, entre outras, o que vai dar uma visibilidade para o Banco Central que hoje não existe. E a falta de visibilidade gera preocupação. Então, acho que é importante realmente cada vez mais ter uma maior transparência. Perfeito. Ainda nessa linha, né, Charles, agora a gente sabe quando uma instituição decide operar ativos digitais, ela não basta simplesmente ter a demanda, ainda falando de tudo isso aí que vocês colocaram aqui na mesa. Precisa de liquidez, infraestrutura, segurança, compliance, previsibilidade. Para você, Charles, você acredita hoje que o Brasil é um mercado particularmente interessante para a construção dessa infraestrutura institucional de ativos digitais? Igual comentei, Aline, a gente, não porque o grupo tem um controlador brasileiro que a gente está no Brasil.
de todas as possibilidades do mundo, a gente viu que o Brasil tinha realmente a capacidade de desenvolvimento realmente no cripto institucional. Quanto à liquidez, ela é um sinônimo de eficiência de mercado. O que ela se resume à liquidez? Todos os participantes que gostariam de comprar e vender conseguirem realmente fazer isso. Hoje não é o fato do mercado atual. Por quê? Porque a gente está em momento de transição, certo? Então, igual o Pedro colocou, eles têm realmente, até aprecio você compartilhar isso com a gente, tem um trabalho gigante de conseguir realmente trazer um mercado que não tinha nenhuma regulamentação com a regulamentação máxima. Mas, para quem está realmente atendendo esses clientes, o que acontece? Tem muita incerteza. Então, não todos os participantes que gostariam de vender conseguem vender, porque eles falam, será que pode? Isso, obviamente, é muito bom para a minha amiga Tati, que tem muitos clientes que consultam ela, mas para o mercado eficiente, realmente, fica mais difícil. Uma vez que você tem clareza, ela desenvolve com que qualquer participante fale, olha, que não tem risco regulatório, que não tem risco de permissão de lavagem de dinheiro, eu já entendo o que o meu regulador quer e eu entro no mercado. E é o que vai voltar. Hoje o mercado não está assim, mas a gente aposta nisso, por isso que a gente está completamente focado e com bastante conversa com o Banco Central para deixar realmente o mercado eficiente. Por quê? Agora eu quero alertar para o outro lado. Se a gente não fizer isso, é triste, mas não vai ter Blockchain.RIO, não vai mais ter Fiberbutton, não vai ter mais nada, porque não existe um mercado de uma commodity com preço ineficiente. Ninguém vai comprar daqui. Todo mundo sabe mandar um wire internacional e comprar lá. Então, se a gente não deixa eficiência na cripto, no mercado nacional, é simplesmente o fim da indústria criptonacional. Não tem nem por que fazer nem a 19, nem a 20, nem a 21. Vai ter intermediário de nada. Então, o mercado está se convergindo e o mercado está no caminho certo. É só tempo realmente de maturação para conseguir realmente digerir toda a regulamentação. Mas vai acontecer, estamos super otimistas. Maravilha. Agora eu vou para a Tati. Tatiana, geralmente existe uma percepção, tá, de que a regulamentação necessariamente ela vem junto com uma restrição. Mas para o investidor institucional, muitas vezes é o contrário. Ele precisa dessa regulamentação, inclusive, para trazer mais segurança clara para o negócio dele, né? Acaba impedindo a entrada de capital, existe essa percepção. Para você, o avanço regulatório brasileiro já está começando a transformar essa segurança jurídica em vantagem competitiva? Certamente. Um grande exemplo disso é o uso das stablecoins para as transferências internacionais, né? Antes da regulamentação, já existiam estruturas em que a stablecoin era, de uma certa forma, utilizada, até porque a tecnologia traz uma eficiência nas transferências internacionais, mas eram poucos os players de mercado que ofereciam essa solução e também eram poucas as empresas que estavam seguras o suficiente para adotá-las. E, certamente, as grandes empresas não tinham essa segurança. A partir do momento em que o Banco Central regulamenta esse mercado, publica a Resolução 521, que deixa claro que a stablecoin ela pode ser, sim, utilizada para fins de transferências internacionais no âmbito do mercado de câmbio, ainda que não seja exatamente uma operação de câmbio, isso revoluciona o mercado, porque agora as grandes empresas têm o conforto de adotar esse instrumento para fins das transferências internacionais, ganhando mais eficiência, mais rapidez nas suas operações. Então, esse é só um exemplo de muitos efeitos positivos da regulamentação e concordo que a regulamentação tem um impacto bastante positivo para esse mercado, ainda mais que é um mercado que sofreu bastante preconceito, tinha uma preocupação a respeito da segurança jurídica. Então, você ter uma lei dizendo que é um mercado legítimo, um regulador trabalhando na regulamentação desse setor, uma licença específica que as empresas desse setor vão poder aplicar, isso faz uma grande diferença para os participantes desse mercado. Agora eu quero escutar a visão do regulador, obviamente, né? O Banco Central, o Brasil, está entrando numa nova fase da regulamentação das chamadas PSAVs, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, para quem não está acostumado com essa sigla. E existe uma expectativa muito grande de toda a indústria sobre o impacto desse novo ambiente, dessas participações dessas instituições financeiras. Desculpa aqui o meu microfone. Qual é o mercado que o Banco Central pretende ajudar a construir com essa regulamentação? Eu tenho uma segunda pergunta aqui, mas eu vou com essa na sequência, eu complemento. Então, a gente vê o potencial, não só potencial, porque já na prática a gente vê isso, não só potencial, a gente vê como o mercado já se comporta e a gente vê o ganho de eficiência que os ativos virtuais, ou até pelo menos a tecnologia,
base o que ela pode trazer ao sistema financeiro como um todo, né? Mas também não cabe ao Banco Central também escolher nem tecnologia nem solução, né? Cabe a gente regulamentar e ver que solução faz sentido para o mercado como um todo, para os fornecedores, para os clientes, e realmente eles que vão escolher o que é melhor, o que é mais eficiente. O que cabe ao Banco Central é tentar identificar no sistema financeiro quais são os riscos e tentar mitigá-los adequadamente de maneira também simétrica em relação a cada produto e a cada segmento, né? Mas a gente vê como, por exemplo, como a Tatiana mencionou, como no mercado de ativos de câmbio, a tecnologia trouxe realmente um salto significativo de eficiência que já é amplamente utilizado, né? As stablecoins deram esse salto em volumetria, em número de usuários, em caso de uso, justamente porque elas atendem, que elas aliviam uma dor de quem usa esse mercado, que é o custo, a demora, e realmente é algo revolucionário que traz eficiência, né? Em outros mercados, como de pagamento no Brasil, a gente percebe que talvez o apetite seja menor, porque, por exemplo, talvez o Pix, a conta de pagamento, já esteja uma solução sem fricção, com baixo custo e rápida e eficiente, que talvez não deixe tanto espaço, por exemplo, para esse uso do cotidiano, de ser substituído por stablecoins em real, por exemplo, né? Mas a gente não, mesmo assim, a gente não desconta a possibilidade, porque a gente sabe que, por exemplo, as stablecoins podem ser muito úteis para uma camada de liquidação para uma economia tokenizada, né? Então, a gente vê esses casos de uso também possíveis, e o nosso trabalho é permitir todos eles na medida do possível, mitigar os riscos de maneira adequada e realmente deixar o mercado decidir como é que vai ser utilizado, né? Então, essa é a nossa visão. A gente percebe, a gente já vê na prática como a tecnologia traz eficiência, traz ganhos de inclusão financeira, de desenvolvimento econômico para a sociedade, e a gente quer realmente ampliar e potencializar esses ganhos. Perfeito. Complementando só um pouco, equilibrar os pratinhos, né, Pedro? Como que vocês encontram o equilíbrio entre a proteção, a integridade do sistema financeiro nacional e o espaço suficiente para que a inovação continue acontecendo no Brasil? Então, eu acho que é uma das principais perguntas que a gente recebe hoje, que a gente lida com isso diariamente, né? E não tem uma resposta absoluta, é sempre caso a caso e tentando, no dia a dia, construir a melhor regulamentação. Porque é isso, a regulamentação não apenas desse segmento, que é um segmento novo, com uma regulamentação nova, né? A regulamentação, em todo sentido, em todos os segmentos, ela é uma coisa viva, tá? A gente está sempre ajustando as nossas normas, seja porque a gente percebeu que havia algo a ser corrigido, uma falta, um excesso em algum ponto, ou porque realmente o mercado evoluiu, a maneira como os produtos são oferecidos e consumidos mudou, apareceram novos riscos, novos problemas, a gente busca acompanhar o mercado e evoluir a regulamentação também acompanhando o mercado, né? Mas esse ajuste, muitas vezes fino, entre inovação e segurança, é realmente essencial para a gente e é muito difícil às vezes também, né? A gente tem que lidar ao mesmo tempo com o avanço da inovação também no crime organizado, na lavagem de dinheiro, tentando ao mesmo tempo também a gente, Banco Central, uma instituição pública, obter também esses ganhos de informação, esse ganho de escala, esse uso maior de tecnologia, com as limitações que a gente sofre também por ser parte da máquina pública. Então, tudo isso aí a gente tem que equilibrar para tentar alcançar a melhor recomendação possível. E aquela coisa, sempre, e nunca a gente nunca vai alcançar esse melhor cenário, né? É sempre um objetivo, a gente está sempre buscando isso. Mas nunca vai ser alcançado, porque nunca vai parar de ter evolução no mercado financeiro e também em quem quer fazer coisa errada também, né? Então, nunca vai ter solução absoluta. Eu vou com a Gazelle agora, vamos falar de escala. Vamos imaginar aqui que somos uma grande instituição financeira internacional olhando para o Brasil, tá? Então, a gente tem regulamentação avançando, mercado financeiro sofisticado, PIX, a tokenização e uma população extremamente digitalizada, né? Do ponto de vista jurídico e regulatório, Tatiana, o Brasil já oferece segurança suficiente para atrair mais capital institucional para os ativos digitais? Certamente, na minha visão. A lei, né, de 2022... Você já complementa. E o que precisa amadurecer, então, se precisar? Bom, obrigada pela pergunta. Então, certamente, tem segurança jurídica no Brasil para o mercado de ativos digitais.
muito mais do que a gente vê em diversas outras jurisdições. A lei por si só, de 2022, já deixa claro que é um mercado legítimo. Existia muita discussão no passado a respeito da legitimidade desse mercado. Tinha um preconceito muito grande. Essa lei ela vem, inclusive, de um projeto de lei que passou por muitas mudanças, né? No passado, até se discutia se deveria ter uma criminalização desse mercado. Então, a gente evoluiu muito desde então. E hoje é claro que é um mercado legítimo. As operações com ativos virtuais podem acontecer nos termos já previstos na legislação aplicável. Ainda tem uma evolução legislativa aguardada, principalmente com relação às stablecoins, né, porque a lei deu poderes para o Banco Central para regulamentar a custódia e intermediação de ativos virtuais e não especificamente a emissão de stablecoins, mas, de toda forma, já existe um reconhecimento, né, do regulador de que é possível, sim, emitir stablecoins no Brasil. Falta apenas ter o arcabouço legal e regulatório próprio para os emissores, né? Mas, de toda forma, hoje já tem diversos emissores de stablecoins operando regularmente no Brasil. E a regulamentação do Banco Central apenas reforçou a legalidade das operações com ativos virtuais e trouxe uma segurança não só para os investidores desse mercado, mas para os próprios participantes, né? De conhecerem quais são as regras do jogo, né, e quais são os requisitos necessários para se operar no Brasil e qual que é a licença que vai ser necessária para esses participantes, inclusive abrindo a possibilidade de instituições que já operam hoje como instituições financeiras, né, bancos, corretoras de câmbio ou DTVMs, CTVMs, também ofertarem esses serviços de ativos virtuais. Então, isso por si só já dá, na minha visão, a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento do mercado brasileiro. E agora, como eu comentei no início, acho que falta só o processo natural de amadurecimento regulatório desse mercado. A gente sabe que novas regras devem vir ainda, né, na linha do que foi feito com as instituições de pagamento, com as fintechs, mas isso é um processo natural, mas a base, né, regulatória ela já foi construída pelo Denor, né, representado aqui hoje pelo Pedro. Banco Central, vou voltar com o Pedro aqui. Existe também uma discussão importante acontecendo sobre competitividade internacional, né? Estados Unidos, Europa, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes estão disputando as empresas de capital e infraestrutura digital, da economia digital. O Brasil enxerga os ativos digitais também como uma questão de competitividade do sistema financeiro brasileiro, Pedro? Sim, e uma das evoluções que a gente observou também no último ano, nos últimos anos, quer dizer, é que está se construindo agora talvez uma convergência internacional sobre esse assunto, né? A gente se beneficia muito em outros segmentos na questão tradicional desses padrões internacionais, dessas melhores práticas já estabelecidas, não apenas porque ela serve como um guia para a nossa regulamentação, mas que muitas vezes a eficácia da regulamentação só existe se realmente houver um padrão internacional mínimo que garanta que, olha, aqui no Brasil você pode exigir isso, porque isso é exigido em todo mundo que opera de maneira séria. Então, esse é o padrão que você tem que manter, inclusive que você precisa manter para que o Brasil em si não se torne esse refúgio de quem quer fazer uma coisa ilegal. Então, com esse padrão mínimo, você facilita a construção da regulamentação e a eficácia dela. E a gente observava até, talvez, mais ainda há uns 4 anos atrás, essa divergência, uma divergência muito grande em como é que os países ao redor do mundo lidam com cripto, né, com ativos virtuais. Ainda tem essa divergência, não existe um consenso tão grande como existe no sistema tradicional, né? E a gente teve muitos painéis hoje de colegas aqui da América Latina também explicando em que estágio eles estão na evolução da regulamentação deles, né? Então, mas a gente está buscando essa convergência que ajuda a gente a chegar nesse ajuste fino regulatório mais adequado. Porque a gente realmente vê que esse mercado ele já nasce digital, já nasce transfronteiriço, então a gente sabe também da importância de ter um arcabouço compatível com o arcabouço mundial. A gente sabe que a gente não pode, por um lado, nem pesar demais
para que esse mercado fuja do Brasil, e nem precisar de menos para que o Brasil corra até o risco de reputação de atrair investimentos de quem não quer operar de acordo com as regras. Tá? E esse também, como aquele equilíbrio entre segurança e inovação, é um ajuste fino que nunca vai ser plenamente alcançado. Vai sempre um objetivo nosso, uma meta, e a gente vai estar sempre perseguindo isso sem nunca alcançar. Né? Mas é isso, a gente acha que a gente está nesse caminho porque a gente vê a importância desse mercado para a inclusão do sistema brasileiro no mundo. Né? Obrigada. Eu vou trazer para o mercado essa conversa. Qual é o tamanho da oportunidade se o Brasil vai conseguir, eu acredito, conseguir combinar regulamentação, infraestrutura e liquidez, Charles? Vou falar uma frase, obviamente uma frase famosa, existe em várias frentes, só que aqui ela é super útil, né? Escutei isso aqui e eu quero repetir. Tem uma frase que fala assim, o Maomé não vai até a montanha vai até o Maomé. O Brasil, até conseguir os produtos internacionais, é uma dor gigante. Você precisa abrir conta, precisa ter um offshore, precisa pegar um tributarista. Até você conseguir, você morre na praia. A oportunidade ela é infinita. Se a gente conseguir digitalizar e colocar tudo no blockchain, simplesmente qualquer PSAV e qualquer corretora criptonacional ou banco que tenha intermediação consegue acessar simplesmente todos os produtos financeiros mundiais. Você consegue aplicar no CDB da Índia, você consegue o Treasury Bill, você consegue todos os fundos. Isso que eu chamo da montanha até o Maomé. Então, é uma oportunidade infinita. O Banco Central vem viabilizando, a gente entendeu que realmente a regulamentação ela é global, ela não é olhada igual às outras, que é só mercado interno. É um produto internacional. Então, para regulamentar, você precisa conectar. E estamos no caminho. Então... Eu fico com pena com o tempo que nós temos, né? A gente está encerrando aqui, eu vou fazer um bate-bola final, tá? Sobre o que falta para os três, uma pergunta objetiva e respostas curtas, por favor. Qual é a peça que ainda falta para o Brasil consolidar o mercado institucional de ativos digitais realmente potente e líquido? Vou começar com você. O que falta do lado do mercado? Bom, a Tati mencionou, falta a lei da stablecoin no Brasil. Estamos atrasados. O Clarity Act brasileiro. Me prolongo ou só isso? Pode ir, temos tempo. A gente investiu faz alguns anos numa necessidade do mercado que o Pix não soluciona. Muitas pessoas falam, não, mas o Pix é blockchain. Tem muitas dores de mercado que precisa ser realmente um stablecoin no chain. Então, uma das realmente dores era mover realmente os fundos de exchange para exchange no Brasil. A gente criou em sociedade com o mercado Bitcoin, com a Foxbit, com a Bitso, o famoso BRL1. Hoje o BRL1 é a moeda mais tradeada do Brasil, com projeto nacional. Então, depois realmente das internacionais, com o SDT, o SDC, Ethereum, Bitcoin é a moeda mais tradeada, porque ela tem uma necessidade de mover fundos sem precisar ir para banco. E já foi tradeado mais que 5 bilhões de reais e não tem lei. Então, obviamente, a gente continua inovando, não é proibido, algo assim, mas é difícil você ter um investimento que envolve os maiores players do mercado na América Latina e, ao mesmo tempo, você não tem uma clareza de como vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, esse, para mim, é a maior dor. Perfeito. Tati, para você, do ponto de vista jurídico, o que falta? Concordo com o Charles que uma das coisas que faltam é uma lei específica de stablecoins para deixar claro qual que é a natureza da stablecoin, dar poderes claros para o Banco Central poder regulamentar as stablecoins e o Banco Central poder, então, trabalhar, de fato, no arcabouço regulatório próprio. E eu destacaria também a lei de segregação de ativos. É algo muito importante para o mercado brasileiro, traria muito mais segurança para os investidores e para os participantes desse mercado. Na 14478, no projeto de lei que deu origem à 14478, já existia uma previsão de segregação patrimonial dos ativos, né, dos recursos em geral, que ficam com as prestadoras de serviços de ativos virtuais, tanto os ativos virtuais em si, quanto os recursos financeiros que ficam com essas entidades. Acabou, né, por alguma razão, saindo aos 45 minutos do segundo tempo da lei, da 14478, mas já faz alguns anos, inclusive, que existe um novo projeto de lei para trazer essa segregação patrimonial. Como existe, por exemplo, no caso das contas de pagamento, né? Quando a gente olha para 12865, que é a lei das contas de pagamento dos emissores de moeda eletrônica, tem uma previsão clara lá de segregação patrimonial. Isso foi muito importante para o desenvolvimento das instituições de pagamento e eu acredito que vai ser muito importante também para o mercado dos ativos virtuais.
Pedro, para a gente concluindo, do ponto de vista regulatório e institucional, o que falta? Então, eu concordo plenamente com o Charles e com a Tatiana, que eu acho que uma lei de stablecoins no Brasil é essencial para a gente poder avançar nesse ativo tão importante. O patrimônio de afetação também, sobre os ativos das pensáveis também, e também das stablecoins, quando elas vierem, também é essencial para a gente também poder dar uma maior segurança ao mercado. E o restante, eu diria que a gente vai, eu acho que está relativamente encaminhado, né? Eu acho que conforme até o final do ano, conforme a gente for avançando pelas fases de autorização, o Banco Central vai ter uma visão melhor de como o mercado funciona, vai poder entender um pouco melhor como as empresas estão operando e vai poder tentar moldar melhor a regulamentação. A gente já tem, independente desse processo de demandas que podem vir a surgir, que a gente pode identificar, a gente tem já uma agenda de regulamentação de staking, por exemplo, que a gente já conversa publicamente sobre isso. A gente também pretende avançar também na regulamentação da atuação institucional. Eu acho que esse foi um dos pontos que a gente mais avançou em relação à consulta pública inicial e a versão final das normas, foi realmente em expandir e tentar deixar mais claros a atuação institucional, né? Seja expandindo e definindo melhor a atuação do formador de mercado e do provedor de liquidez. A gente pretende também avançar na atuação institucional também, tentando compreender melhor como é que essa parte do mercado funciona e deixar as figuras também mais claras e mais adequadas a esse funcionamento. A gente também o Brasil passou, estou me estendendo um pouquinho, mas o Brasil passou também recentemente para a avaliação do FSAP, feito pelo Banco Mundial e pela FMI, e um dos documentos que vai sair ainda é uma nota técnica específica do mercado de cripto, né, do mercado de ativos virtuais. E aí também a gente tem essa discussão, acho que saiu também uma necessidade nossa maior também, de focar nessa proteção ao consumidor também, né? E acho que isso tem um pouco de relação também com a questão institucional, tá? A gente tentar, conforme esse mercado fosse expandindo e a gente tiver que lidar com todo tipo de atuação, desde a atuação da instituição gigante ao consumidor pequeno, a gente vai ter que fazer um esforço também adicional para adequar também a regulamentação para atender todos esses casos, né? Proteger quem realmente é hipossuficiente, que precisa, e deixar talvez a maior liberdade de atuação para quem tem condição de fazer de realmente se informar e se proteger, né? Então é isso. Maravilha, eu tenho mais umas 78 perguntas, mas nós não temos mais tempo. Queria agradecer a todos, se vocês quiserem deixar um recadinho aqui do coração, tem mais um minutinho cada um. Agradecer aos meus colegas aqui de palco, ao Blockchain.RIO mais uma vez, ao público aqui conosco. Vamos aos finalmente. Obrigada, gente. Vale realmente agradecer ao Banco Central. Eu sei que é difícil vir se posicionar. A gente precisa disso, então realmente vai ser um passo muito grande e a gente agradece como indústria também a participação de vocês. Obviamente, a colega Tati. Alguma palavrinha? Podemos... Não, só agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos que participaram desse bate-papo. E obrigada, Banco Central, mais uma vez, teu regulador também sempre nessas conversas. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada, gente. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver.
maior marca de bem-estar social do Rio. Entrando aqui aos poucos na reta final da nossa programação, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender juntos aqui no palco principal. Nosso tema de agora, gente, Crypto, Security, Regulação, Tecnologia e Confiança. Tenho o prazer de convidar aqui ao nosso palco para comandar essa troca nesse momento. Bárbara Brito, vem para cá. Bárbara, ela que é Founder Head de Marketing da Sinergios. Chega mais, Bárbara, cadê você? Tá desse lado, tudo bem? Pode subir pelo lado. Enquanto a Bárbara vai chegando, eu já aproveito para convidar o Bruno Brito. Bruno é Founder, Chief Legal e Regulatory Officer na LexChain. Seja muito bem-vindo, Bruno, por favor. Vem para cá também, Bruno. Vou bater palmas, gente, por vocês. Vamos lá. É bom que a gente dá aquela circulada de energia para começar, né, a troca. Bem-vindo, Bruno. Também com a gente, meu caro Flávio Durso, presidente da Inecripto. Que prazer te receber, Flávio. Tudo bem? Muito bom. Mais um ano, estamos aqui. Vou pedir para você sentar. Ó, a gente faz uma troca aqui na foto. Bruno e Flávio, para vocês sentarem bem atrás das fotos de vocês, tá bem? Tudo ótimo. Ainda com a gente, o Luiz Souza. O Luiz é investigador cripto da Cifra. Vem pra cá, Luiz. A gente gosta assim, quando o pessoal tá com a torcida animada. Bem-vindo. Por favor, você vem do lado de cá. Peraí, temos uma cadeira a mais, uma cadeira a menos? Peraí, vou seguindo aqui, vamos ver. E na sequência, eu convido o Henrique Oliveira, ele é Founder e CEO da Aura Kairos Emed. Seja muito bem-vindo. Se acomoda por aqui. E eu já passo a bola para você, Bárbara. Fiquem à vontade e aproveitem, gente. Um ótimo conteúdo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês para conversar sobre um dos temas fundamentais e mais importantes do futuro do nosso mercado, entendendo que segurança cripto é um sistema de confiança construído por regulação, tecnologia, investigação, governança, comunicação e educação. E é justamente sobre a interseção entre essas áreas que nós vamos bater um papo agora com todos eles que já foram aqui apresentados. Eu quero começar pelo direito e pela regulação com o Dr. Bruno, advogado, especialista em direito regulatório e founder CEO da LexChain, certificadora, legal da Interlace Money e consultora em estruturação de PSAVs. Bruno, não, na verdade, eu quero perguntar para todos, me desculpem. Eu quero perguntar para vocês o que vocês consideram como um mercado cripto seguro e, principalmente, qual é o maior ponto cego de segurança do nosso mercado. Flávio, por favor, pode começar. Primeiro, boa tarde a todos, prazer estar aqui, parabenizar principalmente Francisco por mais essa realização, dizer que é um privilégio estar aqui nesse painel com vocês também, cumprimentando a todos. Falar em segurança é sempre complicado, principalmente no aspecto jurídico. Quando a gente analisa essa questão, principalmente no âmbito criminal, a própria lei vai trazer essa segurança. Nós temos, então, previsões penais no marco regulatório, Lei 14.478, que trazem ali figuras típicas, como é chamado, ou seja, condutas que pretende-se evitar desses atores todos. Então, no prisma, por exemplo, de quem está no mercado, nós temos a previsão
da fraude com a utilização de ativos virtuais, o artigo 171A, que prevê, então, quem ofertar, gerir, intermediar operações com ativos virtuais e com essa finalidade se obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, e traz uma previsão de pena, inclusive, maior do que o próprio estelionato, de 4 a 8 anos, e também no prisma da vítima, que tem que também olhar aí essa questão das previsões, das características, para se preservar e ter ali um pouco de segurança, entendendo um pouquinho, e acho que o grande anteparo que as pessoas podem ter é o conhecimento para que evitem, principalmente, cair em golpes, que vai ser, acho que, um tema bastante tratado também pelo Luiz, aí, o ceifador. Vamos seguir aqui em ordem, que aí fica mais... É porque, como vocês trocaram, né, eu troquei também a pergunta aqui. Peço desculpa, eu vou repetir, porque assim vocês vão respondendo na sequência, né? O doutor Bruno, o Luiz e o Henrique. O que vocês consideram como um mercado cripto seguro e, principalmente, qual hoje é o maior ponto cego do nosso mercado? Doutor Bruno. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com renomados aqui palestrantes. Agradecimento aqui ao Blockchain.RIO, ao Francisco pelo convite. O que eu considero como um ponto-chave no mercado, né, de segurança é justamente uma segurança jurídica da estrutura ali da PSAV, da empresa, do projeto em si, que não começa a trazer essa segurança jurídica depois que o projeto estiver em andamento, mas uma segurança que comece desde o início, analisando ali todo o tipo societário da empresa, a governança da empresa, um compliance ali da empresa desde o início. Então, eu vejo que esses aspectos seriam dos mais importantes aqui dentro desse mercado cripto, dentro do mercado regulatório que está sendo construído aqui no Brasil. Eu vejo esse ponto. Bom, boa tarde a todos. Para construir um mercado cripto seguro, eu enxergo na parte de compliance, né, ter um compliance bem robusto, entender as interações dos endereços, das carteiras, né, ter também a parte da regulamentação, ela tem que ser bem estruturada. Eu acredito que regular, criar leis, ela tem que não favorecer somente o investidor, mas também todos os players do mercado, porque muitas vezes o que a gente pode perceber é que está sendo criado aí regulamentações que pode estar desfavorecendo pessoas honestas e justas que estão realmente querendo empreender no mercado. Boa tarde a todos. Agradecer, né, o convite, o Francisco, a Blockchain.RIO. Eu vou seguir nessa linha de raciocínio. Eu acho que construir um mercado cripto seguro hoje é se basear na verdade. A veracidade de dados que entram e saem do mercado, eles têm que ser real, né, e não manipulado. Então, eu acredito que isso já engloba a segunda pergunta sobre qual a maior falha, né? Qual que é o que deixa esse mercado inseguro. Eu acho que tudo que nós alimentamos com mentira, se eu ensino uma criança que ela pode botar o dedo na tomada, ela vai seguir botando o dedo na tomada até ela entender que aquilo é errado. Se eu ensino ao contrário, a gente muda essa perspectiva de entrega. Então, dentro desse ponto, eu acho que se eu acostumo um mercado com uma falta de transparência, se eu acostumo um mercado com uma falta de validação, acontece o que acontece hoje, né? Vários golpes, várias dumps de mercado e entre outras coisas. Doutor Bruno, o Brasil entrou em uma nova fase regulatória. A resolução BCB 520, ela disciplina a constituição e o funcionamento das PSAVs e traz requisitos relacionados à governança, segurança, controles internos, proteção do cliente, PLD, FT. Para o empreendedor Web3, a regulação, ela significa proteção ou ela significa uma barreira para inovar? Excelente pergunta, Bárbara. E eu entendo o seguinte: a inovação, ela não trava a regulação e nem a regulação pode travar a inovação. E o Banco Central tem feito um trabalho muito bom desde o princípio, trazendo ali consultas públicas, que essas consultas públicas, junto com associações, grandes players,
e também até a sociedade pode ali, desde o início, contribuir com uma regulamentação saudável para o mercado que não trave a inovação. Então, eu creio que o Banco Central começou desde o início dessa forma e tem sido feito, e está aberto às associações e aos players também para interagir e somar, a ter algumas mudanças, como já teve em algumas resoluções, né? Então, é um regulador que está aberto, e isso ajuda muito bem a inovação, ajuda os players do mercado. Então, eu creio que o Brasil tem caminhado numa linha muito saudável nessa parte regulatória, primeiro com as consultas públicas e depois, após as consultas públicas, com as resoluções, está aberto ali para interagir. Então, eu creio que o Brasil está no caminho certo. Obrigada, doutor Bruno. Doutor Flávio, onde a gente pode dizer que termina a inovação e começa o risco criminal? Alô. O risco ele começa quando você acaba atuando ou agindo de forma prevista em lei. O risco criminal é sempre uma conduta prevista em lei, numa lei penal. Então, como eu falei inicialmente, referente à questão da fraude e catalisação de ativos virtuais, temos outras previsões. O próprio marco regulatório equiparou as prestadoras de serviços de ativos virtuais, quando enquadrada ali na conduta prevista ali na lei, a instituições financeiras, e ali também traz inúmeras responsabilidades, como gestão fraudulenta, gestão temerária e outras consequências para esses gestores. Então, como o Bruno muito bem falou, é importante se pensar em regulamentar, em cuidar do mercado, mas sem sufocá-lo. E o âmbito penal, ele deve ficar como última ratio, uma última consequência mesmo, para condutas mais graves, condutas que outras esferas não conseguiram evitar, principalmente a esfera administrativa. Muito obrigada. Henrique, eu quero te perguntar, existe uma frase que a gente ouve, né? Já ouviu muito. Está na blockchain, então está seguro. Isso é verdade? Nós entramos em uma barreira aí, né? Porque a blockchain, ela é segura, mas nem tudo que entra dentro dela necessariamente é confiável, né? Automaticamente, quando eu volto ao que eu falei atrás, se eu alimento algo com uma mentira, ele vai me entregar uma mentira. Se eu alimento uma IA hoje, que nós estamos nessa inovação, se eu alimento ela com dados falsos, automaticamente ela vai me entregar resultados falsos. E a blockchain, ela é a mesma coisa. Se eu alimento a blockchain por ela não ter olhos para entender o que acontece do lado de fora, ela é um smart contract, ela só pega o que se injeta. E se eu injeto ela com dados mentirosos, ela vai registrar dados mentirosos. Então, eu costumo dizer que nós temos algo muito seguro nas mãos, mas nós não sabemos usar. E isso torna tudo inseguro. Então, existe uma diferença entre prova de existência e prova de verdade. Lógico, lógico. Existir, tudo pode existir. Mas o que de fato é real? Né? Eu acredito assim, se eu posso construir algo, eu tenho essa autoridade, eu posso falar o que eu quiser. Hoje, nas redes sociais, nós temos isso, né? Nós podemos falar o que quiser. E dentro do nosso mundo, dentro do nosso mercado hoje, que é o mercado mais rápido do mundo, onde a informação corre a todo momento, o que se diz que é verdade é de quem veio, e não da fonte principal, é quem está falando isso, né? E automaticamente nós temos até recentemente agora o presidente Trump anunciou que terá ali uma rede social onde ele soltará as notícias primeiro para essas pessoas. Então nós temos um grande risco aí, porque fato é fato, mas algo manipulado vem de quem fala. Perfeito. Luiz, então vamos para a prática. Quando você recebe uma operação suspeita, o que você procura primeiro? Bom, para entender que ela é uma operação suspeita, a gente precisa entender o contexto dela, né? Então, a primeira parte, a gente vai entender todas as interações daquela operação, daquele endereço, quais são as conexões, quais são as interações. Essa seria a primeira parte, né, para poder coletar evidência se realmente é suspeito, se é vínculo de alguma fraude, de algum ator criminoso,
no geral, o ativo ilícito. Perfeito. Então, quer dizer que a blockchain ela não elimina a investigação, mas ela muda a investigação. Sim, ela muda a investigação conforme o contexto, né? E a blockchain ela é transparente e imutável. Então, a gente consegue entender ali, já é de fato uma evidência que conseguimos verificar. Então, agora eu vou provocar, eu queria que todos respondessem aqui, né, cada um na sua vertente. Qual é a maior mentira que o mercado ele conta para si mesmo quando a gente fala de segurança? Eu vou até tomar liberdade, talvez é o que eu uso muito. Então, eu falei muito de explicar, educar, etc. Vou só fazer um disclaimer, né? O Instituto é o Instituto Nacional de Estudos sobre Criptoativos. É um instituto que tenta reunir pessoas que gostam do tema e levar informação para a sociedade a título de contribuição para que evite conceitos prévios errados sobre cripto, etc. E eu acabo puxando muito para um viés criminal, porque é a minha área de atuação, eu sou criminalista e por isso que eu acabei puxando para esse viés. Só um disclaimer importante. O que nós vemos nessa situação? Não do mercado, mas da sociedade, é importante a informação. Por quê? Uma das coisas que eu mais ouço quando eu falo de cripto, ouço de Bitcoin, é que o problema das criptomoedas, dos criptoativos, é que não é possível rastrear. Aí eu sempre falo, mas espera, depende, você está falando do quê? Porque se você for analisar questões básicas e a depender do criptoativo, da criptomoeda, é uma característica básica o rastreio, tá? Aqui o Luiz para provar isso. Então, esse desconhecimento acaba levando a preceitos e conclusões erradas de que é um ambiente descontrolado, um ambiente próprio para crime, é um ambiente onde tudo pode, e não é isso que nós vivemos mais. Nós temos regulamentações, nós temos lei, nós temos cada vez mais controle, e acho que esse é o grande desafio, afastar essas ideias, essas concepções erradas que as pessoas acabam tendo. Perfeito, doutor Bruno. Que eu vejo uma mentira que muitas vezes é falada no mercado, né? Um jurídico ali que, ao final, ele vai avaliar e trazer aquela segurança para uma PSAV, para um projeto. Então, essa, eu creio que é uma das mentiras, né, que tem sido mais faladas, né? Porque muitas vezes o empreendedor ali, o empresário, ele se preocupa com o jurídico e se preocupa com alguns pontos ali dentro do projeto somente ao final. Vamos dar exemplo agora da parte regulatória. Muitas empresas acabam deixando para procurar um jurídico para analisar ali, para dar uma entrada ali junto ao Banco Central, agora no final. Mas, desde o começo, se tivesse um jurídico ali acompanhando todos os pontos ali a serem estruturados, o projeto, o plano de negócio, a governança, né, todos os riscos ali do empreendimento do negócio, não teria aquela correria ali para juntar todos os documentos, né, para reformular talvez o seu projeto, né? E outro ponto também seria que muitas vezes se você está ali com um jurídico, uma estruturação ali de governança ou uma estruturação jurídica ali da empresa, se ela está pronta ali, só dar entrada, juntar essa papelada e dar entrada junto ao Banco Central. Não, o Banco Central, ele um dos pontos que eles têm procurado junto a grupos de trabalho, né, e conversas, até em palestras também, não vamos analisar os papéis ali, vamos ver na prática como que está sendo ali aquela empresa. Por isso, a importância aí de uma certificadora independente que vai fazer uma auditoria e trazer um parecer conclusivo que vai ser entregue junto com o processo de pedido ali de autorização junto ao Banco Central. Então, a importância de construção desse mercado, construção do empresário ali, né, do projeto, de uma PSAV, há uma importância de ter um jurídico acompanhando ali todos os pontos desde o começo, né? Luiz. Bom, no meu ambiente, a maior mentira que eu vejo, que eu consigo ver no mercado, pelo que eu faço de investigação, é sempre promessa de rentabilidade, que está tudo certo, está tudo tranquilo e que está garantido, seja de 2% e por aí vai, que a gente vê muito aí recentemente. Eu acredito que vai muito de encontro a tudo, né? Desde a promessa a tudo que foi falado. Eu acho que a maior mentira que a gente tem no mercado hoje é que todo dado é validado e que uma auditoria basta para tudo, né? Nós temos hoje um mercado onde
A auditoria ela não é 100% necessária, mas quando ela entra, só o selo dela já basta é como se fosse um passaporte eterno, sendo que tudo pode acontecer após. Perfeito, Henrique. Vocês falaram aí muito também, tanto o Dr. Flávio, o Luiz e você colocaram muito sobre a comunicação, né, também. E aí eu vou puxar um pouco aqui para o meu lado, porque muitas vezes o marketing entra só no final e, de fato, ele deve fazer parte, né, de toda a estratégia de negócio desde o início, para que no final essa comunicação e a estratégia de vendas, de produto, não venha também impactar negativamente, né, toda a operação, fazendo falsa comunicação ou deseducando o mercado, enfim. Nós precisamos de um alinhamento de toda a parte estratégica da empresa desde o seu início, né? E aí eu queria te perguntar, Henrique, vocês trabalham com dados e veracidade. Queria que você falasse um pouco mais, diante de tantas informações e dados, como que isso pode auxiliar mais propriamente a segurança e também a tomada de decisão das empresas. Excelente, excelente. Hoje, todo dado, ele primeiro é dado como verdadeiro até que se prove ao contrário. Nós trabalhamos ao contrário. Todo dado ele é falso, até que ele se prove que é verdadeiro. Porque a partir da primícia que eu trato tudo como verdade, eu consigo manipular qualquer informação, manipular qualquer mercado e qualquer dado de empresa, né? Nós temos o fato recente do próprio Banco Master, que conseguiu manipular, mascarar tudo aquilo que vem acontecendo através de dados, né? Então, dentro dessa visão, eu acredito que não só a tecnologia em si, mas tudo aquilo que se tem a validação preditiva e não após acontecer, isso melhora infinitamente todo o processo, né? Desde o jurídico, desde o criminal, desde tudo. Se nós auditamos, se nós prevenimos tudo, nós evitamos assim 80% daquilo que aquilo possa ocorrer de errado, né? Perfeito. Agora vamos criar um caso hipotético aqui, né? Vamos imaginar uma situação de uma empresa, uma plataforma Web3, ela tem um smart contract auditado, tem investidores, tem uma comunidade forte, faz uma grande campanha de marketing, começa as negociações, 3 meses depois aparece uma movimentação financeira suspeita. Luiz, e agora? Como você faria? Bom, o primeiro ponto seria fazer a investigação, entender todas as movimentações existentes, né? Vamos colocar aí um caso de lançamento de um token e é feito pump dump. Então, a gente coletaria as evidências, quem são os holders, quem está despejando esse token, porque é assim que acontece, gera um marketing, o token vai, dispara, agora é lua, agora é só, foguete não dá ré, e aí você vai ver o maior holder, ele vai pegar, vai despejar para fazer a venda e o preço vai despencar. Seria dessa forma. Eu enxergaria, esse seria um dos exemplos que acontece. Henrique, e como a tecnologia ela poderia antecipar, detectar e trabalhar nesse caso? Eu acho que entra na predição disso, né? As movimentações, geralmente quando um projeto ele tende a dar um golpe, ele tende a fazer algo, ele nunca faz inicialmente. Ele vem mascarando movimentações, mascarando em pequenos lotes, né, para que drene a liquidez, e cada vez mais eles vão drenando a liquidez, até que chega um momento que qualquer venda chega a esse ponto de estourar o mercado, né? E a tecnologia ela consegue detectar isso hoje. A blockchain, como o Luiz falou, que nós temos algo que é 100% rastreável. Tudo que está na blockchain ele é um lastro eterno. Desde a primeira movimentação até a última movimentação, nós sabemos em quais carteiras passaram e nós conseguimos validar isso e autenticar isso, né? Então, a tecnologia ela consegue puxar isso. Eu comento que se hoje as empresas elas começam a tratar isso com um LGPD mais pesado, onde deixa eu ver por onde passou, até onde chegou, eu evito riscos absurdos e riscos de contaminação da própria conta, riscos de dump. Se eu tenho algo que rastreia a origem, se eu tenho algo que rastreia e consegue falar assim a palavra validar, autenticar essas micromovimentações, essa anomalia de transição, nós conseguimos evitar vários golpes e várias
manipulações. Se eu puder complementar, eu acho que a rastreabilidade ela é tudo, né? Porque essas transações suspeitas muitas vezes pode ser por lavagem de dinheiro. Sim. Então, o ator criminoso ele gosta de utilizar muito dentro desses projetos, fazer a injeção disso, e muitas vezes eles são os criadores desses tokens, né? Então, e a rastreabilidade ela expõe. Eu acho que as pessoas elas confundem muito a questão do anonimato, né? E muitas vezes não é isso. E existem sistemas para isso. E a gente já joga então aqui para o Dr. Flávio complementar, né? Já que a gente está falando de crime. Eu gostei muito da abordagem. Eu vou pegar carona aí nas falas do Luiz e do Henrique em alguns aspectos. Primeiro, com relação a essa questão da lavagem. É interessante que eu sempre faço uma crítica ao marco regulatório, porque ele prevê um aumento de pena de 1/3 a 2/3 quando a lavagem é praticada de forma reiterada, por organização criminosa ou com a utilização de ativos virtuais. Eu falo que ele equipara quase que ativos virtuais, o meio, à organização criminosa. Não tem a menor lógica isso, porque com isso você poderia, em tese, lavar dinheiro, como comumente se é falado, com dólar, com ouro, com pedras preciosas, e teria uma pena menor do que se for com ativos virtuais, sendo que, como foi falado aqui, os ativos virtuais deixam uma prova perpétua na blockchain, imutável, que traz toda a possibilidade do Estado conseguir alcançar aí o autor do crime. Então, realmente, isso tem... não entendo essa lógica e sempre faço essa crítica. E outro aspecto também que o Luiz colocou, importantíssimo, é que quando a gente está falando de golpes, e o Henrique falou de golpes também, antigamente, o tempo mais pretérito, nós tínhamos golpes que falavam, investe aqui que você vai ter 10% de lucro ao dia, ao mês, não sei. Hoje não. Hoje eles oferecem 2%. Então, aquilo que era evidente que era um golpe, hoje já fica muito próximo da realidade, porque 1%, depender, o mercado oferece. O mercado tradicional, 2%, de repente acharam ali alguma solução. Então, aquela ideia de que, olha, foge muito ao padrão, isso é muito fora da realidade, já não é tão presente. Então, isso faz com que as pessoas tenham que ser mais atentas, tenham que entender mais desse ecossistema, se quiserem, de alguma forma, participar dele, para que não caiam golpes em fraudes. O crime é o mesmo, mas, porém, evoluiu, né? Exatamente. Sempre evolui. Perfeito, é interessante a gente observar isso, né? É um único caso com um problema, mas a gente precisa das áreas todas integradas, né? A gente tem a tecnologia, mas existe o rastreio, existe a possibilidade de trabalhar antes para bloquear isso, mas juridicamente também, como o Bruno explicou inicialmente, né? Já está bem o compliance e toda a regulação implementada desde antes para respaldar, mas também criminalmente é possível ainda se agir, né? E é muito legal essa integração entre todas as áreas, já assim como na maturidade do mercado, né? E agora eu queria que a gente pudesse aí respostas mais rápidas, dentro de uma frase ou uma palavra que vocês pudessem trazer para essas perguntas. Qual é o principal ingrediente da confiança em cripto? Aí a gente pode começar daqui até o final. Então, vou repetir. Qual é o principal ingrediente da confiança em cripto? O principal ingrediente da confiança em cripto, transparência. Eu acho que tudo que se torna transparente se torna mais verídico. Uma palavra só, rastreabilidade. Vou falar duas palavras, governança e compliance. Creio que é um dos pontos mais importantes hoje dentro da parte regulatória. Eu ia brincar e falar depende, como advogado, mas eu vou falar, acho que todas as anteriores. Acho que é o conjunto desses fatores que traz essa segurança e toda essa característica. Para mim, a responsabilidade e a educação do mercado, né? E por isso a importância também desse evento. A próxima pergunta também, num tiro rápido, é o que o mercado precisa abandonar? As concepções erradas. E só o conhecimento, só a informação vai fazer com que as pessoas possam abandonar essas concepções tão erradas que acabam afastando, muitas vezes, o cripto do dia a dia e de possíveis casos de uso. Dentro da parte regulatória e jurídica, né, e eu penso que uma das concepções que o mercado tem falado e divulgado muito é que
que a regulação trava a inovação, né? Eu creio que o Brasil não tem feito isso, mas está caminhando de uma forma complementar a inovação com a regulação e bastante aberto para oitiva, né, dos players, dos empresários, dos empreendedores, né? E eu vejo isso também como os reguladores estão atuando aqui no Brasil. Além de estarem abertos, existem grupos de trabalho para justamente discutir com o mercado como regular ou arrumar uma parte da regulação, né? Então, recentemente, agora, a CVM criou o primeiro grupo de trabalho de tokenização dentro da CVM. O Banco Central está aberto a ouvir as associações, os players. Então, isso tem ajudado bastante na parte regulatória e de segurança do mercado. Que o mercado precisa abandonar, todos os players, seriam continuar criando a ideia que é o anonimato. Muito bom todas as respostas. Eu acredito que o mercado ele deve abandonar a tese de que a inovação ela é 100% segura. Inovação sem validação ela não serve de nada, né? A informação inteira no mercado ela chega e vai para onde ela quer, né? E nós temos um mercado hoje que a informação ela é constante. Temos muita informação no mercado, mas quem valida? Quem entrega? Quem autentica isso? Perfeito. Para mim também, né, tem a ver com o que você está falando, é abandonar promessas sem responsabilidade, só com foco em venda, né? Educação precisa acontecer nesse lugar da comunicação também. E o que o mercado precisa construir ainda, diante de tantas construções que a gente já vê? Eu acredito que o mercado ele tem que começar a construir esse senso de julgamento. Ele tem que começar a construir que primeiro eu desconfio para depois isso me provar que é real, né? Como a gente falou aqui desde o início, nós temos um mercado gigante. Por mais que nós já temos aí anos de mercado rodando, mas eu falo que a inovação avançou, mas a validação, a segurança, ela ficou para trás. E como que eu confio em um mercado... Alô? Voltou. Como que eu confio em um mercado onde tudo é inovador, mas nada me promete segurança, né? Então, eu acredito que nós temos que construir a segurança através de transparência, validação, tornar o fato da auditoria, né? Tudo ser auditado. Porque se eu tenho algo auditado, alguém responde por isso. E se eu consigo atribuir algo a alguém, eu reduzo o número de crimes e até anonimato, né? Porque alguém vai se responsabilizar. Bom, para uma construção de um mercado, eu vejo que tem que ter muito mais compliance. Hoje, o mercado regulatório, todos os players regulatórios falam isso. Eu, como investigador cripto, eu vejo muitas atividades suspeitas, muitos atos ilícitos, e o que a gente não vê das PSABs é compliance. É falta dela, falta de algo mais robusto, de prevenção e parar de reagir só no após o crime. É isso. Eu vejo o que o mercado precisa construir, eu vejo que é uma regulação e uma prevenção desde o começo. Eu creio e tenho acompanhado com alguns projetos que já estão lá na frente, mas não tem... o que foi construído precisa ser revisto, precisa passar por uma reanálise ali. E aí dá um trabalho maior, né? Então, se começar desde o início, de uma forma correta, estando, né, cumprindo ali as regulações desde o início, o trabalho vai ser melhor e menos complexo, né, para revisar ou reestruturar algo que já foi construído ali e que muitas vezes não vai servir para a entrada ali de um pedido junto ao regulador, junto ao Banco Central ou CVM. Então, essa construção desde o início é importante, né? Eu vou abordar uma questão, voltando um pouquinho à questão do mercado, tudo. Eu acho que o mercado tinha que fazer um trabalho forte de marketing positivo. A gente ouve falar em cripto em dois momentos, ou quando tem uma fraude, um crime, alguma coisa muito grande, ou então quando tem ganhos muito grandes, valorizações muito grandes. Mas é muito mais que isso.
Acho que o mercado tinha que se conscientizar, fazer uma campanha de marketing para que chegue a toda a população, além, lógico, desses momentos positivos, principalmente, de ganhos, mas também de oportunidades. O que nós estamos trabalhando, as soluções que estão sendo trazidas, quem já está utilizando e ninguém está sabendo, blockchain, o sistema financeiro tradicional e etc., e as pessoas não estão nem sabendo. Então, quanto isso é positivo para toda a sociedade, como isso já impacta na vida de cada um. Então, acho que seria uma grande campanha de marketing positivo. Verdade. O marketing ele precisa estar alinhado, né, com toda a estratégia de negócio, mas ele precisa, de fato, ser mais efetivo na ponta para essa maturidade do mercado, para a gente eliminar os medos, as inconstâncias, as mentiras também, mas gerar mais efetividade nesse mercado que é tão promissor, que já é tão grande, mas o Brasil ainda pode aproveitar, amadurecer muito mais. E agradeço muito por estar aqui compondo com vocês, que já são pessoas que eu vejo há anos nesse mercado, comprometidas com o mercado, que sempre trazem grandes contribuições, e tenho certeza que qualquer um que quiser aqui agora continuar tirando dúvidas com vocês lá embaixo, vocês podem acrescentar muito a cada um que tiver aqui dúvidas, assim como ao mercado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Para tudo que você quer ser, seja Senac. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte, prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. Muito bem, gente. Então, agora, para a gente entender mais sobre confiança digital em escala, identidade e segurança e o futuro da infraestrutura financeira, eu recebo aqui no palco principal do Blockchain.RIO 2026, para mediar esse papo, o Aaron Stanley, ele que é founder e CEO da Promenade Advisory. Chega mais, Aaron, tudo bem? Bem-vindo! Hoje recebendo você pela primeira vez aqui no nosso palco. Pode se sentar, por favor. Acho que aqui, não no seu lugarzinho, bem embaixo da sua foto, para você ficar bem na sua foto. Nós estamos com os três aqui.
Vamos ver aqui como é que tá no meu card, senão a gente corrige na hora, ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Então, vou convidar agora também o Heitor Augusto Moraes do Monte. Vem para cá, Heitor, ele que é diretor comercial do grupo além. Seja muito bem-vindo. Boa, gente. Obrigada, Heitor. Bem-vindo também. E Jean-Michel Guilot. Jean-Michel é Business Solutions Director na Dynamo. Seja muitíssimo bem-vindo, Jean. Pode sentar desse lado aqui. Acho que nós estamos em 3 mesmo, Aaron. A gente vai seguir o painel com vocês 3, tá? Eu acho que não temos mais alguém agora para entrar. Então, alguém me passa, por gentileza, aqui, porque eu estou na sequência com... O Jean seria o último aqui da minha ordem. Maravilha, correto? Então, eu convido aqui o nosso palco para completar o nosso time, o Vinícius. Coquinha, chega mais, Vinícius. Vinícius é líder de growth e desenvolvimento de negócios na Web3. Por favor, a casa é sua também. Aproveitem, um bom painel. Obrigada. Obrigado. E obrigado a todo mundo por sua presença aqui e obrigado para os nossos palestrantes. Vou me apresentar de novo. Eu mediei bastante painéis aqui ontem, mas o meu primeiro aqui hoje. Mas eu sou Aaron, eu sou fundador de uma empresa de advisory e faço muito conteúdo também sobre o mercado de ativos digitais aqui no Brasil, América Latina. E quero agradecer a toda a equipe do Blockchain.RIO, Francisco, por criando esse evento, crescendo esse evento. Foi uma maravilha esse ano, foi um prazer ficar aqui com todos vocês. Então, nosso último painel nesse palco vai ser sobre esse assunto muito importante, nessa questão de confiança digital em escala. Né? A gente está vivendo num mundo agora onde estão convergindo muitas tecnologias novas, não só as de blockchain, mas também com outras áreas de IA e computação quântica, muita coisa assim. E a gente está vivendo um movimento muito desenvolvido agora na questão de infraestrutura financeira. Nossas vidas estão sendo cada dia mais digitalizado. A gente está confiando mais em esses tipos de sistemas. E hoje a gente vai discutir, vai ter um papo muito bom sobre esses assuntos. Então, olha, eu vou deixar todos os nossos palestrantes se apresentam e pega 90 segundos, fala quem você é, quem você representa, qual é o seu foco. Eita, vamos começar com você. Primeiro, obrigado aí pela participação. Acho que sou diretor comercial do Grupo Alt. O Grupo Alt ele é formado por 3 instituições financeiras e uma software house nativa. Hoje a gente participa do Blockchain.RIO justamente para fornecer toda uma estrutura de Banking as a Service para atender esse mercado, que é um mercado que está entrando no âmbito regulatório agora, né? Enfim, o Banco Central criando as licenças e tudo mais. Então, a gente consegue, com certeza, ajudar, né? Com as nossas licenças e com toda a parte de tecnologia, atender esse mercado. Acho que é isso. O Grupo Alt é basicamente isso. Aaron, obrigado. Thank you. Eu sou o Jean, então eu trabalho numa empresa chamada Dynamo. Eu acho que poucas pessoas que não estão do mercado financeiro conhecem a Dynamo, mas, na verdade, todos vocês interagem com a Dynamo diariamente. Tá? A gente é uma empresa de soluções de segurança digital. E a gente trabalha com vários projetos de segurança de nível até de criticidade nacional. Tá? Um deles é o próprio Pix. A gente fornece o Banco Central com toda a infraestrutura de proteção e de criptografia das mensagens do Pix. Mas a gente está em vários outros grandes segmentos
ali que representam o que a gente pode chamar de confiança digital. Um deles é o que a gente chama da infraestrutura de chaves públicas brasileira, né, que é toda a questão dos certificados digitais, que talvez vocês já utilizam na empresa de vocês, mas que é basicamente a forma que a gente tem aqui no Brasil para assinar de forma qualificada, né? Então, esse arcabouço da infraestrutura de chaves públicas brasileiras é muito regulada pelo ITI, e esses certificados digitais, eles são gerados, armazenados em soluções de criptografia de alto nível, né? Então, a gente fornece esse tipo de solução para todas as autoridades certificadoras aqui do Brasil, né? Então, isso é um dos temas que a gente faz, são vários outros. CNH digital, por exemplo, por trás tem soluções nossas. O tema de encriptação do imposto de renda, se vocês mandam o imposto de renda para a Receita Federal, tem uma solução nossa ali por trás que faz toda a criptografia disso. Então, a gente fabrica esse tipo de soluções. A gente, além do PIX, do SPB, dos meios de pagamentos, obviamente, a gente entrou também nesse universo de segurança digital, com essas soluções de proteção de chaves e de gestão de chaves. E é por isso que a gente está aqui hoje no Blockchain.RIO, para trazer também esse tema de confiança digital nesse universo de finanças digitais. Muito bem, meu nome é Vinícius, sou responsável por Growth e gestão de desenvolvimento de negócios da ChangeGate no Brasil. Nós somos uma das 3 principais corretoras globais hoje em criptoativos e estamos aí para conversar com essa galera um pouquinho sobre segurança e principalmente como essa segurança dentro da parte do usuário. Também acho que é importante a gente tocar um pouquinho no assunto de como não invadir a privacidade da galera, mas ao mesmo tempo manter elas seguras. Prazer estar aqui. Boa. E para começar, vamos falar um pouco sobre esse tema do nosso painel, essa questão de confiança digital em escala. E cada um de vocês fala um pouco sobre o que significa essa frase no seu ver, no seu ponto de vista. A gente temos três verticais diferentes se apresentaram agora no palco, então vamos explorar o que significa essa frase de cada um, no ver de cada um de vocês. Heitor? Vamos lá. Eu acho que confiança e escalabilidade são 2 frentes que acabam se chocando, né? O fato de quanto mais você escala, você tem que ter muito mais governança, tem que ter muito mais controle e, obviamente, muito mais confiança de que seus clientes, sendo B2B ou B2C, eles estão sendo bem atendidos versus estão num ambiente totalmente seguro. Então, no meu caso, eu acho que o fato da gente ser uma instituição financeira, a gente foca muito na segurança digital. A gente sabe dos últimos acontecidos que vem acontecendo em relação ao PIX, que aumentou a escalabilidade transacional a nível Brasil, né? Mas que também trouxe uma exposição a todos, né? Assim, no sentido de diversos tipos de fraude, diversos tipos de ocorridos que vêm acontecendo em números que cada vez mais estrondosos, né? Então, acho que a gente tem que ter sempre bons parceiros com a questão de segurança para justamente que isso não aconteça dentro de casa. Então, o Grupo Alt ele sempre pensa, né, e ele tenta, de fato, ter diversas trocas de figurinhas com provedores do mesmo segmento, instituições financeiras, para evitar e mitigar com que isso aconteça com o mercado, porque, independente se o outro é concorrente ou não, enfim, isso é ruim para o mercado. Então, acho que segurança é algo... a gente fala que segurança e governança é um tema que tem que estar no dia a dia, no café da manhã, em todo momento a gente tem que pensar nisso. Então, acho muito importante ter a escolha de bons parceiros para que isso seja nativo, isso seja do nosso dia a dia, do inteirinho aí. Bom, a gente está no
num universo que é cada vez mais digitalizado, né? De forma geral, a gente está usando cada vez mais ambientes digitais no dia a dia, né? Aplicações, APIs, soluções de cloud, e a gente está vendo, em paralelo, um aumento muito grande de fraude, de ataques internos, dentro de organizações, externas, e, ao mesmo tempo, a pressão regulatória que tenta controlar tudo isso, né? Mas nesse universo onde as ameaças estão aumentando, né? A confiança digital é você poder provar que você é você mesmo, que você está querendo fazer aquelas operações, aquelas funções, e que ninguém está se tentando passar por você, né? Então, esse é o principal tema da confiança digital, né? Você provar que é você de alguma forma. Então, tem obviamente, inúmeras formas de fazer isso. O tema do certificado digital é um arcabouço importante disso, mas tem uma série de soluções, claro, de controle de acesso, de autenticação. Estava até comentando aqui de soluções que a gente traz também, além do tema de criptografia pura e de proteção com hardware criptográfico que a gente fabrica, mas de solução, por exemplo, de biometria também, de biometria comportamental. Então, que são novas soluções que, além de você validar que você é você mesmo, você valida que você também tem a intenção de fazer aquela operação. Então, não estou só validando que eu sou o Jean conectando, estou também sou o Jean e eu estou querendo fazer eu tenho a intenção de fazer aquela transação, e obviamente a gente tem nesse arcabouço de confiança digital todo um tema de antifraude ali, de saber para quem que eu estou fazendo essa transação e se eu conheço aquela pessoa, aquela entidade que eu estou fazendo a transação. Então, que eu não estou caindo também num golpe. Hoje no Brasil, assim, a gente fala também que a gente é capital de fraude, né? Assim, são mais de 700, acho que assim, em 2025 750 bilhões de tentativas de ataques que teve, assim, mais de vários milhões por minuto, assim, é estrondoso. E obviamente você comentou, né, Heitor, o tema do Pix, né? Então a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas vou te deixar talvez falar antes, mas depois a gente pode voltar sobre o tema do incidente dos Pix e o que isso implica hoje, principalmente no setor financeiro, e as possíveis consequências, incidências no universo digital. Bom, e Vinícius, eu gostaria de ouvir o seu comentário aqui também, mas eu acho, Jean, você falou um ponto importante que eu não quis usar essa frase de o Brasil é o capital do fraude, né? Porque eu sou gringo e gringo não deve falar coisa mal do Brasil, mas você mesmo falou. Eu sou gringo também, sou francês, mas eu tenho o lado brasileiro, então posso falar mal, tudo bem, eu sou franco-brasileiro. Mas você, eu francês também, eu quase gringo, né? Mas na perspectiva do usuário e também o corretora, né? Como, no seu ver, qual a importância desses assuntos aqui, como essas perspectivas do end user, né? Porque o Brasil já está acostumado de golpes de toda hora, né? Toda vez pirâmide, isso aqui, qualquer coisa. E como que o corretora podem dar essa segurança para o usuário, que essa plataforma é seguro, mas também esses ativos mesmo são de verdade, são seguros, não são pirâmides, não sei o quê. Mas comenta assim, por favor. Acho que a vantagem da gente operar em blockchain é que ela é transparente, né? Esse é o primeiro ponto. Ela é totalmente auditável, verificável por qualquer usuário. Eu acho que, se tratando de exchange, a primeira coisa que pode trazer essa confiança em escala é Proof of Reserves, né? Ver quanto de liquidez a corretora tem e se aquela liquidez realmente existe
né? Então, a Gate tem um painel dedicado só para isso, né? Mas o Jean falou outra coisa muito importante também, que é a biometria digital, né? Eu acho que hoje a gente trabalha com o KYC, que basicamente é aquela verificação de identidade que todo mundo conhece e faz quando está fazendo algum registro em alguma corretora centralizada. Mas eu acho que esse KYC, basicamente, a gente só está descobrindo quem que é aquela pessoa naquele momento, né? Então, essa biometria digital, que é como o usuário se comporta dentro da corretora, qual que é a forma que ele está fazendo a utilização daqueles ativos que ele tem ali dentro, qual que é a rotina dele dentro da corretora, né? Para quem que ele transfere, quais valores ele transfere. Eu acho que isso é extremamente importante, é uma das práticas que a gente mais tem investido para a gente conseguir, né, identificar, sem invadir muito a privacidade do usuário, conseguir identificar bons usuários e maus usuários, né? E também evitar essa parte de golpes e tudo mais que a gente vê por aí. A gente está investindo muito nessa parte, e essa parte realmente biométrica digital, quando a gente fala de ativos virtuais, é extremamente importante. Bom, e Jean, vamos voltar para você, vamos falar um pouco mais sobre essa questão de PIX que você mencionou. Eu acho que acho que um dos problemas que a gente já tem muita fraude com PIX no Brasil. O Central Bank mesmo, o sistema do PIX foi hackeado mesmo, que você pode discutir um pouco mais. E agora a gente tem blockchains com transações que são imutáveis, né? Que não dá para igual do PIX, né? O PIX transaction é realmente imutável, assim, né? Mas agora a gente tem mais uma camada de transações imutáveis e que podem ser fraudados, pode ser golpes, outras coisas. Parece que a gente tem bem mais risco agora, na questão, muito mais attack surface na área de coisas que podem ser hackeadas, podem ser fraudadas. Comenta assim, fala um pouco sobre esse incidente do PIX mesmo, do Banco Central, e essa questão de fraude em geral, mas quanto mais complica quando a gente adiciona mais uma camada do blockchain mesmo? Ótimo. Não sei se ficou mais fácil ser bandido, né? Mas hoje eles estão mais atrás do computador do que na rua com pistola, com risco de receber bala e tudo. Então, assim, o que aconteceu de incidentes de nível sistêmico no ambiente do PIX. O PIX é um ambiente, obviamente, altamente reativo, porque é imediato, então menos de 6 segundos, né, o limite para poder passar um PIX. O principal incidente aconteceu em julho de 2025, né, com basicamente o elo mais frágil ali é a proteção das credenciais que são utilizadas pelos bancos para fazer uma transação PIX. Utiliza o mesmo arcabouço da ICP Brasil que eu comentei, né, dos certificados digitais. Então, essas chaves, obviamente, elas precisam ser muito bem conservadas, e a realidade é que algumas instituições usam prestadores de serviços intermediários. O que aconteceu foi um roubo de credencial, e basicamente com algumas falhas quase básicas, né? Falta uma credencial que foi vendida, acho que o preço foi R$15 mil, que eles falam. Aparentemente o preço da credencial subiu. Se você vai fazer alguma coisa aí, deve cobrar mais de R$15 mil. Mas agora, mas falta de multifator de autenticação, né? Que é o controle de acesso, e simplesmente os hackers conseguiram acessar um servidor de um desses prestadores de serviço e fazer um copy-paste com as chaves das instituições. Então, isso foram nesse hack, mais de R$1 bilhão roubados, e conseguiram recuperar uma parte, mas a gente estima mais ou menos entre 500 milhões e 800 milhões, né? E aí teve uma série de outras, com a Evertec, com as instituições ali que aconteceu. Então, essa série de acontecimento fez com que o Banco Central soltou ativas no final do ano passado.
algumas ainda esse ano, mas as principais são duas fortes, que é do Banco Central 538 ou do Conselho Monetário 5274, que são uma série de controles para as instituições. É uma série de 14 controles ali, que fala de controle de acessos, políticas de segurança, controle de certificados digitais, segregação de ambientes lógicos e físicos. Então, basicamente, que eleva muito a régua dentro das instituições para proteger esse tipo de credencial. E um dos aspectos é você ser responsável como instituição e você ser independente na gestão e na guarda daquelas chaves, mesmo se você usa um intermediário ali para acessar a rede do sistema financeiro nacional. Então, isso a gente está vendo, né, como provedores de soluções de confiança. A gente está vendo cada vez mais instituições entrando nessas melhores práticas ali. E agora, quando a gente faz um paralelo, né, com o mundo de blockchain, aqui eu estou falando de um certificado. Quando a gente fala de PIX, é um certificado que foi roubado e alguém fez a transação por conta da instituição financeira. Mas se um certificado é revogado, eu posso comprometido, né? Quer dizer, ele pode ser revogado. No universo digital é mais complexo, porque a chave privada, né, ela representa o ativo financeiro, né? Então, assim, se tem algum tipo de comprometimento dessa chave, é o próprio ativo que está comprometido. Então, é mais crítico ainda, né? Então, a gente tem que ter todo um aspecto de controle dessas chaves privadas que é até mais forte, né? Então, a gente entrou nesse universo por isso, para oferecer soluções de custódia digital institucional, que a gente fala, com a preocupação, uma das preocupações principais é dar realmente para aquela instituição o controle, a posse realmente daqueles ativos. No universo cripto, você sabe bem, not your keys, not your coins, a gente fala isso, né? Mas você, como instituição, ser realmente o dono daquelas chaves, que é aquelas chaves que são o dinheiro dos teus clientes, mas você ser o dono como instituição daquela chave, você ter o controle e, claro, ter todo o arcabouço ali de segurança, de controle de acesso, de autenticação, enfim, todos aqueles pontos que o próprio Conselho Monetário Nacional listou lá naquelas resoluções para garantir uma proteção definitiva contra isso. Boa. Heitor, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva aqui também, e o que estou ouvindo do Jean é que a instituição financeira tem que realmente tomar conta desses riscos, tem que entender o que está acontecendo, tem que entender que esses chaves têm chaves ativos digitais realmente têm características diferentes do outros tipos de ativos que eles têm posse, ou outros tipos de uma nova paradigma na área de cibersegurança, na verdade. Heitor, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva aqui. Então a gente fala bastante do futuro, né? Futuro da infraestrutura financeira. Eu acho que é muito importante elencar que em 2019 ali surgiu diversas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, obviamente visando ali a trazer a bancarização de pessoas que não estavam na infraestrutura financeira. Com isso, você acaba escalando, né, a parte financeira, mas você acaba se expondo, como a gente já citou aqui, por diversos motivos, né? E aí, quando a gente traz ali o ambiente, que é um ambiente de blockchain, um ambiente de criptoativas, moedas digitais, eu acho que o Banco Central ele traz ali, inclusive, uma opção dos players que vão se tornar regulados, eles terem estruturas financeiras parceiras, né, para se conectar, que é o Banking as a Service, enfim. Acho que justamente até como ajuda, assim, acho que o Banco Central, né, não sei, na minha concepção pessoal aqui, ele teve a visão de justamente, já tem um player que é regulado, que já tem toda uma questão de infraestrutura financeira segura, que já tem as devidas comunicações diretas com o Banco Central, né, a nível regulatório,
por que não ele não dá esse suporte para esse novo mundo? Novo mundo que eu falo, num ambiente regulado, né? Então, assim, é como se estivesse dividindo ali uma parte de conheça seu cliente, conheça seu parceiro, né? Então, ele está trazendo, obviamente, subindo a régua, a gente está vendo aí, né, com toda a questão de aportes de capitais. Então, assim, isso é justamente um posicionamento para você segregar, né, e ter ali bons parceiros, né? Então, assim, e em cima disso, ele também traz ali instituições financeiras para ajudar ali a organizar esse novo mundo, que é o mundo das moedas digitais, criptomoedas, blockchain, enfim, que é o futuro. Então, acredito muito que a gente tem que se ajudar, né? As instituições, elas têm que ser parceiras, obviamente, no âmbito de segurança e combater toda essa questão de fraude. E, enfim, acho que chega a soar que é uma coisa cultural, mas onde não se tem educação, é muito difícil de se julgar o que é certo e o que é errado ali na base, né? Então, o problema ele está ali, e acho que a gente que acaba atuando vou dizer, não no topo, que é uma palavra muito feia, mas como instituição financeira, a gente tem que se ajudar e obviamente, combater esses fatos aí que vêm acontecendo. Eu acho que temos que andar de mãos dadas, junto com o Banco Central, o CVM, né, os órgãos reguladores. Então, da minha visão, é isso. Vinícius, gostaria de voltar para você agora, e se você tem perspectiva aqui também, de algo para adicionar, fique à vontade, mas também queria perguntar, na questão de experiência usuário, quando a gente fica otimizando para segurança, tem como prejudicar a experiência do usuário. Por exemplo, passando por KYC. Né? O KYC é um processo muito chato, não importa qualquer provedor de KYC você usa, é uma experiência chata, né? Tem que botar seu facial, escanear sua identidade, tudo isso. Mas fala um pouco mais sobre como equilibrar esses objetivos de segurança e também sua experiência do usuário. Eu acho que a parte de segurança ela tem que ser extremamente trabalhada a ponto de não atrapalhar e não tornar mais complexo um mundo que, para a grande maioria das pessoas, já é complexo, né? A gente vive num país onde a educação tecnológica é pífia, né? Então, todas as empresas Web3, quando chegam no Brasil, uma das coisas que a gente mais conversa é como transformar a UX de uma forma que seja facilitada para um país que seja subdesenvolvido em educação, né? Principalmente educação tecnológica. Então, eu acho que essa é uma dos principais desafios, né? A gente precisa trazer segurança para o usuário, precisa fazer ele entender que ele precisa ter essa segurança, que essa segurança é essencial para o dia a dia dele, porque é digital, que os ativos que estão lá não é o dinheiro dele, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode complicar muito a usabilidade, porque senão a gente não vai conseguir atrair os usuários necessários. Falando um pouquinho sobre o que o Jean falou aqui, eu acho que é sempre aquela corrida do gato contra o rato, né? Quando a gente está falando de fraudadores e sistemas de segurança que tentam prevenir esses fraudadores. Se a gente trazer um pouquinho para a blockchain, a gente teve recentemente agora da Cold Card, né, que a galera perdeu seus bitcoins por conta do erro de entropia nas chaves privadas deles. Teve também o hack da Bybit, que se a gente pegar a segunda maior corretora do mundo e através da engenharia social conseguiram roubar mais de $1 bilhão. Então, eu acho que, assim como a vida, essa parte de segurança é sempre um aprendizado. Tem dia que o ladrão consegue ser mais esperto e tem dia que a gente, cuidando da segurança, a gente aprende com alguns erros e consegue melhorar o sistema a ponto de fechar aquela porta e aí o ladrão volta a tentar, né, fuçar no máximo de fechaduras suficientes até conseguir quebrar alguma. Então, eu acho que é isso. Falando um pouquinho sobre o que o Heitor falou a respeito do Banco Central, querer instituições tradicionais ajudando instituições de blockchain,
eu acho que essa é uma mescla que naturalmente vai acontecer. Não acho que instituições financeiras tradicionais vão ficar só no tradicional, eles obrigatoriamente vão vir para a blockchain, e, ao mesmo tempo, não vejo instituições de blockchain tentando entrar no sistema tradicional. Acho que uma vai funcionar junto com a outra, porque vai ter usuário que vai preferir estar no digital, mas aí a gente ainda, no país que a gente vive, a gente tem muito usuário que é cabeça dura, que vai querer ficar onde ele já se sente seguro, né? Então, novas tecnologias sempre trazem essa insegurança. Então, acho que o grande mote, né, e confiança digital é exatamente isso, a gente trazer essa educação e, ao mesmo tempo, melhorar os sistemas a ponto que eles sejam fáceis de utilizar, mas, ao mesmo tempo, a gente faça as pessoas entenderem que realmente aquilo que ela está passando de ler o rosto, mandar um documento e etc., é para a própria segurança dela, né? Eu acho que o Brasil tem uma vantagem na questão de adoção dessas tecnologias no nível consumidor. O consumidor no Brasil sempre fica muito avançado usando qualquer nova tecnologia, seja o WhatsApp, ou seja os novos Nubank, os neobanks, ou outras tecnologias. Então tem o learning curve aqui não é tão grande como outros países, eu acho. Então mas também o brasileiro também tem esse potencial maior para cair num golpe de qualquer coisa, né? Porque existe tantos e também às vezes tem falta de educação sobre quais são os red flags aqui que eu devo perceber antes de investir dinheiro, ou fazer parceria com alguém, entendeu? Mas para concluir aqui, estamos concluindo o palco aqui e também nosso painel, mas vamos dar uma olhada ao futuro e pensar quais são os outros riscos ou ameaças ou desenvolvimentos que a gente tem que entender realmente para segurar essa nova economia que a gente está tentando criar, com blockchain, tokenização, stablecoins, tudo isso. E sempre é uma coisa onde, igual você falou, é um jogo de gato e rato, né? Com essas coisas, né? Mas a gente está morando num momento onde a gente tem, com $200 por mês, você pode se inscrever ao Cloud Code e você pode hackear qualquer coisa no mundo, parece. Cold Card, qualquer coisa. Não é, a barreira de entrada para fazer essas coisas estão, principalmente os open source, qualquer produto open source, o projeto open source, você poderia só colocar o código dentro do Cloud Code. Acha um exploit aqui, vamos fazer. Mas logo depois, acho que o closed source, as coisas closed source vai ser o próximo, né? O open source vai ser o mais fácil, mas o closed source vem próximo. E também a gente tem computação quântica, tem algumas outras coisas que estão vendo no pipeline, né? E gostaria de ouvir de vocês quais são os tipo de meta factors que a gente tem que entender se a gente quer realmente criar essa segurança que a indústria precisa. Jean, vamos começar com você, porque essa é a especialidade de vocês lá no Dynamo. Vamos começar com você e concluir com vocês dois. Eu acho que assim o coração, né, dos negócios acabou sendo sempre a gente acaba falando identidade e sigilo, né, que é criptografia, de um lado. Identidade, você colocou muito bem, Vinícius. Acho que assim é o equilíbrio entre o zero trust, né, você ter cada vez mais soluções para realmente validar cada vez que você é você, mas também ao mesmo tempo equilibrando com soluções que consigam ser inteligentes o suficientes para ser adaptativas, que a gente chama multifactor adaptativo, que é a forma de você acabar fazendo desafios para realmente ver se essa pessoa, em função do que ela está fazendo, em função do que a gente está capturando ali, né? E na parte do sigilo, é toda a questão de criptografia, está no universo onde, com o advento
artificial, obviamente, todas as vulnerabilidades podem ser, em teoria, achadas de forma muito mais fácil, então a gente tem que preparar nossas instituições, nossas empresas de forma muito mais completa, com controles muito mais fortes, inclusive utilizando propriamente a inteligência artificial, né? E fechando com essa questão do sigilo, né, a gente sempre tem soluções ali que vão, o gato e rato, né, que você falou, Aaron, mas são soluções que evoluem, né, no tempo e que vão se preparando. O uso de inteligência artificial é o outro é a evolução da própria criptografia. A gente está no momento onde a gente está observando o advento dos computadores quânticos, que, em teoria, podem quebrar toda a criptografia que a gente já usa hoje, não só em ativos digitais, que é o backbone ali, porque funciona com chaves assimétricas, curvas elípticas, então elas podem ser quebradas, mas o RSA, o próprio RSA, que faz a criptografia de todos os nossos dados, os bancários, os nossos dados em qualquer tipo de empresa, também está em ameaça, né? Então, assim, a gente está no momento onde a gente vai fazer uma evolução, uma transição para a criptografia pós-quântica. A gente está no meio disso. O NIST, que é o principal órgão de segurança da informação dos Estados Unidos, publicou em 2024 os algoritmos criptográficos que protegem da computação quântica, chamada de criptografia pós-quântica, né? São 3 ali algoritmos que vão precisar ser colocados, e a gente teve, eu acho que faz menos de um mês, os Estados Unidos e várias ordens executivas do Donald Trump, aumentando primeiro a pesquisa e desenvolvimento para chegar a essa computação quântica, e, ao mesmo tempo, para acelerar nos órgãos federais americanos a adoção de criptografia resistente à pós-quântica, criptografia pós-quântica. Então, isso faz com que a corrida acelerou muito. O roadmap original do NIST era 2035, agora é 2030. A gente está em 2026, 2027 quase. Então, em 3 anos, já temos que nos programar. A Google já colocou ali, em 2029, toda a transição do stack criptográfico dela. E isso é um verdadeiro desafio que a gente vai ter na evolução da proteção da identidade e de toda a confiança digital em cima do qual esse mundo se sustenta, né? Então, agora, e as empresas têm realmente que ver isso. Bom, Heitor, e vamos concluir com o Vinícius depois. Acho que tem no mercado financeiro, eu estou bastante na frente de verticais de crédito, que a gente brinca que tem 2 palavras que não pode estar na mesma frase, né? Pressa e crédito, né? Quando você faz algo desenfreado, e eu acho que isso é um pouco, eu trago um pouco isso também para a vida e para o momento que a gente está passando, que eu vou devagar porque eu tenho pressa. Então, com a IA, com inteligência artificial, com a parte de blockchain, com a parte de liquidação a qualquer momento, em qualquer lugar do país, você conseguir fazer uma transação financeira a nível de blockchains e criptoativas, ela tem que ele comentou agora, né? Era um projeto para 2036, trouxe para 2030. Então, assim, realmente a gente está num ritmo, o mundo está num ritmo bastante acelerado. Só que, quando a gente fala de confiança, estrutura, segurança, esse celeiro de informações e desses segmentos dentro de estruturas, ele não pode ter pressa. Ele tem que ser justamente um ambiente onde os profissionais ficam ali, né, analisando informações, analisando dados, obviamente que utilizando, né, esse momento acelerado do mundo, mas que ele consiga, de fato, mitigar todos os percalços futuros e momentâneos ali que podem quebrar, né, essa questão da infraestrutura e da segurança
do mercado financeiro. Então, acho que a gente está realmente num ritmo bem desenfreado e acelerado, e, muita coisa acontecendo a nível global, mas acho que quando o assunto ele é confiança, credibilidade, instituição financeira, segurança, para esse tópico, eu acho que a gente tem que... Pô, peraí, deixa eu puxar o freio de mão aqui, dar uma olhada, tá tudo certo, beleza, estou num carro, numa Ferrari, não vou bater num poste, eu sei que vai a 400, mas peraí, deixa eu ver se eu coloquei o cinto. Acho que, então, tem um pouco disso, que, com certeza, com isso, a gente consegue, talvez, mitigar diversos problemas. Acho que essa é a minha visão. Bom, Vinícius, final thoughts? Vamos lá, rapidinho. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem é que a tecnologia é muito democrática, né? Então, assim como a gente tem as pessoas tentando utilizar a inteligência artificial para quebrar alguma coisa, tem pessoas utilizando a inteligência artificial para tentar melhorar alguma coisa. Sobre tecnologia quântica, o que deixa a gente um pouquinho, né, mais tranquilo, eu diria que é o custo, né? A tecnologia é muito custosa. Então, a tendência é que a gente consiga acessá-la, para testar códigos o suficiente antes dela ser acessível para pessoas com mais intenções de utilizar ela para quebrar códigos e tudo mais. Mas, realmente, a gente tem visto nesses últimos anos com a lei de Moore que, realmente, quando a gente imagina, principalmente se falando em tecnologia, que algo é para daqui 10 anos, quando a gente olha, é para 2. Né, de um ano para o outro, eles já descobriram uma nova forma de diminuir muito tempo. Mas eu acho que, trazendo um pouquinho para blockchain e para a segurança, a gente tem muitas tecnologias também que são muito interessantes. Vou falar um pouquinho, se a galera quiser pesquisar depois, que eu acho que é uma coisa que vai chegar até para instituições financeiras tradicionais, que é ZK Proofs. Eu acho que a gente vai conseguir armazenar os dados necessários para trazer essa segurança institucional e segurança dos usuários de uma forma que eles vão conseguir entregar e, ao mesmo tempo, todas as instituições não vão conseguir acessar, né, por conta de como a tecnologia funciona. Mas é isso, acho que o nosso tempo acabou, o painel foi incrível, vou aproveitar para agradecer a todo mundo que esteve aí disponível. Muito bom papo. Boa, obrigado, gente. E obrigado para concluir nosso painel, e acho que é todo o programa aqui, mas obrigado para todo mundo por sua presença aqui, e obrigado a vocês três para este papo. Último painel do dia, é isso? Eu acho que sim. Parabéns a todos. Acho que eu não sei com certeza, mas eu acho que sim. Mas bom, obrigado, gente. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
Eu de volta, gente. Olá para os que estão aqui presentes também, para quem segue acompanhando a gente na transmissão do canal do Blockchain.RIO pelo YouTube. A gente está ao vivo também. E nós chegamos agora a um tema aqui muito importante. A gente vai falar sobre oportunidades, mulheres empreendedoras na tecnologia. E eu convido ao nosso palco agora a Daniele Elissamar, ela que é gestora de projetos do Sebrae, para contar mais para a gente sobre esse assunto. Seja muitíssimo bem-vinda, por favor. O palco é todo seu, pode ficar à vontade. Arrase. Pego para você o passador já. Oi, tudo bem? Deixa eu ver, estou vendo mulheres que eu conheço aqui. E aí, tudo bem com vocês? Eu já mandei o vídeo do YouTube para minha família também, que eu quero que eles assistam. Acho que vai ser um momento bem legal. 20 minutinhos para falar com vocês, mas eu acho que vai ser uma oportunidade ótima para compartilhar o que a gente está fazendo e está elaborando para mulheres na tecnologia aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Então, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, né? Pelo sotaque, eu acho que vocês já podem ver, eu não sou do Rio de Janeiro, não sou natural daqui, eu sou de Pernambuco. Especificamente o sertão de Pernambuco, o lugar que eu venho, eu tenho muito carinho, onde eu consegui implementar a tecnologia por lá na região, e hoje eu venho aqui como gestora de projetos do Sebrae Rio, para falar sobre os projetos que a gente desenvolve dentro do Sebrae para vocês. Então, primeiro, eu queria explorar um pouquinho o que a gente vê de crescimento e oportunidade dentro desse cenário, né? A gente vê que o ecossistema hoje ele cresce, mas não para todos, né? Hoje aqui a gente tem um ecossistema bem rico no Rio de Janeiro, no estado, em São Paulo, Santa Catarina. O Brasil em si, né, ele está se unindo, se fortalecendo para que esse ecossistema fique cada vez mais forte. Mas a gente tem que olhar também para aquelas pessoas que não são beneficiadas dentro desse ecossistema, por uma questão estrutural mesmo. Então, quando a gente olha para os dados, né, de mulheres na tecnologia, esse número é bem baixo. A gente tem menos de 20% de mulheres hoje dentro da tecnologia, mas elas existem, né, elas estão presentes, e a gente precisa olhar para elas com mais carinho, porque através delas a gente vai conseguir impulsionar e até atrair outras mulheres que também trabalham com tecnologia, mas não são vistas por esses números. Tá? Então, a gente tem um trabalho bem forte sendo realizado pelo Sebrae, para poder impulsionar essas mulheres. E eu, especificamente, né, também sou acadêmica, e atualmente eu trabalho com pesquisas voltadas para mulheres na tecnologia, mas mulheres negras, que é um número ainda maior. Então, desses 100%, aí, dos 20% das mulheres, os 100%, 12% são de mulheres pretas. Então, é um número baixíssimo. Tá? É um recorte muito baixo. Então, de 9 a cada 9 mulheres, uma é negra, né, dentro desse ecossistema, e a gente também precisa olhar para esse lugar que é pouco visitado e pouco conhecido, mas que ele existe também, e é importante a gente dar voz para ele. Dentro das pesquisas que a gente faz, a gente nota que 31% das mulheres, né, mais de 50% são empreendedoras. Tem aquele número ali expressivo de mulheres na tecnologia. A gente tem mulheres que lideram empresas de tecnologia também. E a gente tem fundadoras mulheres e tem mulheres também que lideram dentro dessas empresas, que provavelmente criadas por homens, mas são lideradas por mulheres. E aí a gente tem um número bem interessante, que são voltado para fundadoras, mulheres que recebem aporte, que recebem fundos, que recebem investimentos, e esse número é muito baixo, é menos de 3%. Né? E eu acho que é importante a gente olhar para ele também, porque quando a gente vai para pesquisas de setores bancários, de investimentos, quando as mulheres elas vão procurar esses recursos, muitas vezes são negados, porque ela não teve uma movimentação efetiva dentro daquele cenário econômico, ou daquele banco em específico, e acaba sendo reprovada.
E aí o SEBRAE também, como instituição que pensa nisso, que vê esses números, que enxerga que isso é importante, que é importante também a gente dar recursos financeiros para essas mulheres, tem oportunidades que eu vou apresentar aqui para vocês, para que isso seja mitigado, né, de uma forma governamental, também institucional, mas que a gente consiga mitigar esse número aí. Então, o acesso a capital, que ele é pouco tido, né, ele é pouco agregado a essas mulheres, eu acho que é importante a gente olhar para esse número. Então, lá no SEBRAE, a gente faz diversas ações e convida também essas mulheres para onde tem investidores. E, recentemente, a gente abriu o FAMP, um FAMP só para mulheres, que é o FAMP delas. Alguém aqui já ouviu falar no FAMP delas? Então, é muito bacana. E, diferente do FAMP, que é um fundo de investimento, um aval para investimento, que o SEBRAE disponibiliza para todos os negócios, né, que é para todos os públicos, que é de 80%, esse para mulheres é de até 100%. Então, a gente acaba dando mais suporte ainda para esse valor operacional aí do trabalho das mulheres. Eu coloquei o QR Code aqui, do lado de cada apresentação minha, para vocês conhecerem mais. Tá? Então, eu vou falando aqui breve, mas aí vocês podem pesquisar e saber mais sobre como está atuando o FAMP em cada estado, porque são instituições bancárias diferentes, né? O SEBRAE vai ali atrás de quem realmente quer apoiar essa missão. E aí, dentro das oportunidades que temos, eu vou falar aqui especificamente do Delas Tech. Tá? E só voltando um pouquinho, eu estou trazendo aqui alguns pontos, né, que a gente nota em pesquisa e em outros setores de oportunidades, né, que a gente vê ali dos riscos, do que a gente pode ajudar as mulheres. E eu vou trazendo aqui alguns, porque são mais ações do que vão estar listadas, tá? Mas só para deixar claro que, através das oportunidades, a gente tem alguns projetos também. Então, o Delas Tech é um dos projetos que nasceu também desse olhar para o setor de tecnologia voltado para mulheres. Então, a gente construiu um projeto que, além de ajudar aquela empresa, aquela startup em específico, que está na fase de tração, que é uma parte muito crítica da empresa, quando a startup está na fase de tração, ela pode, muitas vezes, desistir, né, porque é um processo onde ela já teve a ideia, que é um momento maravilhoso, onde você idealiza o seu negócio, né, que você bota para fora aquilo que você quer fazer com aquela empresa. Então, acaba de um sonho virando uma oportunidade, ou de uma necessidade uma oportunidade. E aí, depois, você começa a validar, a ter poucos clientes ou muitos, mas aí chega na parte de tração, muitas vezes é onde a empresa desiste, que é aquela fase ali dos 5 anos, muitas vezes. E empresa de tecnologia, que é tudo mais rápido, já é um pouco mais rápido também esse impacto. Então, esse momento é que a gente pega no braço dessas mulheres e fala, não, vamos aqui por esse caminho que é o mais correto, ou por esse caminho que a empresa vai fluir, que as coisas vão dar certo. Então, a gente tem um apoio aí de mais de 10 consultores, né, trabalhando para ajudar com essas mulheres. A gente trabalha com soluções voltadas para as dores em específicos que ela vai ter ali, vai encontrar no meio do caminho. Então, a gente entra numa trilha que ela vai trabalhar comportamental, liderança, growth, finanças, pitch. E tudo isso, o SEBRAE paga 92% e a empresária só vai pagar 8%. Então, é um número bem simbólico e para ajudar mesmo essa empresa a escalar. E aqui eu trouxe outra oportunidade que vocês podem conhecer, que é a Empreendedoras Tech. Esse projeto já é do Nacional, tá? E aí uma das nossas missões é querer que as mulheres sejam o centro das decisões. Então, que elas liderem a inovação, o alto impacto e tenham acesso às mesmas oportunidades de aceleração, investimento e redes de negócio. O que a gente faz no Delas Tech também é isso, além do que fazem no Empreendedoras Tech. A diferença é que o Delas Tech é um projeto só do Rio de Janeiro e o Empreendedoras Tech já é um projeto do nacional, de âmbito nacional. Então, acaba se conectando com mulheres do país inteiro. Então, os dois são muito importantes, né, para as mulheres que querem tracionar o seu negócio. E aí, outro ponto muito importante que essas mulheres não têm, que a gente quer que elas busquem cada vez mais, é essa rede de apoio
e conexão. E, para isso, a gente também tem o Sebrae Delas, que é muito conhecido, né? Um projeto que já ganhou aí destaque nacional. As pessoas conhecem, acompanham e valorizam muito o projeto, né? E o Delas Tech nasceu junto com a gestora responsável pelo Delas. E aí eu trouxe aqui também para vocês conhecerem mais sobre o Delas, que é um projeto muito legal e que vale a pena conhecer. E que aí já abrange além das mulheres na tecnologia, são para todas, tá? E aí, outro ponto principal, que dentro das pesquisas ali a gente notou, é que falta muito pertencimento também. Então, as mulheres, quando chegam em ambientes de tecnologia, muitas vezes elas se retiram, porque elas não se sentem confortáveis, por encontrar ali um território onde a maioria são homens e não se sentem tão acolhidas como deveriam. Então, a gente trabalha muito com eventos coletivos, com essa união, para que elas se sintam pertencentes. E aqui, algumas fotos dos projetos que a gente fez no ano passado, como piloto para mulheres, tá? Para vocês conhecerem. Então, a gente faz tanto modalidade online, quanto presencial com elas. E é muito legal, porque tem crianças, enfim, elas levam os filhos, outras dizem que é um momento de paz, que elas não querem nem saber do filho naquele momento, que elas querem só curtir junto com as outras. E a gente fez trilhas de gamificação com elas, para elas aprenderem estratégias de negócio com games também. Então, foi bem bacana, a gente explorou muito nessa primeira turma, e agora estamos na segunda turma, que fizemos o lançamento de abertura ontem. E, muito importante aqui, que é um ponto que o Sebrae trabalha muito também, que é o reconhecimento. O que é importante que a gente faça todo o trabalho, que eu sei que é árduo. Tá? Quem empreende e está aqui presente sabe como é. Solitário, é árduo a jornada, muitas vezes a decisão sozinha. Então, se a decisão foi certa ou errada, foi uma decisão sua, você vai ter que arcar com as consequências daquela própria decisão. Mas é importante também que esse momento de trajetória você seja reconhecido em algum momento pelos seus esforços. Então, a gente busca muito isso dentro dos projetos também. E a gente tem o Prêmio Mulher de Negócios. E esse prêmio ele surgiu lá em 2004. Né, até hoje ele existe e ele é muito forte, só que não tinha valorização para mulheres na tecnologia, mas agora tem. Então, as mulheres podem se inscrever, contar a sua história lá. Eu sou uma das avaliadoras também, a gente faz essa avaliação. Tanto eu quanto várias mulheres também do país vão estar fazendo essas avaliações. E aí, ao final, a gente tem as premiadas. E no estado do Rio, a gente tem também as premiadas para a área de ciência e tecnologia. E, por último, para fechar aqui, eu acho que eu fui bem rápida, ainda tenho 7 minutos, mas a gente está com um projeto aberto que é de escala também. Então, são empresas, startups que estão na fase de tração. E aí, essa tração que a gente trouxe não é como o projeto tradicional de tração que a gente trabalha. É uma tração com inteligência artificial. Então, durante toda a trilha, a gente vai trabalhar inteligência artificial para tracionar o negócio. Esse projeto está aberto só até semana que vem, as inscrições. Quem quiser participar conosco. São mais de 30 horas também de consultoria e mais de 10 horas de instrutoria, ou seja, encontros coletivos e encontros individuais, de acordo a cada necessidade da empresa trabalhado durante a trilha. Tá? Acho que vale muito a pena dar uma olhada lá, porque está muito bacana esse projeto. Foi eu que desenhei com muito carinho, muita pesquisa. Então, acho que vale a pena todo mundo olhar e ver se está legal, se está no momento também, porque eu vejo que muita empresa está em validação, está em ideação, ainda não está pronto para entrar no projeto de tração, mas a gente também está olhando para esses dois lados aí para pensar em novos projetos para trazer para vocês. E, por fim, eu trouxe aqui uma frase que eu pensando, na minha mente pensante ontem, que mudança é uma das coisas que eu levo para a minha vida. Né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho, nem para a gente. Eu acho que é muito vazio quando a gente faz algo só para a gente. É muito bom compartilhar. E não importa eu, Daniele, fazer 1000 cursos, 1000 mestrado, doutorado, seja o que for, e não passar isso para a sociedade. Então, eu estou aqui como missão mesmo de trazer tudo que eu estudo, tudo que eu proponho de bom para vocês. E eu acho que essa construção a gente faz com muita conexão, é olho no olho, é conversa, é diálogo, para irmos juntas. Tá? Então, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade, né?
E quem quiser conversar comigo, é só entrar aqui no meu WhatsApp profissional que a gente pode conversar. Eu prefiro conversar do que vocês olharem minhas fotos no Instagram. Eu acho que não é uma experiência tão legal quanto conversar, tá? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui hoje. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio.
bem-vindos para quem acabou de chegar. Então, para fechar e concluir a nossa programação aqui no Main Stage do Blockchain.RIO 2026, eu convido agora ao nosso palco o candidato à presidência da República de 2026, Renan Santos. Seja muito bem-vindo, o palco é todo seu. Olá, onde eu me sento, só para saber? Que eu, em tese, vou responder algumas perguntas, certo? Então, estou aguardando a pessoa. Ou é uma fala minha? Bom. Não sei. Ah, ela tá... Boa tarde, né? E aí, passou bem ali com os jornalistas todos? Estou ficando acostumado agora, coletiva de... Ih, vamos outro? Pega. Oi. É uma novidade para mim, tudo isso, mas vem sendo muito legal, porque... sei lá, quando você não deve nada, por exemplo, está tendo agora uma briga aí, porque o Flávio Bolsonaro apareceu filiado ao nosso partido. Conta pra gente, né? Tá Conta fofoca, vamos né? a Fofoca fofoca, do dia. a gente quer saber. E aí tava uma coletiva, assim, abarrotada, de Globo a Record, todo mundo. E ele apareceu hoje de manhã filiado, e aí apareceu dizendo pra imprensa, não vou conseguir registrar minha candidatura. E aí gravou um vídeo, o sistema não quer deixar que eu seja candidato. A gente, o que aconteceu? Aparentemente eventualmente alguém da campanha dele, vocês são pessoas tech em geral, então vocês vão ganhar um pouco o que aconteceu. Alguém pegou o e-mail do Flávio, oficial do Senado, e cadastrou ele no nosso sistema de filiação. Inclusive fazer um cadastro pago, para pagar R$4.000 para se filiar. Naturalmente, essa pessoa não pagou nada, cadastrou e não pagou, mas o e-mail oficial do Senado do Flávio, isso coisa de 10 dias atrás, recebeu. Nós mandamos os e-mails de confirmação, foram 8 e-mails de confirmação para a pessoa terminar o cadastro, e eles abriram desses 8, acho que 5, e 2 clicaram em links. Um link confirme a filiação. Então, a equipe do Flávio, com o e-mail oficial do Flávio, de fato abriu os e-mails, teve acesso aos e-mails dessa filiação esquisitíssima, e inclusive clicou em links. Um dos links também era para baixar o nosso aplicativo. Fez isso 2 vezes. Ok. Depois de vários dias eles não pagaram a filiação, mas você tem a opção de fazer a filiação paga ou a filiação gratuita, e quando você não efetua o pagamento, você apenas tem acesso ao sistema como filiado. Ontem, portanto, passa o prazo, nós automaticamente, nosso sistema conversa automaticamente com o TSE, enviamos os dados para filiar o Flávio no TSE, o TSE devolve com os dados dele, e aí não conferia os dados do CPF. Aí o nosso sistema responde ao TSE, olha, não proceda com a filiação porque os dados não estão batendo. Só que aí o sistema do TSE não estava funcionando. Nós temos como provar, a gente tem os logs lá, os acessos, tem as respostas todas. Aí foi feita a filiação, e aí no dia seguinte, no caso hoje, ele aparece filiado de fato no nosso sistema e no sistema do TSE. Só que a resposta dele não foi, olha, alguém maliciosamente fez isso, que absurdo, não. Olha, o sistema está contra mim, o sistema não quer que eu queira ser candidato, e por isso o povo tem que ir às ruas no domingo no meu ato de lançamento de candidatura. Aí eu já saí desafiando o Flávio, por favor, venha a público, e eu estava explicando para os jornalistas. E explique por que diabos sua equipe abriu o e-mail e clicou no link. Sua equipe abriu o e-mail e clicou no link. Por que você aguardou todo esse período? Aliás, ele é o último dos candidatos a efetivar a candidatura. Até agora não foi feito isso. A minha já está, a do Caiado já está, a dos demais já está. Por que ele não está efetivando no sistema do TSE a candidatura dele? E aí vem com essa história, se colocando como vítima, dizendo que o sistema está atuando contra ele. Eu solicitei, com toda a imprensa, fazer uma acariação junto ao Flávio Bolsonaro. Vou fazer uma acariação. Você vem ao público na TV, eu venho também. Eu trago todos os dados, já disponibilizei para a imprensa, para o TSE, para a Polícia Federal, para quem quiser. E solicitei que ele também abra o e-mail dele. E quem logou lá no e-mail dele, até agora não houve resposta do senhor Flávio Bolsonaro. Estou curiosíssimo. Curiosíssimo. Muito bom. Bom, obrigada por ter esclarecido aqui, porque a fofoca do dia é essa, né? Mas vamos lá, vamos falar de blockchain. Queria te agradecer aqui. Sei que está uma correria, né?
essa campanha, mas a gente quer escutar muito sobre... A gente tem 5 perguntinhas, depois a gente abre aqui para a turma toda. E a gente quer te agradecer por ter vindo. Foi o único que falou ainda, né, sobre reserva de Bitcoin. E vamos falar? Ipa, não é melhor trocar? Vamos trocar. É melhor. O que eu fiz aqui? A gente tem uma comunidade, né? Hoje somos 25 milhões de pessoas em cripto no Brasil. E eu abri para perguntas. Eu falei, gente, o que vocês querem perguntar para ele? Vamos separar aqui. Separei as 5 principais. A primeira pergunta que vem é tributação. O que você pensa sobre tributar cripto, stablecoins? O que você pensa sobre isso? Além da taxa também de entrada, que tentaram colocar a gente o IOF de 3,5%, e fora nisso, também tributar os ganhos. Então, acho que hoje um dos maiores dores que a gente tem aqui, preocupações que a gente tem, é sobre a tributação, né, sobre as criptos, stablecoins, e a gente quer te escutar sobre isso. O que você vai fazer? O que você vai assumir de compromisso aqui com a gente também? Maravilhoso. Poxa. Toma esse. Toma esse. O sistema não quer deixar eu falar. O sistema não quer que eu fale. Primeiro, qualquer tipo de regulamentação tem que partir de uma premissa, que o Bitcoin e as cripto em geral, eles fazem parte de uma nova lógica, que não tem nem vamos colocar, o fito de ser algo dentro do sistema. Ela foi construída dessa maneira e as pessoas sempre encontrarão uma maneira de transacionar, de fazer sua reserva de valor com o Bitcoin, independente disso. A questão toda é se o Estado será amigável ou não na forma como ele vai tratar os usuários. Essa é a questão. Porque ter acesso à criptomoeda, ter acesso ao tentar fazer sua poupança com base nisso, tentar transacionar, vai ocorrer de qualquer forma. As pessoas darão um jeito. E isso os Estados de diferentes regimes vão ter que lidar. Nigéria está lidando de um jeito, a China está lidando de outro, os Estados Unidos de outro, o Brasil de outro. A questão toda é se nós seremos amigáveis com a reserva de valor favorita das novas gerações e a reserva de valor favorita das pessoas que vão trabalhar com tecnologia e dos futuros grandes criadores de riqueza do mundo, ou se nós seremos arcaicos. E o Brasil já escolheu o caminho, obviamente que é o caminho arcaico, porque a gente sempre gosta de errar. Então a ideia de ter o IOF, a ideia de ficar tributando todos os ganhos, eu acho ela uma ideia ranzinza e é uma ideia que pensa sempre na concentração de poder e poder regulatório através dos mesmos agentes, através do lobby dos grandes bancos, e não em ouvir a comunidade daquele setor que acabou gerando um setor vivo e próspero que já existe no Brasil. Existe um ecossistema no Brasil. Ao não ouvir o ecossistema e ao trabalhar com a mesma lógica e com a categoria de um sistema que é mais, não arcaico, mas é mais tradicional, novamente eles não entendem e eles afastam. E não entendem a potencialidade que existe em você, não ter IOF, 2, eu acho que se você quiser discutir a regularização, é uma tributação mínima para o saque. Para mim é inadmissível. Isso não existe. Não existe. Pagar para entrar ali. Que exato, é isso? não existe. A própria regulamentação que estão falando em fazer das empresas que atuam na área, tem que ter um capital mínimo disponível. Novamente, tudo isso é reserva de mercado, tudo isso é tentar fechar o mercado e tentar fechar o mercado com pessoas que nunca fizeram parte de algo que era uma comunidade. Eu nunca fui, eu especificamente, ainda que eu goste do universo cripto, eu nunca fui o maior entusiasta do universo do MBL, mas o MBL foi fundado por várias pessoas que são entusiastas, que compravam Chainlink, que compravam Ethereum, ficava discutindo sobre o Vitalik, tudo isso, a gente passava, vamos dizer, havia uma intersecção nossa com a cena das criptomoedas, do blockchain, etc. Então, essa intersecção, ela significa que é uma espécie de um movimento, que é um movimento também cultural. E que a gente não pode simplesmente ignorar ou tratar como se fosse uma coisa, vamos dizer, convencional. Não é convencional, não é para ser convencional e não pode ser ignorado. Então, a lógica de tributação, como foi feita, ela não apenas não tem que ser aceita, como tem que ser barrada. E é uma coisa que nós faremos, porque nós vamos transformar o Brasil num país amigo de quem investe em criptomoedas, também pensando na ideia de atrair capital humano de qualidade que investe em tecnologia para trazer seus ativos para cá, montar suas empresas aqui. Eu fico feliz que esse evento esteja acontecendo no Rio e não em São Paulo, porque até no nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, a gente tem como a ideia de transformar o Rio numa espécie de cidade-estado, tá? Dar um status de autonomia para o Rio de Janeiro, e uma das funções dessa autonomia é ser um lugar tech-friendly, para pessoas... Porque assim, se resolver o problema de segurança no Rio e tornar tech-friendly, a quantidade de capital humano de altíssima qualidade, de ucraniano doido, de vietnamita, de chinês geninho, que vai querer se mudar para cá, de instalar empresas, de trazer suas cripto e montar empresas aqui, é enorme. A potencialidade disso é gigantesca. Então,
temos que ser... Então, assim, a abordagem que a gente vai querer adotar sobre isso é absolutamente contrária. Eu, por mim, não teria nem tributação para o saque, porque a ideia tem que ser o cara vir para cá e trazer a grana e sair metendo grana aqui dentro. Montar a startup dele. Para mim, tem que ser isso. Porque, senão, a gente vive hoje num país que é o país da fuga de capital. E fuga de capital humano. Vou inverter o jogo. Não apenas eu tenho que evitar que os brasileiros talentosos saiam, como eu tenho que fazer com que gringos talentosos venham para cá. Eu tenho que atrair essas pessoas. A gente não vai se adequar ao novo mundo que vem aí, simplesmente afastando as pessoas. E hoje a gente está afastando, inclusive, os brasileiros. Perfeito. Compromisso com a gente aqui, hein? Mas se eu falasse diferente, meu irmão me bateria. Tá? Já seria assim, eu já tomaria porrada do meu irmão. Então vamos lá, Meu vamos para a adora o segunda. Vamos falar de data centers aqui, de IA, e o Brasil está se tornando um polo, né, também de data center, ainda é muito acanhado, se a gente colocar como funciona, né, como a gente tem nos Estados Unidos, mas a gente também está se transformando, né? A infraestrutura da computação é o motor da economia futura. E a pergunta aqui para você, né? Grandes empresas como a Amazon, Microsoft, estão investindo bilhões aqui dentro também. E a gente quer entender qual a sua posição para esses investimentos massivos. Também a gente quer entender que, com você, o governo vai garantir segurança energética e regulatória para atrair esses data centers, ou vamos continuar burocratizando ali o processo tecnológico? Naturalmente, o governo, hoje, a forma como a gente trabalha no Brasil, ela é burocratizante. E o Brasil é um país com um potencial energético limpo e não tão limpo, colossal. E num mundo que vai precisar cada vez mais de data center, isso é uma daquelas chances que o destino nos dá. É muito parecido com a questão das terras raras. Há toda uma nova industrialização baseada em terras raras, aí o destino, Deus, chamem do que quiser, nos deu 20 a 23% das reservas mundiais de terras raras. E isso pode nos permitir fazer a infraestrutura dessa nova indústria global, que os Estados Unidos será altamente dependente, isso se ele quiser competir com a China. Hoje a China tem 90% do processamento. Ao mesmo tempo, por mais que seja incipiente o desenvolvimento de inteligências artificiais no Brasil, veja só como o destino, Deus, foi sendo maravilhoso conosco. A capacidade potencial que nós temos em termos de energia, especialmente energia limpa, nos permite fazer a infraestrutura disso. A gente viu agora a Casa dos Ventos, no Ceará, e a estrutura toda conexa que tem, porque eles trouxeram data centers ligados ao TikTok. Tem uma questão logística de cabos de fibra ótica que conectam os Estados Unidos para cá, para você fazer conexões com o resto do mundo. Ou seja, o Brasil está bem posicionado nisso. O Brasil tem potencialmente energia hidrelétrica, energia nuclear, por mais que seja um pouco mais cara, tem a termoelétrica, tem gás, tem a incidência de sol gigantesca. Ou seja, potencialmente, se a gente destrava os investimentos em infraestrutura energética, você consegue ter energia para fazer data center. Aí o Brasil cria a parte da infra global para o funcionamento das IAs, inclusive das próprias redes sociais, e isso nos permite, geopoliticamente, entrar melhor nesse jogo, porque é um jogo hoje que a gente está perdendo em tudo. Então, a questão do data center é uma questão que era meio chateante, desesperadora. Eu estava acompanhando o caso, não sei se vocês acompanharam ali do data center ligado ao TikTok, da turma do Casa dos Ventos, no Ceará, que o PSOL começou a combater eles, dizendo que ia acabar a água dos índios ali na região, e era uma discussão absolutamente infantilizada. E aí, depois de enfrentar o PSOL, numa discussão completamente infantilizada sobre instalação... Vamos lá, Ceará é um lugar, salvo engano, aí, pelo menos era, que tem mais gente no Bolsa Família do que gente de empregos formais. Aí instala-se um sistema de data center, um negócio que conecta ao que é o de mais novo, as últimas tecnologias globais, o estado do Ceará. Aí vem o PSOL, não, mas e os índios? A água, tem nada a ver, a água não vai afetar em nada os índios. A própria empresa avisou, não, a gente vai fazer uma infra de fornecimento de água para os índios, pode ficar tudo tranquilo ali. E aí ficaram naquelas discussões inúteis. Logo em seguida, outro problema, o Comando Vermelho começou a tomar todo o entorno do Porto de Pecém, que afeta o funcionamento deles também. Então, existem problemas que afetam, vamos dizer, o funcionamento de qualquer indústria ligada à tecnologia no Brasil, que são problemas muito brasileiros, né? Que é certos partidos políticos cafetinando minorias para fazer uso disso para sabotar a atividade econômica, mesmo a atividade econômica de ponta. E, do outro lado, é banditismo puro e simples. Então, vai desde a gente fornecer uma infraestrutura, e para ter a infraestrutura você vai ter que ter juros baixos, corte de gasto do governo para poder aumentar o espaço de investimento, somado à segurança jurídica. E do outro você vai ter que ter combate a banditismo puro e simples, porque é um país que hoje está realmente largado às traças.
Então, o Nordeste, e isso tem muito a ver com o nosso plano de governo, o Nordeste, a gente até tinha comentado, ele pode ser uma espécie de Arábia Saudita nesse sentido da energia renovável. O Nordeste tem a incidência de sol, tem a incidência de vento. Você acredita que Natal tem ali, né, Rio Grande do Norte, tem hoje uma das energias mais caras? Para mim é inadmissível. Até falo... E o Pará, que tem a energia provavelmente mais cara do Brasil e que tem um potencial hidrelétrico colossal. E também tem o sol. O norte do Pará, assim como a parte do Amapá, também pode ter energia solar. Ali o vento, né? No Rio Grande do Norte hoje é uma das mais caras que tem. Inadmissível. E quando a gente olha também, vamos voltar aqui para data center. Caramba, Estados Unidos, mais de 3.000 data centers. Quando a gente olha aqui Brasil, não tem nem 200, né? É inadmissível, a gente tem muita oportunidade. E eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre energia aqui. Porque o que acontece? O que você acha que acontece aqui no Brasil? É uma mistura de lobby. Não sei se vocês acompanharam o último leilão que teve, que foi um leilão para termoelétrica. Não se discutiu bateria, ou seja, a gente está produzindo energia solar e nós não estamos discutindo os parques de baterias que podem ser instalados perto dos centros urbanos. O Brasil tem que saber se quer ou não quer comprar a história muito boa da energia renovável que nos beneficia diretamente. E a real é que a gente tem lobbies setoriais específicos. Depois da privatização da Eletrobras, o que a gente viu foi o crescimento do lobby do Centrão com termoelétricas, e não que eu acho que tenha que chutar a termoelétrica de maneira alguma, só que você não pode, do nada, começar a direcionar os investimentos apenas para um determinado setor. Por que a gente está limitando, por exemplo, o tamanho das barragens para as hidrelétricas? A gente tem que voltar a ter hidrelétrica, uma energia limpa. Tem que voltar e assim, é limpa, e o mundo tem que ver a gente produzir essa energia limpa. Por que a gente não amplia a nossa capacidade de exploração da energia eólica e da energia solar? Essa questão do armazenamento da energia, né, porque você tem a sazonalidade ao longo do dia, né, no solar dá pico de dia, em geral a eólica dá uma movimentação maior à noite. Vamos fazer os parques com bateria, vamos começar a atrair os investimentos de infraestrutura, porque no fim do dia, a infraestrutura energética brasileira afeta o agro brasileiro, afeta a indústria brasileira e impede a gente de entrar nesse setor. Então, novamente, o Brasil potencialmente é um colosso energético, mas na prática ele é um lugar com a conta de luz cada vez mais cara. E aí entra uma outra incidência, que na sua conta de luz, você checar ali, você é tarifado por todos os programas e renúncias fiscais do governo numa taxa que é colocada ali e que vai estar na sua conta de luz que você mesmo paga. Isso aumenta ano a ano, porque ano a ano vão surgindo novos programas governamentais. Tem agora um programa de dar luz de graça que o governo Lula está adotando, que isso incide na conta de luz de quem está pagando a conta. Então, energia é complicada, hein? É muito e é um problemaço, porque você não tem nenhum tipo de crescimento econômico, nem do agro. Eu não tô falando de... Você precisa da energia para tudo ali, para a gente poder crescer realmente. Né? E a gente é um país de energia cara, sendo ele próprio um país com potencialmente uma das energias mais abundantes, baratas e limpas do mundo. Mas vamos lá. Deixa eu só comentar outra coisa. Ainda tem o petróleo. Eu estava falando do Pará, Amapá. Tem petróleo abundante ali na margem equatorial e tudo isso foi alvo de uma sabotagem ao longo dos últimos anos, que a gente não podia explorar nosso petróleo enquanto era explorado ali na Guiana. Guiana explodindo o PIB, o Amapá só com alcolumbre, enfim, alcolumbrando ali o orçamento. Então é um negócio muito assustador. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta aqui. Vamos falar de blockchain, né? A gente tem uma blockchain soberana aqui, que é a RBB, né? Foi criada ali BNDES e o TCU. E a gente quer escutar aqui de você. O que você acha, né, da tecnologia, blockchain? O que você acha de utilizar esse blockchain soberano ali para a gente até poder rastrear as emendas parlamentares? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como que você vê a entrada do blockchain, governo, o que a gente poderia estar usando aqui, a tecnologia, né, que é a base aqui da nossa comunidade, no governo, para melhorar também o Brasil? Uma das coisas que eu mais sou cobrado, quase todos os eventos que eu faço rodando o Brasil, sempre aparece alguém da comunidade cripto do universo. Renan, você fala tanto de emenda, vamos gerar a rastreabilidade das emendas com blockchain. Novamente, vocês estão falando com um cara de humanas, um leigo, eu gosto de falar de Roma, e eu não sei nada de programação, mas, falando em termos principiológicos aqui, não apenas faz sentido, como é uma ferramenta que a gente tem para pegar na unha aquilo que vai ser a base do novo modelo de administração que eu vejo para o Brasil. Eu não sei se eu posso me estender um pouco, mas é uma questão sistêmica fundamental. O Brasil não funciona localmente e isso gera os políticos que administram a gente e que roubam a gente. Ou seja, não existe um sistema de incentivo e metas para o cumprimento de indicadores de desempenho objetivos nos municípios do Brasil.
Ao mesmo tempo, esses municípios vivem de repasses federais, ou seja, bem mais da metade dos municípios brasileiros não se sustentam com as próprias pernas, vivem de repasses federais, de recursos que são extraídos de outros lugares que são mais produtivos. E aí a classe política local recebe um dinheiro que não foi coletado ali, na sua grande maioria, e atua localmente sem ter nenhum compromisso com a consecução de resultados. Não tem indicador de desempenho, não tem KPI, não tem nada. Então, ao não ter isso, eles apenas recebem, e é o que acontece, eles recebem o orçamento federal. Tinha que ter meta, né? Tinha que ter meta. Exato, e a meta vinculada, que é o que a gente quer fazer. Então, hoje, como é que funciona um prefeito? Um prefeito recebe recurso federal, ele recebe as emendas, essas emendas não são transparentes. Aí ele vai lá e faz uma praça, ele vai lá e faz uma estátua, ele vai lá e faz um campo de futebol, ele vai lá e faz praticamente o que ele quiser, especialmente com a emenda do orçamento secreto. Ele inaugura, 30%, hoje no Nordeste varia de 30% a quase 50% da emenda, é desviada, vira dinheiro no bolso, porque todo mundo ali é filho de Deus, precisa viajar, né? E outro pedaço vira caixa 2 para comprar voto durante a campanha. Essa é a lógica que explica o crescimento galopante das emendas e explica o crescimento que o Centrão está tendo nos últimos anos. Explica porque a última eleição de 24 para prefeito foi tomada de compra de voto. E aí, nessa lógica, com um dinheiro que não é rastreado e com a inexistência de sistema de metas, o que a gente tem é como se fosse um sistema falido de extração de recursos da população produtiva, que é enviado para Brasília e redistribuído majoritariamente e preferencialmente para políticos que não têm nenhum compromisso com o resultado e para uma população que não está produtiva. O que a gente precisa mudar? Que é a lei de responsabilidade gerencial. Nós vamos estabelecer indicadores de desempenho metrificáveis e aferíveis. Esses indicadores de desempenho vão determinar, o recurso que aquele município ganha. Então, se ele está batendo mais metas, ele recebe mais dinheiro. Se ele não está batendo metas, é colocado um comissário para administrar os recursos junto com ele para fazer a aplicação das metas. Se ele vai cumprindo, ele ganha mais pontos. Essa pontuação por bater os KPIs, que é fornecimento de água, cobertura de esgoto, desempenho no SAEB, desempenho no IDEB, segurança pública, que vai desde incidência de assaltos, violência contra a mulher, fila na espera para atendimento nos UBS, e especialmente, que é o principal, aumento da atividade econômica privada e aumento de empregos formais na iniciativa privada e redução de número de pessoas que dependem de auxílios governamentais. Esses indicadores, se ele cumpre essa pontuação, não apenas o município recebe mais dinheiro, mas o partido político dele, o fundo é determinado pelo número de pontos que ele obtém, ponderado pelo tamanho da cidade, multiplicado pelo número de cidades que o partido tem. E se o político não cumpre? O político naquela cidade, ele fica inelegível por 8 anos e o partido não pode participar das eleições também naquele município. Ou seja, você tem que ter sanção e tem que ter a recompensa. Ao fazer isso, o que nós precisamos dar? Aí vou chegar aqui na blockchain. Eu preciso de todos os sistemas de metrificação automáticos, transparentes e disponíveis. E eu preciso de todo o recurso que vai para a aplicação dessa política, que pode vir através da emenda. Eu não acabaria com a emenda. Eu disciplinaria ela para cumprir isso. Tudo isso tem que ser absolutamente transparente, tudo isso tem que ser absolutamente metrificável. Tudo isso tem que ser visto em praticamente tempo real. E nós temos que rastrear essa grana, porque hoje é a grana que está alimentando o duto da corrupção. Hoje é a grana que está indo para a empreiteira ligada ao político que faz o desvio do dinheiro. Isto, se aplicado, vai gerar uma revolução. Por quê? Porque a gente vai obrigar os municípios hoje, de várias regiões do Brasil, que são improdutivos, e eu não preciso ir muito longe. Se eu for para Belfort Roxo, já é um município que depende basicamente de recursos federais, e a economia está quase toda na informalidade. Então, eu começo a gerar formalização econômica, geração de atividade econômica realmente concreta, ativa. Com base nisso, eu diminuo a dependência das pessoas dos programas assistenciais, melhora a consecução de políticas públicas, diminua o analfabetismo, diminua pessoas que pegam doenças parasitárias na primeira infância e faço os partidos políticos irem atrás o tempo todo de bons administradores para administrar esses municípios e não atrás, como acontece hoje para obter fundo partidário eleitoral, de tiriricas, Éricas Hiltons e outros políticos, vamos dizer, de rede social barulhento, que ajudam a alimentar o fundo, porque o critério do fundo para você receber dinheiro é basicamente a pessoa ter votos para deputado federal, e só. Isso é um absurdo. Então, é realinhar, mas para isso funcionar, tem que ter transparência e rastreabilidade. Com todo mundo que eu falo, fala, Renan, se você não botar blockchain nisso aí, você é um imbecil. Eu não quero ser um imbecil. Então, se alguém aqui quiser participar e ajudar, inclusive colaborar na implementação disso, nós vamos chamar a comunidade toda de desenvolvedores, comunidade de cripto, para participar dessa que seria a grande jornada da verdadeira reforma política brasileira. Muito bom. Aí, pessoal.
A gente precisa ter mais pessoas técnicas na política, é isso que eu bato muito, porque não é inadmissível ali, a gente não dá para ter palhaços ali administrando, criando leis, realmente é inadmissível. Vamos lá, vamos para a quarta pergunta, está chegando aqui já no final, gente, mas eu vou abrir para vocês também, hein? Vamos falar aqui agora, reserva de Bitcoin. Você foi o único que falou sobre reserva de Bitcoin e a gente quer escutar que você, por que você chegou nessa, falar da gente ter uma reserva de Bitcoin, a gente quer escutar o que você pensa sobre isso, o que você acha que vai ser bom para o Brasil isso, como que você faria isso. Fala aí. Dois pontos são fundamentais. Um, porque há uma crença no nosso grupo político de que esse será um ativo, que será uma reserva confiável num mundo cada vez mais em crise. A ideia do dólar como a moeda, a reserva de valor global, confiável, em que todas as transações vão acontecer através dele, ela, quando você põe no ponto futuro, nas próximas décadas, ela não está tão certeira assim. A ascensão da China, a formação de blocos regionais, a ideia dos Estados Unidos não mais como potência única. Isso vai fazer com que elementos como o Bitcoin, por exemplo, um criptoativo reconhecido globalmente, da África à Ásia, da América Latina, América do Norte à Europa, como uma reserva de valor, que ele ganhe relevância. Então, ter reservas de Bitcoin, no long run, vai representar uma aposta geopolítica brasileira. E por quê? Segurança, né? Eu vou dar um exemplo nisso. Geopoliticamente falando, o nosso projeto aposta neste mundo que eu descrevi aqui. Então, se eu estou apostando que geopoliticamente o Brasil tem que investir na sua agenda de política externa, num mundo que vai ser multipolar, na formação de alianças regionais, no entendimento que o mundo vai viver uma guerra nova, pode ser uma guerra quente entre China e Estados Unidos. Ora, se eu vou realinhar o comércio global e a diplomacia brasileira para isso, por que eu não vou realinhar também as reservas baseadas nisso? E é por isso que nós temos que ter reservas de Bitcoin. Apenas uma questão, primeiro, lógica. Se minha política está orientada para essa perspectiva, então eu tenho que investir também nessa perspectiva. É aquela put your money where your mouth is. É óbvio. E do segundo ponto, eu faço uma sinalização que o Brasil é amigo da comunidade cripto, não só aqui, mas no mundo. Nós somos uma nação crypto-friendly. Venham para cá. Venham para cá, tragam seus ativos, abram suas empresas, vamos montar uma legislação. Eu tenho até um vídeo sobre startups aqui, e o universo do Venture Capital, que é muito interessante. Abram suas empresas aqui. Nós temos que trazer, o Brasil tem que ser aquela fronteira que no final do século XIX, começo do século XX, nossos avós e bisavós vieram. As pessoas vieram para cá para construir, para crescer. Era um país que recebia imigrantes e recebia talentos. Boa parte dos grandes talentos brasileiros imigraram para cá no final do século XIX até o meio do século XX. Hoje o Brasil está mandando embora as suas melhores mentes. A gente tem que reverter esse fluxo. Desesperadamente. É um fluxo de capital humano e de recursos. Vai ter geninho da Nigéria, vai ter indiano doido, vai ter um russo, vai ter um ucraniano. Venham para cá, venham montar as empresas. E o Rio, que tem que ser tratado como uma espécie de cidade-estado, ele é esse portal. O Rio, eu não sei se estou me estendendo aqui, é muito importante isso. O Rio, ele é o portal real do Ocidente com o Sul global. Se tem um lugar que é um portal, de verdade, um portal arquitetônico, cultural, antropológico do Ocidente com o Sul global, é o Rio. Ele é a mistura das duas coisas. Ele é a arquitetura colonial portuguesa com mata tropical. Ele é essa fusão. Então, por ser esse portal, por ser essa zona de transição, nós temos uma oportunidade única de oferecer um estilo de vida, uma oportunidade de negócios, de um sistema de comunicação entre o norte global e o sul global. Isso é único, então tem que ser o Rio. O Rio tem que ser uma espécie de Dubai no long run para o Brasil. O Rio tem que ser, assim como São Paulo ele vai ser um polo de tecnologia e economia tradicional e de grandes serviços de grande qualidade, o Rio tem que ser esse polo inovador envolvendo tecnologia. A gente tem que ter a nossa Los Angeles e a nossa Nova York, uma pertinho do outro, com uma ponte aérea de 40 minutos. Essa é a relação dessas duas cidades que fazem piadas umas com as outras. Eu, como paulistano, faço minhas piadas com carioca, vocês fazem com a gente. Mas a real é a seguinte, a gente tem o Vale do Silício e Nova York do ladinho. E isso tem que ser muito bem aproveitado. Então, o papel do Rio nisso é um papel muito grande. Muito bom, muito bom. A última pergunta eu vou deixar para daqui a pouco. Vou abrir um pouquinho para perguntas para a turma participar também. E vamos lá, vamos começar? Opa! E vamos ficar aqui a noite toda, hein? Vamos embora. Quem pode... Cadê a Su? Pode me... Oi? Imprensa? Então vamos. Opa! A imprensa Oi.
Oi. Oi. Renan, boa noite. Meu nome é Gustavo Bertolucci, eu sou jornalista do portal Livecoins, eu sou do mercado cripto e a gente está aqui enquanto comunidade cobrindo o evento e fica muito feliz aí com a sua presença, porque ao longo dos últimos anos poucos candidatos a presidentes falaram do tema Bitcoin, né? E a gente queria perguntar aí para você especificamente, o Bitcoin, ele em El Salvador mudou toda a dinâmica do país, levou lá empresas, né, globais hoje já procuram, e você acha que o Brasil pode ser muito mais do que El Salvador se tornou com a adoção de Bitcoin? O Bitcoin poderia ser também adotado ao mesmo tempo aí que você fala também de bomba atômica e outros temas? Como você vê isso? Seria muito importante a gente entender essa adoção de Bitcoin nesse momento em que você cita, inclusive, potenciais guerras. Tá? Muito obrigado. Olha, eu não vou entrar muito na questão do Bitcoin em questões bélicas, porque eu acho que não estou tão à frente do tempo assim para te dar uma opinião precisa e segura. Dito isso, até eu expus aqui, a ideia do Brasil ser uma nação crypto-friendly é muito inspirada no que El Salvador fez. Inclusive o Bukele já era crypto-friendly antes de ser matador de bandido, né? Ele começou com isso, ele sempre foi um cara... Aliás, o Bukele não era sequer um cara visto como alguém de direita, ele era um cara visto como alguém moderno. E, entretanto, houve o enfrentamento ao crime organizado e houve a posteriori, né, começou a se pagar, vamos colocar aqui, o investimento que ele fez em se tornar uma nação amiga da comunidade cripto. Muita gente de tecnologia foi para lá, muita empresa tech está se instalando lá, e isso está valendo muito a pena, porque as empresas foram e o capital humano foi também. E os recursos acabam indo. Foi um investimento de imagem, foi muito inteligente, porque ele pegou uma nação muito pequena, e essa é uma das nações hoje mais comentadas no mundo. Isso permitiu, e até tem um elemento muito legal, eu não sei se isso envolve em algum grau blockchain ou cripto, aí escapa do meu domínio, mas o sistema de saúde, que é centralizado em El Salvador, tem agora um aplicativo e ele foi todo amarrado digitalmente, que é uma das coisas mais brilhantes, tá? E inclusive uma parte dele está no nosso plano de governo para a modernização do SUS, a parte principalmente que envolve o uso de IA com prontuário único para você poder antever determinadas doenças que as pessoas vão ter. Integrado, né? Nossa, é sensacional. Fantástico. A logística dos estoques, o uso do material humano de médicos. Então, o que ele fez foi muito legal. E o Brasil, até para a questão de dimensões e economia, o Brasil tem um potencial para ser a grande nação, das grandes nações do mundo, a grande nação crypto-friendly. Então, isso é uma coisa que assim, nós conseguimos fazer. Se no universo da IA a gente está muito para trás, por diversas razões, acho que na questão das cripto a gente pode dar um salto. E basta a gente fazer, inclusive, o que outras nações grandes não estão fazendo, que a Europa não faz. Então, eu estou muito animado com isso. O mercado financeiro aqui, né, a gente é muito acima da média, né, do resto do mundo, quando você olha nossos sistemas financeiros também. Né? Então, a gente tem tudo para dar muito certo. Sim, a experiência do Nubank, a experiência das fintech, o problema é que a gente se sabota muito. A gente se sabota muito e a gente permite que grandes grupos oligopolistas eles controlem o surgimento de novos mercados. Isso sempre acontece. Eu me lembro, aqui falando da minha experiência política, quando eu vi pela primeira vez, lá por 2019, 2021, os caras do Centrão começando a falar desse negócio de Bitcoin, falando do jeito... E assim, como é que a gente entra nisso aí? Então, é sempre isso. Entram eles, aí depois tem os bancões, aí depois tem as regulações sem conversar com a comunidade. Isso é típico que aconteceu com outros setores também. E tudo isso acaba demandando depois uma briga. As fintechs tiveram uma disputa no Congresso Nacional contra os grandes bancos. No final, houve uma disputa. Nos anos 80, né, eu acompanhei isso porque seria minha tese de conclusão de curso na faculdade. As factorings, que no fundo são bancos comerciais sem potencial de alavancagem, elas tiveram a briga com os bancos também. E os bancos obrigaram as factorings a ficarem apenas como trocadores de título em atividade comercial. Eu acho que as factorings poderiam ter se tornado bancos comerciais, igual acontece nos Estados Unidos, que existe um monte de banco comercial voltado apenas para emprestar dinheiro para negócio, especialmente pequena indústria. Eu mesmo trabalhei com recuperação de indústria, lidava com as factories e sabia do potencial. E se isso fosse bem explorado, a taxa de juros deles poderia diminuir, a disponibilidade de crédito aumentar. Só que naquela época, já nos anos 80, elas foram também sabotadas pelo sistema bancário oficial. Eu acho que temos alguns inimigos a colocar aí que precisam ser enfrentados e que vão precisar apenas se adaptar. Eu vejo com certa preocupação algumas coisas que estão acontecendo, especialmente na ideia de o Banco Central, desse governo, pensar em regulamentações.
o lobby da Febraban, o lobby dos bancões. Eu acho que tem algo a gente ficar de olho. Até porque eles viram o número de pessoas. Eu posso perguntar Então, vamos falar de Banco Central? Vamos falar de Banco Central. Quero entender aqui, você e Banco Central, como que vai ser essa relação ali também no seu... Eu acho que o na Banco sua gestão. Eu gosto da ideia do Banco Central independente, nós não vamos alterar, foi um avanço, em grande medida, civilizacional que a gente teve. E minha relação com ele vai ser de uma simplicidade atroz. Eu corto o gasto daqui e você se sente livre para baixar juros dali. Vai ter que ser isso, até porque a gente tem um problema que, voltando para a questão da indústria da tecnologia, que envolve até o universo do venture capital, investimento em novas empresas, startups, que é os juros no Brasil, ele não é que é apenas proibitivo, ele é cavalar. Então, o Banco Central brasileiro, acho que a ideia dele ser independente, você faz a nomeação, mas ele formula suas políticas de maneira independente, é bom para evitar, pelo menos durante um período, a atuação política, e a gente viu isso no começo agora do governo Lula, né? Houve todas aquelas discussões que ele ficava brigando, que ainda afastar o presidente do Banco Central, mas no fim do dia, o modelo se sustentou. A questão toda é, se a gente consegue romper com essa treta fiscal e orçamentária que nós temos desde a Constituição de 88, mas que já vem do nosso endividamento pretérito, que faz com que a gente tenha gatilhos de aumentos automáticos, que o governo gaste demais com a própria máquina, não tem espaço para investimento. Se a gente resolve isso, que é a nossa agenda fiscal, o Banco Central vai poder fazer política de juros de país sério. E com política de juros de país sério, você passa a ter moeda de país sério. E com base nisso, acho que a gente começa a ter investimento de país sério. Então, isso é uma necessidade premente de um governo como o nosso. Por isso que você vai muito, assim, se eu for para o segundo turno com o Lula, até fazendo aqui meu exercício aqui também de otimismo, né? Eu tenho certeza que ele vai falar, você quer cortar coisas, mas eu vou ter que demonstrar assim, pô, você vai conseguir comprar seu celular mais barato, você não vai ser roubado pelos gastos que o governo gera em a pressão inflacionária, que é basicamente um roubo que você faz às reservas das pessoas. Eu vou poder trabalhar com o Lula uma discussão ideológica nesses termos. E se ele for falar de uma reforma da Previdência, eu vou falar de INSS e roubo do INSS. Então, eu estou muito animado nessa perspectiva. Eu acho que vai dar para fazer uma eleição, sendo muito sincero, em alguma medida parecida com a da Argentina, em que eu vou falar que eu vou fazer as reformas, que todo mundo acha difícil, mas que as pessoas vão ver os resultados no final. Até porque foi prometido para as pessoas, a picanha não veio. Está sempre prometendo um mundo etéreo em que não há sacrifício, em que o governo vai ficar dando as coisas, só que as pessoas estão nesse instante, e acho que as viagens nossas pelo Nordeste mostraram isso, percebendo que é meio que mentira, né? É meio que o cara oferece que a vida vai ficar boa, que ele vai me dar um negócio, mas a mesma mão que me dá, ela me tira. Tipo, a mesma mão que me deu o Vale Gás do Lula agora, está me dando uma alta no preço dos alimentos e eu tô pobre. Está me dando desemprego, então eu não consigo nem ter a grana para eu poder botar a comida que o Vale Gás vai esquentar no final. Então, no fim do dia, o enfrentamento sobre esses temas econômicos, inclusive a autonomia do Banco Central, vão ser muito importantes para o debate agora, que graças a Deus eu espero estar no segundo turno. Muito bom. Vamos lá, que é o aqui, próximo? aqui. Eu tô aqui, ó. A sua tá ali? Oi, posso seguir aqui? Jean, do Estadão. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que o senhor vê a junção hoje que está acontecendo entre o mercado cripto tradicional, raiz, e o sistema financeiro tradicional. Um tem usado a credibilidade do outro e o outro a infraestrutura. Queria entender como é que está no seu governo essa junção que tende a ser um caminho para destravar muitos investimentos ao longo dos próximos anos. É bom, mas carrega um perigo subjacente. O perigo subjacente, como tudo que acontece no Brasil, é uma captura institucional de grandes players, afastando os inovadores do setor, fechando o mercado para eles. A institucionalização é boa. Os Estados Unidos foram para o caminho da institucionalização. Dito isso, a inovação não surgiu deles. Aliás, quando a gente fala dos bancões brasileiros, quase nenhuma inovação surge deles. Né? Eles, na verdade, têm praticamente uma reserva. E o que eu vejo, e o que a gente vê as discussões sobre a regulamentação, é muito na linha do lobby dos bancões e do fechamento do espaço para os inovadores. Quem carregou, vamos dizer aqui, a inovação no setor aqui no Brasil nos últimos, vamos botar 10 anos, não foram os bancões. E aí a gente vê agora eles querendo se apropriar disso. Eu acho que isso pode querer, não gerar apenas um fechamento de mercado, mas um fechamento à inovação, um fechamento ao surgimento de novas empresas. A gente viu essa discussão com as fintechs. É uma oportunidade e uma tensão ao mesmo tempo. Acho que vai caber a gente, quando for regular de verdade, para um mercado aberto, altamente competitivo e aberto à inovação e que não seja impedido pelo Estado, a gente vai ter que pegar essa tensão e resolver. Trazer a escala e a credibilidade dos grandes, mas não sabotar a capacidade de criação de quem justamente inova, cria e carregou, vamos dizer, a comunidade até aqui.
Gente, eu não sei se dá para mais uma. É a última, né? É a última aqui. Vamos lá. Bom, Renan, Vitor da Evervelho. No mundo cripto, né, principalmente quando a gente fala dos bitcoiners, existe uma frase que é: cada um vai pagar o preço que merece. Isso diz muito sobre o ceticismo, a falta de interesse e ignorância das pessoas em um assunto novo. Eu faço um paralelo em relação à militância que existe fora do polarismo, da polarização que a gente tem hoje na política, né? Eu queria saber de você como que a gente enfrenta esse ceticismo, esse desinteresse, essa ignorância, para falar de assuntos tão importantes como as propostas da missão, e como a gente pode, qual dica você daria para a gente que quer fazer parte dessa militância orgânica de vocês, para convencer e abrir a cabeça das pessoas sobre esses assuntos tão importantes de uma maneira efetiva, principalmente com essa polarização que a gente vive hoje. Maravilhoso. Esse assunto é bem legal. Tecnicamente falando, a comunidade cripto no Brasil ela é maior do que a comunidade nossa, do MBL, do Partido Missão. Mas, naturalmente, e existem, vamos dizer, influenciadores, existe um ecossistema de youtubers, de produtores de conteúdo. O que eu acho que tem que ter é um horizonte muito ambicioso e inimigos claros, adversários claros colocados no caminho, não pela polarização contra eles, pura e simples, mas como objetivos a serem alcançados. Olha, eu tenho que superar esse adversário, eu tenho que superar essa regulação. E a gente trabalha muito nisso na lógica nossa interna de militância. Isso é meio que uma obrigação. Eu acho que vai ter uma convergência natural, e esse processo é natural. E essas discussões vão vir, espero eu, num governo nosso, porque nós vamos falar sobre reforma de previdência, a gente vai falar sobre como os mais jovens, como a geração, vamos ser claros, os não tão jovens como eu, da geração millennial, a tão zoada geração millennial, como eles farão suas poupanças, como eles terão reserva de valor num universo que vai tentar, num sistema que vai tentar sugar absolutamente tudo deles. A geração Z e a Millennium são as gerações que mais investem em criptomoedas. Paralelamente, também são as gerações que mais olham para o nosso partido e a nossa alternativa de poder de maneira generosa, enquanto uma alternativa a um jogo viciado que tem aí. E eu acho que essa convergência ela não apenas é natural, mas ela vai se dar de maneira propositiva e nas grandes guerras políticas, econômicas, que vão interferir na nossa vida nos próximos anos. O que a gente tem que ter, minha dica, se afastar do doidinhos. A gente tem doidinhos em todos os campos políticos, mas os doidinhos, eles tiram a credibilidade do processo e eles não geram comunidades saudáveis. E ter metas realizáveis, metas que você consiga atingir e que as pessoas possam comemorar. Quando no nosso grupo a gente falou não há possibilidade de participar do jogo político sem ter um partido, eu sabia que se eu não montasse um partido, eu estava alinhado. Eu não tinha que, antes de ter o Partido Missão, quando eu era apenas o MBL, falar, nós vamos derrubar o sistema. Não adianta eu só falar, porque isso vira demonstração de virtude. Eu tinha que ter uma meta que era possível ser alcançada, que era montar o partido. Difícil, mas possível ser alcançada. E o time entregou, a militância entregou, foram milhares de pessoas participando disso. Aí foi uma vitória que a gente conseguiu e logo em seguida surge a minha candidatura a presidente. E aí vira, não, vamos como tirar o Renan de e jogar ele lá para cima. E aí todo mundo começa a trabalhar e se animar. Então você vai batendo as metas. E o setor, não posso botar, a comunidade, eu acho que vocês já tiveram as suas vitórias, mas vocês hoje estão sob um ataque diferente, que é o ataque da institucionalidade burocrática brasileira e de uma espécie de elite velha que tenta conformar tudo à sua própria hierarquia. Isso já existe na política. Os bancões que estão querendo, vamos dizer, se apropriar do setor e hiperregular, eles são como os partidos grandes com seus fundos e as lideranças políticas dos grandes governadores. A relação é quase a mesma. Eles são os bancões e os seus CDIs, né? E o Partido Missão é a cripto nesse sentido, né? Eles são o mundo analógico, a gente é o mundo digital. Eles são o passado, a gente é o futuro. Eles são a manutenção de um jogo de soma zero, a gente é a tentativa de escapar da gaiola. Então, a analogia cabe, a convergência existe, e a dica que eu dou é tentar sempre ser sério institucional sem perder o espírito rebelde. Sério institucional, para não ter a molecagem, para não ser jogado na vala comum. Basta ver que há uma armadilha que eu chamo de armadilha do janjismo. Veja a Janja falando besteira sobre o Discord. Veja o que a Janja fez com uma rede social. Já uma Janja vira o canhão. Essas criptomoedas aí estão incentivando aí o tráfico, não sei o quê. E aí vem uma decisão baseada em nada, em cima de um preconceito construído por uma figura bizarra ligada ao governo. Então, como não cair nisso, eu acho que a gente não pode incorrer nos maluquinhos.
Então, todo... E maluquinho faz parte de tudo, mas a liderança de um determinado setor inovador nunca pode ficar na mão de maluquinho. Então, sair fora do maluquinho, aceitar a institucionalidade, mas não perder o espírito rebelde, porque se perder o espírito rebelde, morreu. Acho que é sobre isso. Obrigado. Bom, vamos encerrar. Eu vou chamar aqui o Francisco. Francisco, vem cá para a gente encerrar. E para encerrar aqui, Renan, ia te agradecer, só que a gente quer que você... Agora, o seu compromisso aqui com a comunidade. O que você vai fazer? Vai ficar gravado, está todo mundo aqui te escutando. Francisco é nosso fundador aqui do Blockchain.RIO. Então, estou vindo ele aqui para a gente fechar, para você fazer esse compromisso aqui, acho que até de pé mesmo ali. Vamos lá, compromissos. Reserva de Bitcoin já está dada, haverá. Acabar com todo esse modelo arcaico de taxação, como a gente falou. Transformação, especialmente do Rio. Espero que a gente consiga fazer pelo menos uma outra cidade do Nordeste em uma cidade, quase uma cidade-estado crypto-friendly, para que o capital humano de qualidade do mundo venha aqui e se instale. Aí eu vou jogar uma que não é só um compromisso meu, mas um convite para a participação da elaboração do modelo novo de gestão de emendas, especialmente, vamos começar pelas emendas, que é a coisa mais grave, e da criação do nosso sistema de funcionamento da Lei de Responsabilidade Gerencial, que tem que ser implementado no nosso governo, que é a forma da gente acabar com o Brasil subdesenvolvido e transformar ele num Brasil em desenvolvimento. E precisa ter métrica, precisa ter rastreabilidade, precisa ter transparência. Então, vira não só compromisso, como convite. E um convite que precisa ser feito da parte do nosso governo, vencendo as eleições, para a comunidade que carregou o universo cripto até aqui, criar a tal da regulação que hoje, a meu ver, vai ser tocada por lobby. E lobby que não vai contar com vocês. Compromisso firmado, compromisso filmado, para não ter bullshitagem, para não ter conversa mole. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Francisco, obrigado. Não é uma desfeita eu estar com colete, estou no Rio e a nossa equipe da Polícia Federal avisa vocês têm que estar de colete aqui, porque boa parte das ameaças estão no Rio, mas não estou sendo Cleitinho ou aqueles políticos que estão de colete para fazer cena, não. E o colete é de verdade. Obrigado. Pessoal, vou aproveitar aqui o movimento aqui da nossa sala, lembrando